Lusoteca. O assovio de Jonah ecoou nas paredes de mármore enquanto ele caminhava a passos largos e decididos pelo corredor vazio do edifício do tribunal. Lançando um olhar para o teto abobadado, inspirou profundamente, apreciando o cheiro atemporal de lei e ordem. Nossa, como adoro este lugar! Pensou com a satisfação enchendo-lhe o peito. Ele frequentava a sede do Fórum Criminal da Paróquia de Orleans desde menino, seguindo os passos paternos e esperando que um dia os outros o olhassem como olhavam o seu pai, com respeito, mas também com um pouco de medo. Se as pessoas não o temerem um pouco, filho, é porque está fazendo alguma coisa errada. Obviamente, seu pai aplicava a mesma teoria na criação dos filhos. Se havia alguém que administrava a casa com pulso firme, esse alguém era Edward Chamberlain. Tenha um bom dia, Dr. Chamberlain, disse a advogada loira de saia lápis ao passar pelo detector de metal. Ela já estava do outro lado quando observou por cima do ombro, avaliando depressa o corpo dele e mordendo o lábio inferior carnudo. Fazia semanas que vinha lançando olhares convidativos para Edward e, embora ele estivesse ocupado demais para se envolver em atividades extracurriculares, assim que aquele caso estivesse encerrado, aceitaria a oferta. A ideia de arrancar aquele traje formal do corpo bem torneado da advogada e descobrir o que ela vestia por baixo fez com que ele sentisse um agradável estremecimento entre as pernas. Edward desceu os degraus de pedra do exterior do edifício, balançando sua pasta de couro do lado do corpo. Tenho o mundo aos meus pés, pensou com um sorriso. O escritório da Applegate, Knowles e Fenimore ficava a aproximadamente 1 quilômetro do tribunal e ele decidiu ir a pé, assobiando novamente, aquela maldita canção que não saía de sua cabeça desde a festa de aposentadoria de Palmer Applegate, 2 dias antes. Palmer era o mais velho dos sócios seniores do escritório e, a propósito, nem de longe era um bom companheiro, como dizia a música. O sujeito era um chato, entediante, morto. Mas Jonah supunha que uma canção com um nome desses não teria sido uma boa escolha para um evento de homenagem. Em todo caso, agora ele ficaria aborrecendo sua nova esposa troféu o dia inteiro, e não mais os outros funcionários do escritório em que Jonah trabalhava havia 6 meses. O respeitado escritório de advocacia ocupava os 2 últimos andares do edifício de tijolinhos em que Jonah entrara, ainda assoviando mais algumas notas antes que as portas se fechassem às suas costas. Ninguém pode negar. O elevador subiu suavemente, emitindo um sinal sonoro quando as portas se abriram. Boa tarde, doutor. Foi o cumprimento de sua secretária Iris. Iris, Sua frase foi interrompida bruscamente quando um homem sentado em uma poltrona na pequena sala de espera à sua esquerda se levantou. Justin. Doutor, eu disse a esse cavalheiro que a sua agenda está lotada, mas... Jonah assentiu, disfarçando uma careta. Tudo bem, Iris. Este é o meu irmão, Justin. Ah! Exclamou Iris. Eu não sabia. Isso mostrava o quão pouco as pessoas do escritório o conheciam de fato, apesar de ele passar a maior parte de seu tempo ali. Elas não sabiam que Justin Chamberlain era seu irmão. Justin também era advogado, embora a empresa de advocacia em que ele trabalhava ficasse em um endereço bem diferente e, até onde Jonah sabia, aceitasse mais casos pro bono do que clientes pagantes. Era um milagre que conseguissem pagar o aluguel do escritório. Sorrindo, ele trocou um aperto de mãos com o irmão. E aí, maninho? Há quanto tempo? Justin lhe lançou um sorriso tenso.
Tem um minuto? Na verdade, não. É importante. Justin passou a mão pelos cabelos castanho escuros, expondo o bico de viúva dos Chamberlain antes de os fios cobrirem sua testa novamente. Jonah olhava fixamente para o seu Rolex enquanto Justin prosseguia. Faz semanas que venho tentando falar com você por telefone. Até passei no seu apartamento algumas vezes. Jonah suspirou. Ele havia recebido as mensagens. Apenas não tivera tempo de retornar às ligações do irmão. De qualquer maneira, o que diabos poderia ser tão importante assim? Ele sinalizou para Justin que o acompanhasse até seu escritório no fim do corredor. Estou atolado de trabalho. Você sabe, cuidando de um caso importante. Estou me preparando para interrogar a vítima amanhã. Este pode ser. É sobre isso que quero falar com você. Justin fechou a porta de Jonah e este sentiu orgulho por um instante enquanto o irmão admirava a vista de Nova Orleans através da janela da sala pequena, porém luxuosa. Mas, quando voltou os olhos para Jonah, Justin tinha o semblante sombrio. Não faça isso, Jonah. Não faça o que exatamente? Esse caso. Ele balançou a cabeça e seu coração dilacerado fazia seus olhos brilharem de um jeito que deu a Jonah vontade de revirar os olhos. Murray Ridgely cometeu esse crime e você sabe disso. Jonah recostou-se na parede, cruzando os braços. Os sócios aceitaram esse caso porque acreditam na inocência dele, Justin. É verdade, a situação não parece nada boa. As provas circunstanciais são muitas. Mas ele merece um julgamento justo e boa representação como qualquer outro cidadão. Não estou contestando isso. Só o que estou dizendo é: deixe outra pessoa falar com os repórteres dos noticiários de agora em diante. Deixe outra pessoa interrogar a vítima. Conheço você, Jonah. É um ótimo advogado. Você acabará com ela, se essa for a sua intenção. Mas não faça isso, por favor. Eu lhe imploro. Não se vincule a esse caso. Não deixe que ele seja o caso pelo qual você ficará conhecido. Não vai querer conexão entre seu legado e ele. Nossa, ouça o que está falando. Está dizendo para eu não vencer? Nas últimas semanas, Jonah havia se transformado no rosto daquele caso. Os sócios decidiram que seria assim e ele não precisou perguntar os motivos. Ele era bonito e tinha o sorriso de um garoto de ouro. As mulheres gostavam de fitá-lo. Os homens o respeitavam. O júri confiava nele. Estou lhe dizendo para não ser como nosso pai. Aquilo atingiu Jonah feito um soco no estômago. Ele sabia que Justin, por ser o mais velho, havia sofrido os piores castigos em casa. A maior parte da pressão que Edward Chamberlain impusera aos filhos caíra sobre os ombros de Justin. Sendo o caçula, Jonah observara e aprendera. Ele sabia o que despertava a ira do pai e o que ganhava a sua aprovação. E ele sempre se esforçava para obter essa última. O pai não era de todo mal. E alguém é? Boa pergunta. Talvez Murray Ridgely, se ele tivesse mesmo cometido o crime. O próprio Jonah tinha muitas dúvidas. E sentia que havia algo que os sócios não estavam lhe dizendo. Mas não tinha prova disso. Apenas cochichos por trás de portas fechadas que ele notava ao passar por elas. E aquele caso o catapultaria para o nível seguinte. Se ele impressionasse os sócios, o caso em questão poderia literalmente fazer sua carreira. Um dos sócios juniores estava assumindo o lugar de Applegate, mas um dos outros 2 sócios originais, Knowles, era praticamente um cadáver ambulante. Nos próximos anos, ele se aposentaria ou morreria,
E se Jonah fizesse as jogadas certas, poderia se tornar sócio júnior e depois sênior. Sócio. Nem mesmo seu pai conseguira se tornar sócio júnior antes dos 30. Jonah havia se matado para se formar em 2 anos e meio e participado de um programa de aceleração da Faculdade de Direito. Depois foi aprovado na Ordem dos Advogados logo na primeira tentativa. E pouco depois, recebeu o convite para trabalhar em um dos escritórios de advocacia mais famosos de Nova Orleans. Ele estava a 1000 por hora. Não podia derrapar. Os olhos de Jonah encontraram os do irmão. O pai era respeitado. Justin estreitou os olhos. O pai era um desgraçado que se importava mais com o poder do que com as pessoas. Ele arruinava vidas com a mesma facilidade com que espalhava manteiga numa torrada. Você não é assim, Jonah. Sou seu irmão. Eu sei. Tudo bem. Ouça. Agradeço pelo sermão de bom samaritano, mas garanto a você que minha consciência está totalmente tranquila com relação ao meu trabalho. Murray Ridgely pode muito bem ter cometido esse crime. Murray Ridgely pode muito bem ser um monstro. Mas não vou pedir para deixar o caso. Isso seria minha ruína. Justin examinou o irmão por um bom tempo antes de desviar outra vez o olhar para a vista pitoresca. Só sinto que você está escolhendo um caminho, Jonah. Ele olhou novamente para o irmão e dessa vez Jonah notou tristeza nos olhos de Justin antes que este desse um sorriso discreto. Abandonar esse caso. Tem razão. Isso provavelmente acabaria com a sua carreira neste escritório, mas você sempre poderá trabalhar comigo. Jonah riu. Lutar contra a injustiça por trocados? Essa é a sua vocação. Justin deu uma risada que era mais um suspiro do que um sinal de leveza de espírito. Uma ajuda seria bem-vinda. Há muita injustiça no mundo, maninho. Alguns diriam que não vale a pena lutar contra isso. Alguns. Enquanto observava a pessoa que mais amava no mundo, Jonah sentiu uma pressão no peito, um peso que ele não sabia bem como explicar. Era uma sensação que... Seu telefone tocou, acabando com a espécie de transe que se apoderara dele. Preciso mesmo voltar ao trabalho. Podemos nos falar depois? Justin assentiu e sorriu tristemente mais uma vez ao passar por Jonah. Ele depositou uma mão no ombro do irmão. Claro, Jonah. A gente se fala depois. Ao dizê-lo, ele se virou e deixou o escritório, fechando a porta atrás de si. O telefone continuou tocando, mas Jonah não atendeu a ligação. Em vez disso, caminhou até a janela e observou o dia abafado de verão, de novo com aquela sensação no peito, aquela pressão. Sinto falta do meu irmão. Jonah se deu conta. Ele vinha evitando Justin. Mas, depois que aquele caso terminasse, ele se obrigaria a ver o irmão com mais frequência. Distraído, Jonah levou a mão ao peito e massageou de leve o local sobre o coração. Você está escolhendo um caminho, Jonah. Mas ele já havia escolhido antes, e não havia nada que pudesse fazer agora. 2 semanas depois, enquanto Jonah jazia numa poça de sangue que se espalhava, com o cheiro forte e rançoso de queimado de seu corpo mutilado nas narinas, as palavras do irmão lhe voltaram à mente, flutuando preguiçosamente feito colunas enevoadas de um sonho esquecido. Você está escolhendo um caminho. A gente se fala depois. Mas não haveria conversa com seu irmão mais tarde. Seu irmão estava morto.
A gritaria diminuiu o bastante para Jonah assimilar o som estridente de seus pulmões cheios de fumaça expelindo ar. Ele assobiava de novo. Mas dessa vez não era uma melodia. Capítulo 1. Dias atuais. Estique o braço. Clara, você deveria parecer um cisne, mas está parecendo um pato. Comece de novo. A música parou de repente e houve um gemido coletivo, embora discreto, dos outros dançarinos. O calor subiu para o rosto de Clara quando ela notou as expressões de desdém lançadas em sua direção. Ser a garota nova no balé de Nova Orleans estava sendo tudo o que ela temera. Ainda pior. Ok, Madame Fournier. Clara voltou à sua marca, posicionando o corpo enquanto a música recomeçava. Sou um cisne, sou um cisne, ela repetia em silêncio. O problema era que, apesar de mentalizar um braço graciosamente esticado, Clara se sentia um pato, e ainda por cima, fora d'água. Quando o ensaio terminou e os demais dançarinos começaram a juntar seus pertences, Clara caminhou até sua bolsa de lona, colocando o pé sobre o banco para desamarrar as fitas de seda das sapatilhas de ponta. Uma garota que eu conheço frequentou a Goddard School com ela, cochichou Belinda Baker atrás de Clara, obviamente se referindo a ela. Ela era bolsista do Dance for Life, do contrário, jamais teria entrado. Clara atirou a bolsa de lona sobre o ombro e lançou um olhar para Belinda, que sem dúvida não percebera que o alvo da fofoca estava ali e arregalou os olhos de surpresa quando seus olhares se encontraram. Clara se virou e deixou o teatro depressa. O que Belinda dissera era verdade. O pai de Clara havia feito muitos sacrifícios para que ela seguisse o sonho de ser bailarina profissional. Mesmo assim, ele jamais teria conseguido pagar aquela escola sem ajuda. Clara tinha orgulho daquela bolsa e não deixaria que umas fofoqueiras a fizessem se sentir de outro modo. Ainda assim, pensar no pai fazia aquela dor familiar encher o seu peito, e Clara tinha que se esforçar para não cair no choro. Sua recente mudança para Nova Orleans tinha sido difícil, e o fato de a sua recepção na companhia de dança não ter sido tão acolhedora só piorava tudo, e a melancolia parecia ser sua fiel companheira. Ela avistou o ônibus dobrando a esquina e apertou o passo a fim de chegar a tempo na parada, no quarteirão seguinte, ao mesmo tempo que procurava atabalhoadamente o celular. Obrigada, disse ofegante enquanto usava o bilhete eletrônico no telefone e o motorista lhe deu um caloroso sorriso de boas-vindas. Ela retribuiu o sorriso, feliz por sentir o que parecia ser um raio de sol em um dia nublado. 30 minutos depois, desceu do ônibus com ar-condicionado e o calor a atingiu, causando um choque térmico. Se Clara estivesse num livro, o calor do verão de Nova Orleans seria um personagem. Um sujeito grande e corpulento com olhos cansados e hálito quente. Intenso e extenuante. Uma mecha de cabelos loiros se soltou de seu coque e Clara a enfiou atrás da orelha, enquanto o cheiro de algo temperado e apetitoso chegava ao seu nariz, vindo da casa da esquina e a distraindo do clima abafado e úmido. Comida reconfortante. O que havia de especial em quase todos os pratos da Louisiana provados por ela que pareciam agradar não apenas ao paladar, mas também à alma? O som suave e lamuriante de um saxofone escapava por uma janela aberta em algum lugar ali perto, serpenteava por entre os galhos das árvores e parecia penetrar na pele de Clara. Existe algo mais solitário do que o som de um único instrumento ao longe trazido pelo vento? Ela se perguntou.
Mas então, outro som se uniu à melodia solitária. Uma voz doce e bela acompanhava as notas, zigue-zagueando, tornando-se mais alta e nítida. A música, ao mesmo tempo distante e próxima, e de algum modo soando como um dueto ininterrupto, inundou Clara, deixando sua pele elétrica e seu coração mais leve. Ela conhecia aquela voz. Soava como cigarro misturado com melado e frequentemente entoava hinos na rua em que Clara morava. A voz parou. Olá, querida. Clara sorriu antes mesmo de erguer os olhos e enxergar a senhora Guillot movimentando-se em sua cadeira de balanço no fim do quarteirão onde Clara alugara um pequeno apartamento. Você parecia tão pensativa que não quis atrapalhá-la, comentou a velha senhora com um sorriso. Clara abriu o portão preto de ferro da senhora Guillot e entrou na propriedade, subiu os degraus de tijolo e se sentou na outra cadeira de balanço de madeira que geralmente ficava vazia. Estava só relembrando os movimentos do ensaio de hoje. Ah, como vão as coisas com os outros cisnes? Tudo bem, eu só queria... O que ela queria? Que as outras garotas não fossem tão frívolas, que ela tivesse feito amizade, que fosse mais aceita e não julgada e considerada inadequada. Clara balançou a cabeça. Eu queria conhecer pelo menos uma pessoa daqui. Começar do zero está sendo mais difícil do que pensei que seria. A senhora Guillot sorriu amavelmente. Bem, você conhece uma pessoa. Você me conhece. Ah, senhora Guillot, eu não quis dizer... Bobagem, menina. Ela riu. Sei o que quis dizer. Estou só brincando. Uma moça como você precisa da companhia de outros jovens. Você os conhecerá. Não esquente sua linda cabecinha com isso agora. Clara suspirou. Eu sei. E será legal. Mas fico feliz por conhecer a senhora também. Era verdade. A senhora Guillot vinha sendo muito gentil com Clara desde a mudança para Nova Orleans, 2 meses antes. Dividia seu conhecimento sobre a cidade, ensinava-a a chegar aos lugares quando necessário e se sentava com ela para conversar quando Clara tinha um tempinho vez ou outra. Eu sei, querida. Ela fez uma pausa. Como está o seu pai? Falou com ele? Clara sentiu uma pontada dolorosa em suas entranhas enquanto balançava a cabeça em negativa. Bem que eu queria ter falado. Seus momentos de lucidez agora são bem poucos e raros. A senhora Guillot examinou Clara por um instante com o olhar repleto da compaixão sincera de alguém que conhece a dor da perda. E ela conhecia muito bem. Quantas vezes a senhora Guillot já ficara de luto? Bem, querida, agora já são 2 coisas que você quer. 2 desejos. Faça um deles a Angelina. Angelina? Aham. Você já está em Nova Orleans há uns meses. Não ouviu falar do muro que chora? O muro que chora. Um tremor esquisito percorreu a espinha de Clara. Não. Onde fica? Ora, fica na fazenda Wendile. Fazenda Wendile. Clara pegou a bolsa de lona do colo e a colocou no chão, ao lado de sua cadeira, inclinando-se levemente para a frente. Vai me contar sobre isso, senhora Guillot? O olhar da senhora Guillot foi de Clara para a magnólia antiga que crescia no jardim perto da porta, com gigantescas flores e folhas verdes e lustrosas brilhando sob os últimos raios de sol do verão. Ela se acomodou na cadeira,
a velha madeira rangendo enquanto seus olhos encontravam os de Clara mais uma vez. É uma fazenda de cana-de-açúcar de mais de 200 anos. Clara percebeu que estava prendendo a respiração. Ela expirou lentamente para não distrair a senhora Guillot de sua história. Há pessoas que dizem que é sagrada, outras que é amaldiçoada, mas todas concordam que é assombrada. As mãos morenas e nudosas da senhora Guillot agarraram os braços da cadeira de balanço com a aliança que ela ainda usava brilhando sob os últimos vestígios de luz solar. Querida, uma moça chamada Angelina Lorrault, que teve o coração partido pela traição de seu amado, tirou a própria vida no Jardim de Rosas, e é lá que seu espírito perturbado ainda vaga, junto ao fantasma do homem que a rejeitou e teve o descanso eterno negado devido aos resultados trágicos de suas ações mundanas. A senhora Guillot abriu um sorriso triste. Apesar de eu sempre ter achado que se isso fosse verdade, se o destino das pessoas fosse assombrar a Terra por causa de suas escolhas humanas egoístas, não haveria uma única alma no céu. A senhora Guillot fez bico e, por dentro, Clara concordou com ela. Não, nesse caso, ela suspeitava que o céu estivesse vazio. Que história triste. A senhora Guillot assentiu solenemente. É verdade. Quem era ela? Angelina, quero dizer. Era a filha do dono da fazenda? Bem, sim. O nome dele era Robert Chamberlain. Mas ela também era filha de Mama Lorrault, uma escrava de cozinha que deu à luz a filha bastarda dele. Mama Lorrault era uma mulher impressionante, de olhos negros penetrantes, dizem, e conhecida entre os escravos por praticar uma forma de vodú da África Ocidental que passara de sua avó para a sua mãe e de sua mãe para ela. Ela usava ervas e feitiços em busca de oferecer alívio para qualquer doença conhecida. Sua filha, Angelina Lorrault, era uma criança bonita e vivaz, amada pela mãe e pelo pai. Dizem que Robert Chamberlain ficou encantado com a menina e a balançava nos joelhos, sentado na varanda da frente da casa da fazenda. Para a decepção de sua esposa e 2 filhos legítimos, que apenas toleravam Angelina. Intrigada, Clara inclinou a cabeça, maravilhada, absorvendo cada palavra da história. Que tragédia! Aquilo a deixava sem ar. Angelina cresceu na cozinha dos Chamberlain, sob o olhar zeloso da mãe, encantando a própria família de escravos e também os visitantes da fazenda. De riso fácil, com temperamento tão caloroso quanto a luz do sol, espírito tão delicado quanto as asas de um beija-flor e a beleza rara de uma flor exótica, era muito fácil gostar dela. Ou pelo menos é isso que contam. De onde vêm todas essas informações, senhora Guillot? Dos outros escravos que viviam em Windisle, imagino. Foram passadas de uma geração a outra. A minha própria avó me contou a história de Angelina Lorrault e John Whitfield quando eu era pequena. Ela riu, uma risada melódica e doce. Enfim,
Segundo a história, quando Angelina tinha 17 anos, ela conheceu John Whitfield, um jovem soldado sulista de uma família muito abastada que estava visitando a fazenda. Eles passaram pouco tempo juntos, mas John se encantou com a bela Angelina. A senhora Guillot franziu o senho. Falam que eles se apaixonaram, mas acho difícil de acreditar por causa do que aconteceu depois. Ele a traiu, sussurrou Clara, e ela se matou. Isso. A senhora Guillot assentiu. Mas antes disso, eles se tornaram amantes em segredo. Em segredo. É lógico, Clara pensou. Eles viviam em mundos completamente distintos. Seus próprios problemas, sua própria tristeza, de repente pareciam... Bem, não exatamente menores. Mas o quão terrível devia ser se apaixonar perdidamente por alguém e ter que disfarçar como se fosse um segredo vergonhoso. Seria insuportável, não? Como ele a traiu? Clara perguntou, quase com medo de saber. Bem, acho que era 1860 ou 1861, e John foi convocado para servir na Guerra Civil. Ele deixou Angelina, prometendo voltar para ela. Angelina esperou e continuou amando o rapaz infinitamente, com seu coração puro e benevolente cheio de esperança com relação ao futuro que o casal, de algum modo, construiria junto. Ela deve ter sido uma sonhadora, aquela lá. A senhora Guillot pareceu pensativa por um instante. Talvez ela tivesse achado que enfim havia encontrado seu lugar no mundo, um mundo em que ela não se sentia parte de nada. A senhora Guillot sorriu. Mas é apenas a minha suposição. Faz sentido, murmurou Clara. A senhora Guillot franziu a testa. Entretanto, o coração de John não era sincero, e ele mandou um bilhete por meio de sua família dizendo a Angelina que não a amava mais e que ela deveria esquecê-lo, pois ele já começara a se esquecer dela. A senhora Guillot começou a se balançar de novo, o rangido da cadeira quebrando o silêncio que dominava a rua. O saxofonista deixara seu instrumento de lado em dado momento e Clara nem notara. Angelina ficou arrasada e correu para o jardim de rosas. Foi ali onde vira pela primeira vez o seu amado, que pegou uma das lâminas de barbear do pai e cortou os pulsos. Clara soltou uma exclamação, a tristeza inundando seu coração, embora já conhecesse o fim da história. A senhora Guillot assentiu como se entendesse perfeitamente a reação de Clara. É, eu sei. Mama Lorraine encontrou a filha e dizem que seu agudo grito de horror foi levado pelo vento pelos 4 cantos da fazenda Windile e além. Ela segurou a cabeça da amada filha nos braços e amaldiçoou o amor que havia lhe roubado a preciosa garota, pedindo aos espíritos que John jamais encontrasse o amor verdadeiro, nesta vida ou na próxima. A senhora Guillot suspirou. John voltou para casa depois da guerra e viveu sozinho até morrer, sem encontrar de fato o amor. Era raro ser visto em público, e conta-se que tinha flashbacks frequentes da guerra.
Ele contraiu tuberculose com 30 e tantos anos e morreu por causa da doença pouco depois. Ótimo! Clara ficou tentada a comentar, mas não o fez. Parecia errado amaldiçoar alguém que já estava morto e que já era amaldiçoado. Elas ficaram em silêncio por um tempo enquanto Clara deixava a história assentar em sua mente. Ela se sentia como se sob domínio da narrativa triste, como se a história não tivesse apenas prendido sua atenção, mas também se enrolado em seus ossos, em seu corpo. O que o muro que chora tem a ver com a história? E por que as pessoas fazem pedidos lá? A senhora Guillot baixou a cabeça pensativa, com a testa cheia de rugas profundas. Que eu me lembre, acredita-se que os espíritos de John e Angelina vaguem pelo jardim de rosas até hoje, incapazes de encontrar descanso, de encontrar paz, sempre buscando aquilo que os libertará do fardo de seus pecados mundanos. O pessoal da região acredita que Angelina, de uma maneira que ninguém sabe explicar direito como acabou envolvida na maldição, concederá um desejo a quem enfiar seus pedidos nas rachaduras do muro que cerca Wendell. A senhora Guillot sorriu. Angelina realiza desejos, dizem, para encorajar a vinda de mais pessoas, na esperança de que alguém especial resolva o enigma e quebre a maldição. Que enigma? A senhora Guillot franziu a testa outra vez. Acho que não lembro com precisão como é o enigma, mas creio que tenha sido lançado por uma sacerdotisa de vodú em determinado momento. Você pode perguntar para Dory Dupree na biblioteca do bairro. É provável que ela se lembre ou possa descobrir para você. Clara sorriu, feliz em saber onde obter mais informações sobre o mistério. Vou perguntar. Sabe por que o muro é conhecido como Muro que Chora? Contam que o muro derrama lágrimas de tristeza por causa da tragédia que aconteceu ali, pois os espíritos ainda estão presos dentro da propriedade. Mas não sei. Nas poucas vezes em que estive lá, nunca testemunhei isso, mas falam que o muro só parará de chorar quando os espíritos de John e Angelina forem libertados. Quem mora lá atualmente, senhora Guillot? Não creio que alguém more lá. A fazenda está vazia há anos. Os pensamentos de Clara foram interrompidos pelo rangido do portão se abrindo. Um senhor idoso, segurando uma bengala, entrou, tirou o chapéu e sorriu com timidez para a senhora Guillot. Burns, que tarde agradável, não? Clara lançou um olhar para a senhora Guillot, e embora a pele dela fosse cor de mogno, a garota jurou ter visto um rubor em suas bochechas enrugadas. Harry. Harry olhou para Clara inclinando a cabeça. Não percebi que você tinha companhia. Estava fazendo meu passeio de fim de tarde e pensei em passar para dar um oi. Clara se levantou agarrando a bolsa. Na verdade, preciso ir embora. Tenho que acordar cedo amanhã. Ela se inclinou e beijou a bochecha da senhora Guillot, sua pele fina feito papel e macia feito veludo. Muito obrigada por ter me contado a história. Não tenho muitas coisas a oferecer, mas histórias eu tenho de sobra. A senhora Guillot riu.
Vá enfiar um papelzinho com um desejo ou dois nas fendas daquele muro. Ela aconselhou com delicadeza. E diga a Angelina que mandei um oi. Clara assentiu e lançou um sorriso por cima do ombro ao descer os degraus. Pode deixar. Ah, e Clara, querida, chamou a senhora Guillot. Da próxima vez que vier, eu lhe darei mais um pouco daquele óleo medicinal caseiro. Clara conseguiu reprimir uma careta, sorrindo de volta para a gentil senhora. Obrigada, senhora Guillot. Ela cumprimentou Harry com um aceno de cabeça ao passar por ele, notando que parecia arrumado demais, com a camisa bem passada e de chapéu, para uma simples caminhada ao entardecer. Tenham uma boa noite, vocês dois. Naquele domingo, Clara acordou cedo animada e percorreu os 10 quarteirões até a biblioteca. Ela vinha remoendo o caso de Wendell desde que a senhora Guillot lhe contara a respeito, vários dias antes. Clara tinha ficado fascinada, talvez um tanto obcecada, com aquela história de tristeza e sofrimento ocorrida havia mais de 1 século e meio. Pensara nela enquanto estava no ônibus, indo e vindo do balé, ao se deitar para dormir à noite e até mesmo enquanto dançava, com os cochichos das outras bailarinas se tornando um mero ruído de fundo. Ela não se distraía mais com aquelas pessoas. Em vez disso, sua mente focava em uma bela garota cujo sorriso era radiante como o sol e cujo espírito era delicado feito as asas de um beija-flor. Como teria sido a vida dela? Teria sido cheia de sofrimento mesmo antes da traição que a motivara a tirar a própria vida? E quais segredos sombrios se escondiam atrás daquele muro? Talvez a intensidade com que Clara focou na lenda tivesse tanto a ver com a solidão daquele verão, quanto com o fato de a história ser intrigante. Mas ela também sentia uma atração estranha toda vez que pensava em Wendell. Qualquer que fosse o motivo, ela queria saber mais. A pequena biblioteca estava silenciosa e tinha a luz escassa, e ao entrar, Clara parou, inalando profundamente o cheiro inconfundível de livros antigos, papel envelhecido e almas gravadas à tinta. Havia pessoas circulando em silêncio por entre as estantes, mas mesmo para um domingo, o lugar estava bem vazio. Clara avistou uma senhora com um carrinho que devolvia livros às prateleiras e se dirigiu até ela. Com licença. A pequenina senhora se virou sorrindo. Ela devia ter uns 90 anos no mínimo. Trazia no pescoço os óculos pendurados por uma correntinha e seus cabelos brancos e volumosos causavam um contraste interessante junto à bela pele escura. Posso ajudá-la? Seu nome é Dory Dupré? É. Ah, que bom! Clara sorriu estendendo a mão. Meu nome é Clara Campbell. A senhora Guillot sugeriu que eu viesse procurá-la. Ah, como está, Bernice? O sorriso de Clara ficou ainda maior. Está muito bem. Bom saber. Sobre o que quer falar comigo? Sobre a fazenda Wendell. Uma sombra cruzou o rosto da senhora Dupré, as rugas parecendo mais profundas por um breve instante. Ela balançou a cabeça. História trágica. Sim. Clara suspirou. A senhora Guillot me contou o que sabia, mas não pôde responder a todas as minhas perguntas. Ah, venha comigo. Verei se consigo preencher umas lacunas. Clara seguiu a bibliotecária idosa até uma mesa redonda próxima ao balcão de retirada de livros e elas se sentaram.
Posso perguntar por que está interessada em Windial, querida? Clara olhou para o lado, refletindo sobre a pergunta. Para dizer a verdade, Sra. Dupree, não sei ao certo. A Sra. Guillot me contou a história e agora ela não sai da minha cabeça. Não a culpo. É uma história intrigante. E há tanto mistério. Ela sorriu. E quem sabe você não consegue resolver o enigma e libertar Angelina. Acredita em maldições, querida? Clara deu uma risadinha. Não sei se acredito em maldições, mas adoraria ouvir o enigma se a senhora se lembrar dele. Ah, eu me lembro bem. Ouvi tais palavras da boca da própria sacerdotisa de Vodou. Clara arregalou os olhos de surpresa. Ouviu? Ah, sim! O enigma foi lançado em uma festa no Solar Windial em 1934. Bem, era na época em que a família Chamberlain ainda morava lá e dava festas suntuosas. Eu tinha só 14 anos, mas minha irmã me arranjou um trabalho no buffet daquele evento. Prentice Chamberlain e a esposa Dixie convidaram uma velha e cega sacerdotisa de Vodou para a reunião. Ela fez uma pausa. Que eu saiba, a família Chamberlain nunca acreditou muito na história de fantasmas vagando pela propriedade, embora houvesse rumores de convidados relatando aparições fantasmagóricas, principalmente perto do Jardim de Rosas. Em todo caso, Prentice e Dixie Chamberlain gostavam de usar a lenda como entretenimento e por esse motivo convidaram a sacerdotisa. A Sra. Dupree desviou os olhos de Clara, o olhar cada vez mais distante conforme ela mergulhava no passado. A sacerdotisa se sentou em uma poltrona de veludo vermelho e os convidados se reuniram à sua volta, a sala toda em silêncio. Observei a cena parada no vão de uma porta lateral, praticamente prendendo a respiração. Havia uma sensação na sala. Eu me lembro bem disso, embora ainda considere difícil de explicar. Um peso, uma certa pressão. A sacerdotisa. Ainda consigo vê-la fechando os olhos opacos enquanto falava. Confirmou que os espíritos de John e Angelina ainda assombravam a propriedade, em especial o jardim por onde ambos vagavam, cegos quanto à presença um do outro. Que triste, sussurrou Clara. Embora ela achasse que era melhor para Angelina não ter que vagar eternamente ao lado de um homem que lhe havia partido o coração. A Sra. Dupree assentiu. Um convidado perguntou sobre a maldição que Mama Lorreau havia lançado, e a sacerdotisa confirmou que era mesmo verdade e que aquela maldição poderia ser quebrada, mas só uma coisa seria capaz de fazê-lo. Ela fez uma pausa intensa e cheia de significado e fitou Clara nos olhos. Uma gota do sangue de Angelina trazida à luz. Uma gota do sangue de Angelina trazida à luz. Clara deixou as palavras flutuarem à sua volta. Ninguém faz ideia do que isso significa. A Sra. Dupree balançou a cabeça. Ninguém, incluindo a sacerdotisa que insistiu que os espíritos nem sempre revelavam seus segredos, nem mesmo para ela. Clara revirou aquilo na mente, confiando em sua memória.
Elas conversaram por mais uns minutos e Clara disse à Sra. Dupree a essência do que a Sra. Guillot havia lhe contado sobre a lenda. A bibliotecária não pôde dar muita informação nova, mas indicou a Clara os computadores que ela poderia usar para tentar descobrir sozinha outras coisas sobre a casa e a família que lá vivera. Clara agradeceu sinceramente a Sra. Dupree enquanto a mulher se aproximava do balcão para dar baixa em uma pilha de livros. Sentada diante do computador, Clara pesquisou sobre a fazenda e a família, rolando na tela os artigos que encontrou, fazendo algumas anotações em pedaços de papel disponíveis em cada uma das 3 estações de consulta. O solar Winddial, edificação no estilo revival grego, foi construído no início do século XIX em uma fazenda de cana-de-açúcar de mais de 400 hectares, propriedade da família Chamberlain. Antes da Guerra Civil, a fazenda Winddial chegou a ter mais de 100 escravos, a maioria deles trabalhando nas plantações de cana, mas alguns servindo dentro do solar. Mamalohou. Clara sussurrou com discrição, imaginando a mulher impressionante de olhos penetrantes que a Sra. Guillot descrevera. Ela conseguia enxergá-la agora, observando pela janela Robert Chamberlain balançar a filha no joelho, enquanto toda a família dele lançava olhares de desdém. Como aquilo tudo teria sido para ela? O que ela teria sentido? Oriunda da classe trabalhadora e criada apenas pelo pai, Clara já conhecera o julgamento cruel por parte das garotas ricas e arrogantes das escolas de balé que frequentara, e aquilo a fizera se sentir desconfortável. Mas não tinha sido o dia todo, todos os dias, e nem todas haviam participado. Ela não conseguia entender os comentários terrivelmente sarcásticos direcionados a ela. A maioria, pelo menos. Só sabia que serviam para criticar aqueles considerados inferiores. Clara voltou a se concentrar nas informações diante de si. Ao contrário de muitas fazendas da região, aquela havia sido transferida para a Sociedade de Preservação Histórica e era aberta ao público, embora a família Chamberlain ainda fosse a dona do solar Winddial, que continuava sendo propriedade privada. Ansiosa para ter em mãos aquele pedaço importante da história americana, a Sociedade de Preservação Histórica havia feito várias ofertas à família e recebido o mesmo número de recusas. Interessante, Clara pensou, imaginando por que a família não tinha interesse em preservar o patrimônio. Ela mergulhou fundo em sua pesquisa, deixando-se levar pela história na tela à sua frente, e quando se deu conta, o grande relógio na parede da biblioteca lhe informava que várias horas haviam se passado, e seu estômago lhe comunicava, em alto e bom som, que ela tinha perdido o almoço. A Sra. Dupree estava conversando com um patrono da biblioteca do outro lado da sala e Clara acenou para ela de longe enquanto se dirigia à saída, encontrando do lado de fora um céu azul e agradável em contraste com um sol ardente. Ao caminhar de volta para casa, admirou as construções antigas e pitorescas da rua, pintadas em tons vívidos, enfeitadas com ornatos arquitetônicos. Mísulas involutas, colunas entalhadas à mão, sancas formais e amplas janelas com bandeiras. Muitas estavam em mau estado, os gradis soltos e abaulados, trepadeiras floridas e arbustos misturados com ervas daninhas que invadiam os jardins minúsculos, grandes portas de madeira rachadas e desbotadas. Mas mesmo casas assim ainda mantinham sua beleza, e Clara sentiu o coração bater mais forte ao pensar em todas as coisas nesse vasto mundo que já tinham sido amadas e que aguardavam pacientemente
para serem amadas de novo. Quando dobrou a esquina de sua rua, o solar Windial lhe surgiu à mente, da maneira como mostrado nas fotografias que ela vira. Imponente, esplêndido, com campos de cana-de-açúcar infinitos ao seu redor. Ela havia encontrado vários artigos nas colunas sociais de décadas atrás, mencionando festas e eventos realizados no solar. Os convidados haviam elogiado as boas condições e a beleza da residência e do terreno que a cercava, e as fotos comprovavam sua grandiosidade. Mas nos últimos anos, nenhuma notícia sobre a fazenda tinha sido publicada. Até onde Clara sabia, não havia ninguém morando lá. Ninguém cujo coração ainda batesse, pelo menos. Capítulo 2. Alô, Sra. Lovett? É a Clara. Olá, Clara, querida. O que está achando de Nova Orleans? Está se adaptando? É um bom lugar. Estou me adaptando bem. Clara colocou um sorriso na voz determinada a soar positiva, embora não estivesse de fato se adaptando. Ainda. Fico feliz em saber. Como ele está hoje, Sra. Lovett? Houve uma pausa antes de a Sra. Lovett responder, e a voz dela soou mais baixa do que 1 minuto antes. Ele teve uma crise ontem. Quando Clara ia começar a falar, a Sra. Lovett apressou-se para completar. Mas não foi nada sério. Ele ficou um pouco irritado e arremessou a bandeja do almoço. Demos a ele um sedativo para acalmá-lo e ainda está dormindo. Clara sentiu um aperto no peito. Ela esperava falar com o pai, nem que fosse rapidamente, apenas para ouvir a voz dele. Lágrimas surgiram em seus olhos. Ele ficou lúcido em algum momento ontem? Ontem não, querida. Clara notou o tom de lamento nas palavras da Sra. Lovett. Ela sabia o quanto a enfermeira idosa e gentil gostaria de lhe dar boas notícias. Clara havia criado uma relação de proximidade com ela durante o tempo passado na clínica ao lado do pai, antes de partir para Nova Orleans. Pode me ligar mais tarde se o quadro dele mudar? Claro! Elas conversaram mais um pouco e então se despediram. Clara colocou devagar o telefone de volta na bolsa e uma única lágrima escorreu por sua bochecha. Ela a enxugou, respirando profundamente e de modo entrecortado. Estava com saudade de casa, solitária, e teria sentido a falta do pai mesmo na melhor das circunstâncias. Mas saber que ele estava desaparecendo dia após dia e que ela estava tão longe era como ter uma faca cravada no coração. Logo ele partiria, e Clara sentiria falta dos últimos momentos preciosos que passara com ele, enquanto sua mente ainda estava lúcida, enquanto ainda sabia quem era ela. Vez ou outra, quando a neblina em sua mente se dissipava, será que ele se perguntava onde ela estaria? Será que se perguntava por que a filha o havia abandonado quando mais precisava dela? Ou será que ele se lembrava de que lhe dissera para ir embora? Ah, papai! Ela sussurrou no vazio de seu apartamento. Clara se levantou da cadeira em sua cozinha minúscula, agarrando a bolsa. Precisava de ar. Precisava fugir daquelas 4 paredes que a aprisionavam. Dançar a ajudava a se lembrar por que estava ali, ajudava a se lembrar dos sacrifícios que o pai fizera por ela. Mas era seu dia de folga, e de qualquer jeito, seu corpo precisava de descanso. Ela desejou que... O pensamento irrompeu de repente quando ela saiu para o dia abafado de Nova Orleans, a palavra desejo quicando em sua mente. Clara pegou o celular, pesquisou Fazenda Windial e encontrou o endereço com facilidade.
Minutos depois, um Uber parou perto do meio-fio e ela embarcou rumo ao muro que chora. 20 minutos depois, saiu do carro. Agora, uma leve brisa soprava e o ar em movimento era delicioso em sua pele quente. Clara suspirou alegre, inalando os cheiros doces e sazonados do verão e apreciando a diminuição do calor sufocante das últimas semanas. Acima dela, o céu exibia vários tons de cinza, as nuvens envoltas por um brilho prateado. Um bando de pássaros passou depressa pela névoa cintilante, um deles saindo da formação e seguindo isolado por uma fração de segundo antes que o restante do grupo retornasse para se unir ao membro desgarrado, completando a formação mais uma vez. Por um instante, Clara só ficou parada perto da calçada na rua estreita, sem qualquer carro à vista. Ela se surpreendeu por encontrar a rua tão deserta. Imaginou que encontraria pelo menos algumas pessoas paradas diante do muro, segurando nas mãos papeizinhos que continham desejos. Começou a caminhar na direção da estrutura de pedras à sua frente, feliz por ter escolhido um dia em que teria o lugar só para si. Envolveu o próprio corpo com os braços na altura da cintura ao se aproximar do que sabia que devia ser o muro que chora. Era uma estrutura de pedras com mais de 2 metros de altura, que, de um lado, terminava numa mata fechada e em juncos elevados perto da margem do rio Mississippi, e do outro, começava onde no passado ficavam os campos de cana-de-açúcar, que agora consistiam em uma vegetação emaranhada que cobria tudo. O meio do muro formava um arco aberto onde havia um portão de ferro. Rosas selvagens subiam espiraladas por entre as barras, criando uma confusão compacta de folhas verdes, trepadeiras cheias de espinhos e flores de um carmim vívido. Havia algo ao mesmo tempo exuberante e selvagem naquilo tudo, e um calafrio estranho, que era parte medo, parte empolgação, percorreu a espinha da garota. Ela ficou apenas olhando por um instante, pasma com o tamanho do muro e por estar, finalmente, diante daquilo que vinha ocupando sua mente havia semanas. Se era verdade que o muro chorava, não estava chorando naquele dia. As pedras estavam secas, e sua cor lembrava a do céu logo acima, com vários tons cinzentos e prateados. Pequenos raios de luz platinada brilhavam através das fendas criadas pelas rachaduras da argamassa, e era em tais espaços que se podia enfiar um pedaço de papel contendo um desejo. Eu desejo. Eu desejo. Era como se os sussurros, as esperanças, as orações ainda estivessem oscilando ao vento, de algum modo suspensas ali, como se também fossem espíritos fantasmagóricos aprisionados para sempre no ar que circunda o lugar assombrado. Controle-se, Clara, ela murmurou para si mesma. Sempre era atraída pelas histórias. Adorava saber dos causos das produções de espetáculos de dança dos quais participava. O romance e a tristeza sempre alimentavam sua criatividade e a ajudavam a entrar no personagem. Era também por isso, ela supunha, que a lenda de Wendell, de Angelina Lorraut e sua história trágica atraíam-na tanto. Mas fantasmas? Maldições? Ela não acreditava necessariamente em nada daquilo, embora também não desconsiderasse por completo tal possibilidade. De todo modo, era a história no cerne daquilo tudo que a deixava mais intrigada. E era ali que tudo começava. Ela se aproximou hesitante, a fascinação misturada com uma tristeza de tirar o fôlego. Apoiando as mãos trêmulas no muro e se inclinando para a frente, encostou a bochecha na estrutura sólida, sua mente cheia de vagas suposições do que teria acontecido do lado de dentro daquele muro.
O muro protegia a casa e o terreno de forças potencialmente nocivas. Mas quem havia protegido as pessoas que ali viveram? De repente, Clara sentiu-se totalmente arrasada ao se dar conta de todo o sofrimento angustiante, não apenas de Angelina, mas também dos escravos que tinham vivido ali, que tinham estado tão perto do local onde ela se encontrava. Ela se perguntou se o sangue e o suor deles ainda estariam misturados ao solo dos campos de cana-de-açúcar cobertos de ervas daninhas e sentiu tanta tristeza que achou que fosse chorar. Lembrou-se de quando era pequena e chorou ao ouvir sem querer uma história triste no noticiário da TV. Seu pai enxugara suas lágrimas e lhe dissera que ela não deveria chorar sempre pelo mundo, ou choraria o tempo todo. Mas papai, ela dissera, se eu não deixar minhas lágrimas saírem, não vou me afogar por dentro? Era assim que Clara se sentia agora, parada diante do muro. Seu coração se afogava lentamente. Ela tirou do bolso o papelzinho que continha seu desejo, aquele que escrevera no Uber no caminho até ali, parando ao ouvir o som discreto de algo se movimentando do outro lado, talvez um animal pequeno, ou, quem sabe, apenas o farfalhar das plantas ante o sopro da brisa. Ou talvez fosse Angelina, seu espírito fantasmagórico aguardando esperançoso do outro lado do muro, aguardando alguém que a libertasse de alguma maneira. Uma gota do sangue de Angelina trazida à luz. Ao olhar para o seu desejo escrito no papel, ela de repente se sentiu tola, não por estar fazendo um pedido, mas porque sua própria tristeza parecia tão pequena, insignificante. Clara acreditava que toda dor importava, mas a sua fazia parte da ordem natural das coisas, não? Ela suspirou alto. Como você deve achar que somos tolos e egoístas? Ela murmurou, amassando o papel na mão e fechando os olhos. Vimos aqui depositar nossos desejos enquanto você espera há décadas que o seu seja concedido, quando a vida que você levava tinha mais sofrimento do que jamais conheceremos. Clara hesitou um instante, ponderando, antes de desamassar o papel e pegar uma caneta da bolsa que levava pendurada no ombro. Ela rasgou a parte em que havia escrito seu desejo, guardando o pedacinho de papel rasgado no bolso, e então escreveu outro desejo. Depois de dobrar o papel, ela o introduziu em uma fenda estreita. Começava a se virar para ir embora quando se voltou impulsivamente para um muro, espiando pela rachadura. Uma movimentação a fez piscar, um pouco assustada, e se afastar da estrutura de pedras enquanto tomava fôlego. Com cuidado, ela se reaproximou, espiando de novo pela rachadura. Dessa vez não viu nada. Nem conseguia enxergar a casa, pois os espaços entre as pedras eram pequenos e estreitos demais. Ela só conseguia discernir um pedaço de mato. Obviamente, ao olhar para cima, dava para perceber que havia enormes carvalhos do outro lado do muro e que provavelmente eram eles que a impediam de ver a residência. O que vi? Ela continuava esperando. Pelo que, não sabia ao certo. E então, jurou ter ouvido o som de papel amassado. Chegou mais perto novamente, apoiando as pontas dos dedos no muro. Olá? Ela não sabia por quê, mas tinha a vaga noção de que algo ou alguém, o que quer que fosse, permanecia imóvel do outro lado do muro, assim como ela. Quando não obteve resposta, ela se virou, sem saber ao certo o que fazer, deslizando ao longo do muro até nele encostar as costas e apoiar a cabeça, escutando. Sentia que havia alguém do outro lado,
esperando, escutando, assim como ela. Fechou os olhos e, após vários minutos, ouviu outra vez um leve farfalhar de papel. Se não estivesse encostada no muro, talvez tivesse pensado se tratar de um pássaro em alguma árvore distante, batendo as asas para alçar voo e passar pelos galhos. Clara pressionou a bochecha contra o muro, com o ouvido direito posicionado sobre a argamassa velha, porosa e rachada, e escutou uma respiração. Seus olhos se arregalaram e seus batimentos cardíacos aumentaram. Não havia um fantasma do outro lado, e sim uma pessoa de carne e osso. Estou ouvindo sua respiração. A respiração parou de repente e Clara esperou 1 segundo, 2. Isso não quer dizer que você deva parar de respirar. Após um instante, Clara notou que a respiração agora era alta. Ela piscou, atônita. "Quem é você?" perguntou, sem saber se queria que respondessem ou não. Por um bom tempo não houve resposta, e ela estava prestes a repetir a tentativa quando uma voz masculina disse, por fim: "Meu nome é Jonah. E o seu?" A surpresa tomou conta de Clara. Havia um homem sentado do outro lado do muro, com as costas apoiadas no mesmo lugar em que ela apoiava as suas, e apenas uma barreira de pedra os separava. Por um instante, ela esqueceu o próprio nome. Clara. Clara. Ele repetiu. Uma carícia sussurrada. Ela não fazia ideia de quem era ele, mas gostou de como seu nome soou em sua voz, de como ele havia pronunciado o R enrolando a língua. "Quem é você?" Ele suspirou, um som pesado, e fez-se mais uma longa pausa. "Não sei bem ao certo." Clara franziu a testa, sem entender o que ele queria dizer com aquilo. "Você mora aqui?" "Moro." A palavra soou mais distante, como se ele tivesse virado a cabeça, e ela pressionou mais o ouvido contra a pedra, imaginando um homem sem rosto que mirava ao longe. Quando ele falou outra vez, o som veio mais de perto, como se ele tivesse voltado a cabeça para um muro novamente. Disseram que ninguém morava aqui." "Disseram?" Clara corou e balançou a cabeça. O homem nem podia vê-la. "O pessoal da região gosta de falar sobre Windale. Eu fiz algumas perguntas sobre o local." "E veio depositar um desejo entre as pedras." "Isso. Espera, você leu meu desejo? Por isso ela ouvira o farfalhar de papel?" Ele soltou uma risadinha, um som meio enferrujado, como se não costumasse fazer muito aquilo. "O papel foi jogado na minha propriedade." "Acho que você tem razão." Ela fez uma pausa. "Então é você. Você lê todos os desejos." "Não leio todos. Eu só os apanho." "Você os apanha." Ela repetiu com vagarosidade. "Então imagino que você seja o apanhador de desejos, não?" Ele se calou por um instante. "O apanhador de desejos. Sim, acho que sou." "E o que faz com eles?" "Acho que você não vai querer saber." Ela suspirou e sorriu. "Você concede esses desejos, obviamente, não?" "Eu os jogo fora." Clara soltou uma exclamação de surpresa. "Isso é terrível." "O que eu deveria fazer?"
Deixá-los no gramado para que se desfaçam com a chuva? Para que o vento os espalhe por toda a propriedade? Não sei. Jogá-los fora parece... Bem, um sacrilégio, um pecado. Sacrilégio. Isso é sério. O problema, Clara, é que não sei se esse pecado supera todos os que já cometi. Ela não sabia ao certo o que dizer sobre aquilo, então permaneceu calada. O que acha que eu deveria fazer com eles? Colocar cada um deles em uma moldura especial e pendurá-los na minha parede? A Galeria das Falsas Esperanças. É assim que eu a chamaria. Você está sendo sarcástico. Ela asseverou, notando a indignação na própria voz. Com relação aos desejos íntimos das pessoas, suas esperanças e sonhos, suas tristezas. Mas o seu desejo não é para si mesma. Clara ouviu o farfalhar do papel como se Jonah o estivesse desdobrando mais uma vez, lendo o seu desejo. Isso é particular. Foi entregue a mim. Aterrissou bem aos meus pés. Havia um tom de divertimento na voz dele, e Clara se impertigou, bufando de irritação. Ele riu mais uma vez e, apesar de tudo, Clara gostou do som. Era rouco, mas também belo e profundo. Bem, ela disse, erguendo-se e limpando as mãos. Preciso ir embora. Já percebi que depositar desejos neste muro não faz sentido. Clara percebeu que ele também havia se levantado, pois escutou o farfalhar do outro lado do muro e a voz dele veio de cima quando falou. Era mais alto do que ela. Espere. Sinto muito. Eu só estava brincando. Por favor. Ele parou de falar e ela se inclinou na direção do muro. O jeito como ele pronunciara aquelas palavras, a evidente solidão que ela notara na voz dele, tudo isso deixou o coração de Clara apertado. Por um instante, pareceu que ele estava desesperado, que não queria que ela fosse embora. Quê? Ela perguntou delicadamente, com a boca sobre uma das rachaduras estreitas. Nada. Clara fez uma pausa, colocando as mãos sobre as pedras do muro. Imagino que, morando aqui, você deve saber muita coisa sobre a fazenda, sobre a história. Sei. Poderia me contar alguma coisa, se eu voltasse? Se voltasse? Tenho folga aos domingos. É quando geralmente faço minha pilhagem de desejos, na verdade. Por algum motivo, pouca gente aparece aos domingos. Talvez seja o dia em que fazem seus pedidos na igreja. Pilhagem de desejos. Ela riu e jurou ter ouvido os lábios dele se esticando em um sorriso, mas obviamente não tinha plena certeza. Então, se eu tivesse uma ideia de como lidar de outro modo com os desejos em vez de apenas jogá-los fora, você estaria aberto a sugestões? E, em troca, poderia me falar mais sobre Windial? Talvez. Então vejo você no domingo. Dessa vez, quando ele falou, não havia dúvida de que sorria. No mesmo horário? Clara puxou o celular da bolsa e olhou para a tela. Às 6? Isso. Havia algo na voz dele que ela não conseguia identificar. Esperança? Animação? Nervosismo? Talvez espanto. Mas por quê? Clara sentia o coração bater compassado e uma sensação de calor agradável no peito.
Ela estava feliz porque agora tinha uma ligação pessoal com Windial graças ao homem misterioso do outro lado do muro. Até a semana que vem, então. Até. Ela pegou o telefone e se pôs a chamar um Uber, sorrindo à medida que se afastava de Windial, indo na direção da rua vazia ladeada por árvores. Ela se perguntava se Jonah estaria parado do outro lado do muro, espiando pelas fendas, vislumbrando pedaços dela conforme se distanciava. Capítulo 3. Junho de 1860. A festa de 18 anos de sua irmã Astrid estava a todo vapor, com os risos e as conversas dos convidados audíveis sob a música que flutuava languidamente, escapando pelas janelas e sacadas do solar Windial. Ai! Angelina sibilou ao espetar o dedão em um espinho. Ela levou o pequeno ferimento à boca por um instante e então continuou escalando discretamente a treliça em que se enroscava a roseira, carregada de perfumadas flores brancas e cor-de-rosa. E de espinhos. Ela lembrou a si mesma. Tenha cuidado com os espinhos. Espiou por cima do gradil da sacada, arregalando os olhos ao observar os convidados dançando e interagindo nas suntuosas áreas próximas. Uma mesa coberta de sobremesas havia sido posta, sobremesas que ela conhecia muito bem, pois havia ajudado a prepará-las durante toda a manhã e a tarde, e do outro lado da sala ela viu a pirâmide de taças de champanhe, com o líquido dourado e borbulhante cintilando à luz das velas. Angelina jamais faria parte daquele mundo, mas... queria ver como era. Seu olhar pousou na silhueta de um homem alto de farda, quando este pegou uma taça de champanhe, levou-a à boca e sorveu um gole da bebida. Do lado oposto da sala, ela viu a senhora do solar, Delphia Chamberlain, agarrar o braço da filha, a meia-irmã de Angelina, e conduzi-la na direção da fonte de champanhe ou talvez na direção do soldado. Quando Angelina olhou de novo para o rapaz, ele observava a mulher que se aproximava, mas então pegou Angelina desprevenida ao se virar de repente e olhá-la nos olhos. Ela engoliu um arquejo de surpresa e inclinou com agilidade a cabeça para o lado, saindo de vista. Por um tempo, permaneceu totalmente imóvel, apenas enchendo aos poucos seus pulmões com o ar que cheirava a rosas, até que, enfim, expirou profundamente. De certo, aquela troca de olhares era coisa de sua imaginação. A casa estava iluminada, repleta de velas, ao passo que o jardim estava escuro. Com o coração mais calmo, espiou devagar pela lateral da sacada, seus olhos focando direto à pirâmide de champanhe. O homem não estava mais lá. E quando ela voltou sua atenção para o local em que a senhora Chamberlain e Astrid haviam estado, notou que elas tinham sido interceptadas por um convidado, que ria e gesticulava enquanto a senhora Chamberlain parecia irritada e Astrid sorria de maneira educada. Angelina observou a festa por mais uns minutos, absorvendo o esplendor da decoração de aniversário. Arranjos extravagantes de flores por todo lado, mesas com pilhas de presentes embrulhados em papel colorido. Seu pai não economizara para celebrar mais um ano de vida de sua primogênita. Ela acompanhava o movimento dos vestidos coloridos das mulheres que giravam no ritmo da música, enquanto os homens... Este não parece ser um local muito seguro. Angelina soltou uma exclamação de surpresa. Suas mãos agarraram a madeira da treliça e outro espinho se enterrou na palma de sua mão. O homem se moveu depressa, parando abaixo dela, enquanto a moça o encarava com olhos arregalados. Angelina engoliu em seco e continuou descendo pela treliça enquanto o homem recuava um passo,
a fim de deixar espaço suficiente para que ela pousasse os pés no chão, com os braços estendidos na altura da cintura, como se estivesse preparado para segurá-la se ela escorregasse e caísse. Ela ajeitou o vestido com as bochechas ardendo de vergonha, enquanto seu coração batia descompassado no peito. Eu só... estava tentando alcançar... Uma estrela? Uma rosa para a minha mãe. Ela esteve prestes a dizer, mas as palavras dele a fizeram se calar, surpresa. Ela piscou, atônita, ao perceber os lábios dele se contraindo de um jeito engraçado. Sim, uma estrela. Ela respondeu hesitante. Então olhou para cima e observou as estrelas espalhadas feito diamantes sobre o veludo negro do céu noturno. Há tantas delas que dificilmente alguém daria por falta de algumas. Ah, e você faz isso sempre? Pegar estrelas direto do céu? Angelina inclinou a cabeça, ganhando coragem. O homem a estava provocando, e algo no modo como os olhos dele dançavam, embora sua expressão se mantivesse séria, fez com que um formigamento quente se espalhasse sobre a pele dela. Claro, já tenho várias. O homem esticou o braço de repente e Angelina arquejou, afastando-se. Os olhos dele encontraram os dela quando tirou algo dos cabelos da garota e então lhe mostrou que era apenas uma pétala de rosa enroscada em seus cachos rebeldes. E o que faz com elas? Com as estrelas? Ele inclinou a cabeça. Por acaso as usa como se fossem joias? Angelina deixou escapar uma risadinha e se afastou do belo soldado. A proximidade dele a fazia se sentir meio estranha, ruborizada e zonza, mas ao mesmo tempo energizada. E o coração dela batia como se fosse saltar do peito. Ah, não! Não tenho onde usar joias. Ela começou a caminhar, deslizando o dorso da mão nas pétalas de uma rosa vermelha aveludada. O soldado a seguiu, com as mãos para trás. Não, eu extraio a magia delas e guardo numa garrafa. Ela o fitou de relance e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Angelina estava acostumada a falar com gente branca. Ela se sentava nos joelhos do pai e lhe contava histórias desde pequena. E frequentemente brincava com seu meio-irmão e com uma de suas meias-irmãs, mas aquela era a primeira vez que conversava por mais de 1 minuto ou 2 com um branco que não fosse de sua família, e ela estava apreensiva. O homem agora tinha um sorriso nos lábios e, apesar do nervosismo, Angelina notou a covinha na bochecha esquerda dele. Entendi. E para que exatamente você usa essa poeira estelar engarrafada? Bem, eu... ainda não decidi. Ela lhe lançou um olhar. O que sugere? O soldado pareceu refletir a respeito do assunto por um instante. Bem, você poderia preparar uma poção que beberia para iluminar toda a cidade. Angelina riu, um som discreto e um tanto incerto. Mas o soldado também sorria. Então ela expirou, encarando-o com timidez. Os olhos de ambos se encontraram mais uma vez e eles pararam de andar. Qual é o seu nome? Ele perguntou, como se fosse a pergunta mais importante que já fizera na vida. Angelina olhou para a casa, onde alguém deixara escapar um guincho na forma de risada. Angelina Lorraud. O soldado estendeu a mão. John Whitfield. Ela apertou a mão dele hesitante. Nunca alguém lhe estendera a mão antes, muito menos um homem branco. E a mão dele era grande e quente. Forte. Prazer em conhecê-lo, senhor. Por favor. Ele baixou a cabeça.
Me chame de John. Os olhares se cruzaram e ela desviou os olhos, soltando a mão dele, mas a tentação era forte demais, e mais uma vez ela mirou direto nos olhos azul acinzentados do rapaz. John. Ela sussurrou, o nome dançando em seus lábios e preenchendo o espaço entre eles. Ela ouviu a porta dos fundos se abrindo e alguém proferindo seu nome, e então voltou-se naquela direção, embora as sebes do jardim não permitissem ver quem estava lá. Estou indo, mama. Ela respondeu. Então olhou para John. Tenho que ir. Ergueu as saias e deu as costas para o soldado, mas seu nome pronunciado na voz grave de John a fez parar e investigar por cima do ombro. Acho que você já bebeu a poção do pó de estrelas, Angelina Lorraud. Ela piscou surpresa. A expressão dele era tão sincera que a fez perder o fôlego. Os olhos dele se concentraram nos lábios entreabertos dela, e então voltaram a focar em seus olhos. Ela notou, pelo movimento da garganta, que ele engolia em seco. Boa noite, John Whitfield. Ela se despediu, voltando-se para ele, e depois se virou e correu, deixando um perfume de rosas atrás de si, com o coração batendo no ritmo de seus passos sobre as pedras da aléia do jardim. Acima dela, as estrelas brilhavam, e Angelina sentiu como se as tivesse bebido, como se também brilhassem dentro de seu corpo. Ela riu, e o magnífico som foi engolido pelo barulho da festa que continuava mais adiante. Capítulo 4. Onde eu estava com a cabeça? Jonah reduziu o ritmo para uma corrida leve, que depois se transformou em uma parada à sombra do cipreste desfolhado. Seu peito subia e descia depressa quando ele se curvou, colocando as mãos nos joelhos para tentar diminuir os batimentos cardíacos. Ele tinha forçado muito no treino e se sentia um pouco enjoado, mas nem assim as dúvidas em sua mente lhe davam trégua. Clara. Ele se surpreendera por falar com ela, embora ela já tivesse notado sua respiração. Outras pessoas já o haviam escutado do outro lado do muro e tinham até mesmo perguntado quem está aí, mas ele as ignorara e se divertira ao ouvi-las dando risadinhas e cochichando que aquele devia ser o espírito de Angelina. Mas agora era diferente. Mas concordar em reencontrá-la? Soar tão ridiculamente desesperado para falar com ela de novo? Por quê? Sou tão solitário assim. Deus! Ele endireitou a postura, passando os dedos pelos cabelos curtos e encharcados de suor. Sou. Merda. Sou. Ele estava pirando devido à solidão, e agora precisava tanto de companhia que estava disposto a conversar com mulheres desconhecidas através das rachaduras do muro. Patético. Só que não era apenas o fato de se sentir solitário, embora Jonah admitisse ser verdade, ainda que pudesse conversar com Myrtle e Cecil. Não. Era o desejo dela. Ajude-me a ajudá-la, Angelina. Jonah sentiu uma cãibra leve na panturrilha e começou a andar para aliviar a dor, indo na direção das ruínas do que um dia haviam sido cabanas de escravos. Ele entrou no bosque, seguindo por trilhas sinuosas, esticando a mão para tocar a madeira aquecida pelo sol e virando a cabeça a fim de enxergar com seu olho bom através da janela da cabana mais próxima. O ar mais fresco daquele lugar arborizado o inundou, e esse simples prazer fez seus ombros relaxarem. Os pássaros cantavam nas árvores, e por um instante, uma sensação de grande e inexplicável paz encheu o peito de Jonah.
Inclinando-se para a frente, ele espiou o interior da cabana vazia, onde folhas secas se acumulavam nos cantos. Angelina Lorro vivera ali. Ajude-me a ajudá-la, Angelina. A garota, Clara, havia escrito. Como se tal coisa fosse de fato possível. Ainda assim, aquilo o intrigava. Ele tinha falado com ela brevemente, mesmo assim, ela o intrigava. O tipo de compaixão altruísta que a garota demonstrava era raro. Eu sei bem. Ele vinha apanhando desejos havia quase 8 anos, juntando entre 10 e 20 por semana. Agora já não encontrava no gramado tantos desejos quanto nos anos anteriores. Windale e sua lenda só eram conhecidos pelo pessoal da região, principalmente pelos mais velhos. Aqueles que conheciam a história e a passavam adiante estavam todos mortos ou prestes a morrer e a levar a lenda consigo. O muro que chora só era uma atração local. Isso se fosse popular o bastante para ser chamado de atração, porque ficava em uma propriedade particular. Não era como se tivesse sido incluído na lista de pontos turísticos ou em sites destinados àqueles que visitam Nova Orleans. Então, os desejos que apareciam por lá eram de pessoas que tinham ouvido falar da lenda e estavam desesperadas ou curiosas o bastante para tentar. Jonah os lia de vez em quando, mas nos últimos tempos não tinha lido muitos, apesar do que dissera a Clara. Clara. Ele falou em voz alta, sua língua enrolando novamente para pronunciar o nome, e ele gostando de como soava. Gostando do leve arrepio em sua pele ao repetir aquele nome mais uma vez. O fato era, fazia tempo que ele tinha se cansado dos desejos das pessoas. Era sempre uma das 3 coisas. Desejavam dinheiro ou algum bem material, desejavam amor ou desejavam a cura para si ou para alguém estimado. Ele não julgava os desejos, só estava cansado deles. E não era como se pudesse transformá-los em realidade. Ele morava em Windale. Se havia alguém que sabia que a lenda era só isso, esse alguém era ele. Então os desejos, aqueles pedaços de papel espalhados pelo gramado, agora eram apenas coisas que ele tinha que recolher, apenas uma tarefa doméstica. Mas ele jamais tinha lido um pedido que fosse para Angelina, jamais tinha lido um desejo endereçado a um completo estranho. Aquilo o surpreendera. E fazia muito tempo que ele não se surpreendia. Ele, o monstro atrás do muro. Não, monstro não. Apanhador de desejos. Um canto dos seus lábios se curvou. Ao conversar com ela, mesmo que brevemente, deixara de ser o monstro e se transformara no apanhador. E aquilo tinha sido emocionante. Como num passe de mágica, por um instante, ele deixara de ser horrendo e deformado, arruinado, e passara a ser bom e misteriosamente encantador. Pelo menos era isso que o tom cativante da voz dela dera a entender quando ela assim o chamara. O desejo de Clara o fez se sentir curiosamente fascinado por ela, e a rápida conversa que tiveram só tinha aumentado o fascínio. Mas também fez com que ele ansiasse por coisas que estavam fora do seu alcance havia tempo, e isso não era nada bom. Era definitivamente perigoso. De forma inconsciente, ele passou a mão pela pele arruinada, sentindo as elevações repugnantes e os sulcos com as pontas dos dedos. Sim, perigoso e imprudente. Então Jonah havia passado a noite precedente tentando não pensar no assunto sempre que ele surgia em sua mente, e naquela manhã tinha forçado tanto na corrida que quase desmaiou de exaustão. Mesmo assim,
Ela não saía de sua cabeça. Aquela estranha, aquela visitante entusiasmada de voz melódica e suave, com uma compaixão rara no coração e grande interesse na fazenda Windale. Ele também havia notado tais sinais na voz expressiva da garota. Perguntava-se se essas características combinavam com os traços desconhecidos do rosto dela, e pensar no assunto lhe causou um estranho estremecimento no corpo. Sim, ela queria saber mais sobre a fazenda, sobre a história. Ainda tinha isso. O pedido dela o fez se sentir útil, como se ele tivesse algo a oferecer depois de tanto tempo se sentindo imprestável. Não era muita coisa, mas... Bem, era algo e aparentemente havia se alojado dentro de si de tal modo que ele estava tendo dificuldade para deixar o assunto de lado. Naquela manhã, a umidade do rio Mississippi havia formado uma névoa que ainda não tinha se dissipado. Ela envolvia as árvores e se enrolava em suas pernas enquanto ele a atravessava, rumando na direção da cabana que sempre atraía seu olhar durante as sessões de corrida. A cabana em questão ficava um pouco mais distante do que as outras, à sombra de um salgueiro coberto de musgos cujo tronco inclinado e retorcido parecia ter assumido sua forma ao se deixar moldar pelo vento em vez de lutar contra ele. Jonah raramente entrava nas cabanas, mas naquela manhã ele entrou, e as tábuas do piso rangeram sob seu peso. Ela adoraria ver essas coisas, ele apostava. Um grunhido exasperado saiu de sua garganta. Ela adoraria ver essas coisas. Ele nem mesmo a conhecia. Mesmo assim, quem não amaria aquilo tudo? Faziam parte da história. Até onde ele sabia, aquelas cabanas guardavam segredos por trás de suas paredes, debaixo do piso empoeirado. Embora tivessem sido esvaziadas anos atrás, talvez ainda houvesse relíquias escondidas ali em algum lugar. Ele sabia que a Sociedade de Preservação estava louca para botar as mãos naquele lugar. E para fins históricos, ele achava ótimo. Mas aquelas terras, o solar, ali era sua casa, seu santuário, um refúgio para se esconder da luz do sol. Era tudo o que ele tinha. A única coisa que ainda importava para ele em uma existência que, de outro modo, não tinha importância alguma. Ele andou pelo cômodo, retornando depressa à porta. O espaço era pequeno até para uma única pessoa, e pelo que sabia, famílias inteiras tinham ocupado aquelas cabanas minúsculas. Inacreditável. Uma parte da história dos Chamberlain da qual ele com certeza não se orgulhava. Mesmo assim, havia histórias ali. Histórias que mereciam ser contadas, ele supunha, e por isso devia elaborar seu testamento, deixando a propriedade para a Sociedade de Preservação. Ele era o último dos Chamberlain. Depois, não haveria mais nenhum. Aquele pensamento depressivo fez com que ele saísse depressa da cabana e pegasse o caminho que conduzia ao solar. Era mais um dia úmido, com o calor intenso do verão pesando sobre ele e a luz solar acariciando sua pele sem ligar para as suas marcas. Se fosse outro dia, ele teria gostado da sensação. Mas naquele dia a velha sensação, muito familiar, de estar se isolando do mundo, o oprimia. Já fazia anos que ele deixara de lado a desconfiança e permitira que o sol o tocasse, mas no momento a sensação conhecida voltou, a mesma que ele acreditava ter superado conforme foi se acostumando às suas cicatrizes, ao modo como a luz afetava seu olho ruim. Não, de repente, tudo o que ele queria era se enfiar em um canto escuro da biblioteca e se perder em um livro. "Por que está de cara feia?" Cecil perguntou. Jonah ergueu os olhos.
tão imerso em pensamentos depressivos que nem notara que estava tão perto da casa. Cecil e Myrtle estavam sentados na varanda, bebendo limonada. Um homem não pode estar de cara feia sem ter um motivo específico. Myrtle olhou para ele desconfiada e emitiu um E a propósito, estou sempre de cara feia. Ele indicou o lado de seu rosto que era eternamente carrancudo. Não tenho muita escolha. Impassível, Myrtle tomou um gole de sua limonada. Sim, mas há níveis de expressão de desgosto. E essa aí na sua cara demonstra um nível bem alto. Jonah virou o rosto para que ela enxergasse melhor e então, satisfeito por saber que ela conseguia ver perfeitamente, encarou-a estreitando o olho bom. Vocês dois não trabalham nunca? Myrtle tomou um gole demorado de sua bebida. É um trabalho em tempo integral me preocupar com gente da sua laia. Estou exausta. E você, Cecil? Cecil assentiu. Exaustão nem descreve bem como me sinto, Myrtle. Terei que tirar uma longa soneca na rede lá atrás quando terminar este copo. Foi a vez de Jonah soltar um Myrtle deu um tapinha no joelho de Cecil. Tire uma soneca, então. Preciso ir ao mercado fazer umas compras. Ela voltou-se para Jonah. Quer alguma coisa específica para o jantar? Talvez queira vir junto, Sr. Ranzinza. Ela ergueu a sobrancelha. Para mim, o que você fizer para o jantar está ótimo, Myrtle. E não quero ir junto. Pare de perguntar isso. Ela balançou a cabeça e as contas que enfeitavam uma miríade de trancinhas tilintaram com o movimento. Nem pensar. Só me demitindo para eu parar de fazer essa pergunta. Um dia desses você vai me dizer: Ora, Myrtle, minha cara, vou com você porque cansei de fingir que sou um vampiro que derrete com a luz do sol e estou pronto para encarar o mundo outra vez, pois ainda tenho algo a oferecer. Sua ida ao Winn-Dixie é um bom começo, tão bom como qualquer outro. Cecil riu, obviamente indiferente à cara feia de nível alto de Jonah. Jonah passou por eles e entrou na casa. Não espere por mim. Sou um caso perdido, Myrtle. Ele murmurou. E ele não tinha nada a oferecer. A menos que assustar criancinhas fosse considerado um esforço louvável. Myrtle e Cecil devem tê-lo escutado, já que Cecil gritou. Se a gente acreditasse nisso, já teria ido embora faz tempo. Jonah suspirou, mas se encheu de gratidão mesmo assim, substituindo parcialmente o desânimo que preenchera seu peito quando ele estivera naquelas cabanas e o acompanhara até sua casa, feito espíritos capazes de invadir o seu peito e deixar seu coração apertado. Porque o fato era que ele amava Myrtle e Cecil e não podia viver sem eles, e os dois sabiam muito bem disso. Se não fosse por eles, Jonah Chamberlain estaria total e completamente só. Ele não podia desejar coisas que nunca havia tido. Não podia. Sim, ele tinha se encantado pela garota. Clara. Mas não podia se deixar encantar mais. Talvez ela voltasse ao muro na semana seguinte. Talvez não. Ele não se importava. Porque, de qualquer maneira, ele prometeu a si mesmo: não estarei lá. Por que diabos estou aqui? Jonah se sentou no chão perto do muro, à sombra de um carvalho velho e gigantesco, no mesmo lugar em que se sentara na semana anterior. Dobrou um joelho, apoiando o braço ali enquanto esperava. O dia começou a se transformar em noite, com o silêncio que acompanhava o pôr do sol em Windale. Seu coração estava acelerado em virtude da ansiedade, e ele tentou se acalmar respirando fundo.
Idiota, murmurou. Você nem a conhece. Talvez ela nem venha. Você prometeu a si mesmo que não viria. Minutos depois, ele ouviu ao longe o som de uma porta de carro sendo fechada e depois passos leves de alguém se aproximando. Você está aí, Jonah? Ela perguntou, sua voz vindo de cima em relação ao lugar onde a bochecha dele estava encostada na pedra. Ele tentou não responder. Tentou de verdade. Se ficasse em silêncio por tempo suficiente, ela teria ido embora e levaria consigo aqueles sentimentos indesejados. Sim. Ele respondeu por fim, tentando soar entediado, mas sem sucesso. Em vez disso, havia empolgação em sua voz, e Jonah fechou os olhos enquanto repreendia a si mesmo. Mas antes que fosse longe demais, um cheiro forte e pungente chegou até ele através de uma rachadura, atingindo-lhe o nariz e transformando sua expressão em uma careta confusa. Que cheiro é esse? Ela cheirava mal. Isso era... Não, isso era bom, uma descoberta positiva. Ele, sem dúvida, não gostaria de conhecer alguém cujo cheiro agredisse seu nariz daquele jeito. Não que ele pudesse ser muito exigente, na verdade. Afinal, ele agrediria os olhos dela se ela o visse. Mas mesmo assim, aquilo era algo positivo. Algo a que se agarrar. Clara riu baixinho e o som era melodioso. Doce. Óleo medicinal caseiro. Dá para sentir daí? Minha vizinha, a senhora Guillot, jura que ajuda com as dores musculares. Passei o dia todo enjoada por causa desse cheiro. Acho que o modo de ação deve ser fazer você desmaiar e ficar imóvel o dia inteiro, resultando em 0 distensão muscular. Jonah sorriu, encantado mais uma vez, apesar do mau cheiro. E por que sua vizinha lhe deu óleo medicinal caseiro? Ah, eu sou bailarina. Dores musculares fazem parte do trabalho. Bailarina? Sim, sou bailarina aprendiz do balé de Nova Orleans. Eu me mudei para cá há uns meses. Aluguei o apartamento de um conhecido da minha professora na margem oeste do Mississippi, na paróquia de Jefferson. Ah. Ele poderia dizer com sinceridade que não conhecia nenhuma outra bailarina. Então não tem família aqui? Não, vim sozinha. Minha família, quer dizer, agora é só o meu pai, mora em Ohio. Ela terminou a frase num tom mais baixo do que quando começara, com um tipo de frustração logo abaixo da superfície. Jonah reconheceu o tom, pois o conhecia muito bem. Era... tristeza. Será que ela também é solitária? Ele se perguntou, e um leve aperto no peito o pegou de surpresa. E então, tem alguma ideia do que fazer com relação ao descarte de todos os desejos que jogam aqui? Ela ficou calada e ele a ouviu se mexer, como se estivesse encontrando uma posição melhor para permanecer sentada, talvez se alongando, considerando a gravidade do assunto. Ele se perguntou como ela seria. Uma bailarina. Imaginou uma pessoa magra com os cabelos puxados para trás e presos num coque apertado. Antes ele já teria dito, pela voz dela, que era uma garota, e agora estava mais certo ainda sobre isso. Pelo que sabia, bailarinas não tinham carreiras muito longas, e a voz dela indicava que a sua estava apenas começando. Na verdade, tenho. Pensei no assunto a semana inteira e tive uma ideia. Tudo bem, diga. Sou todo ouvidos. Bem, ela começou a dizer, e sua voz soou tão séria, tão decidida, que ele não teve como não sorrir.
Foi um pouco difícil e os músculos de seu rosto hesitaram desajeitados por um instante. Mas sim, agora ele se lembrava como era sorrir. O importante é o desejo, mas o papel em que ele é escrito deve ter algum tipo de... não sei. Poder também. Ok. Certo. Então o descarte do papel deve ter algum significado. Foi o que você argumentou na semana passada. Aham. Ela disse, e ele pôde vê-la assentir. Ela era uma garota com uma risada doce, uma voz límpida e agradável, um charme que o fascinava e um rosto que ele não conseguia imaginar. No entanto, ela soava bonita. Isso é possível? Vamos pegar Angelina como exemplo. Você conhece toda a história de Angelina Lorreau, certo? Claro. Cresci ouvindo essa lenda. Meus empregados, Myrtle e Cecil, juram que a veem vagando pelo jardim. Oh! A voz dela ganhou um tom ofegante, quase sonhador. Jonah achou que deveria acabar com a esperança que havia notado na voz dela. Embora Myrtle seja meio cega e Cecil... Bem, digamos que Cecil sempre concorda com qualquer coisa que Myrtle disser. Clara riu e então se calou por um instante. Tudo bem. Em todo caso, sabe que Angelina conheceu John Whitfield e se apaixonou por ele no Jardim de Rosas, o mesmo lugar em que se matou. Diante da fonte. Ela fez uma pausa. Eu não sabia disso. De repente ela soou triste, como se imaginando a cena, o corpo de Angelina caído em frente à fonte, ao passo que a água cascateava e borbulhava perto dele, o sangue encharcando a grama. Ou pelo menos foi assim que Jonah havia imaginado quando lhe contaram a história na infância. E a imagem ficou com ele para sempre, como em geral acontece com as imagens formadas nessa época da vida. Clara pigarreou. Ok, então o Jardim de Rosas teve um papel importante tanto na vida quanto na morte de Angelina. E se você deixasse os papéis de molho até desintegrarem e os misturasse na cobertura de solo para plantas? Afinal, papel é biodegradável. Jonah franziu o senho. É essa a sua ideia? Sim. Qual é o problema? Tem um significado. Você estaria depositando os desejos no local onde dizem que ela vaga. Parece trabalhoso. Ela fez uma pausa e então suspirou. Eu sei. Com certeza você é ocupado. Não sou ocupado. Na verdade, Bem, sou o oposto de ocupado. Mesmo assim, não sou muito de jardinagem. Ela se calou por um instante e quando ele já estava prestes a chamá-la, Clara perguntou. Por que você é o oposto de ocupado? O que quer dizer? Nada. Além disso, a maioria dos papéis é branca. Não acho que cobertura de solo dessa cor seja muito atraente. Ela permaneceu em silêncio e Jonah notou seu desânimo. Quando falou novamente, o tom de sua voz revelou que os instintos dele estavam certos. Tem razão. Pelas fotos que vi na internet, esta é uma propriedade formidável. É evidente a importância de mantê-la em perfeitas condições. Uma pontada de vergonha o fez mudar de posição. Bem, para ser sincero, eu poderia me dedicar mais a essa tarefa. Mas o fato é que, para manter a propriedade como deveria, ele precisaria da ajuda de mais pessoas além de Myrtle e Cecil, e não queria que mais ninguém cruzasse os portões. Então, enquanto vivesse ali, o lugar continuaria em estado de abandono. Mas no fundo ele gostava da ideia. Não porque fosse colocá-la em prática.
Ele não perdia tempo com o jardim, mas porque revelava uma doçura que só aumentava o encanto de Clara. E deixava claro que ela havia de fato considerado o assunto, o que significava que havia pensado nele, Jonah, durante a semana, e não tinha como não gostar de saber disso. Fale sobre você, Clara. Não tenho muito o que falar. Sou do Centro-Oeste. Danço desde os 4 anos. Ela pigarreou e Jonah ouviu as costas dela deslizando para cima contra as pedras rústicas. Maior sonho se tornou realidade quando fui selecionada para fazer parte do balé de Nova Orleans. Em alguns meses será a estreia de O Lago dos Cisnes e tive a sorte de conseguir um papel. Sou um dos cisnes. É um sonho realizado. Ela repetiu, embora seu tom desanimado fizesse Jonah se questionar se era mesmo verdade. Então por que você parece tão triste ao falar sobre o assunto? Clara deixou escapar um som de surpresa. Eu não estou triste. É que... Ela deixou a frase morrer e mais uma vez ele ouviu o tecido do que quer que ela estivesse usando deslizando contra as pedras, dessa vez para baixo. Meu pai, ele tem Alzheimer. Ele me criou sozinho com um salário de motorista de ônibus. Ele se sacrificou muito para que eu pudesse dançar. Nunca perdeu uma apresentação, nunca. Sempre estava lá, com uma rosa vermelha depois de cada apresentação. Todo o dinheiro gasto com aulas e depois com sapatilhas, fantasias. Quando eu tinha 15 anos, consegui um papel importante na companhia de dança da cidade. Fiquei tão orgulhosa, mas tinha sido um ano difícil. Tinha acontecido uma greve onde meu pai trabalhava e ele não recebia há alguns meses e... Lembro que um dia acordei cedo e o ouvi chegar em casa. Eu me levantei, olhei pela janela e o vi retirando a placa da pizzaria do teto do carro. Meu pai, de 55 anos, havia aceitado outro emprego, de entregador de pizza, para que eu pudesse participar da apresentação. Nunca toquei no assunto, nem ele, mas jamais esqueci. Ela respirou fundo e então fungou. Jonah sentiu um aperto no peito. Ouvir Clara dividindo sua tristeza fazia todo o sofrimento dele desaparecer. Desculpe, ela disse. Pelo quê? Jonah perguntou delicadamente. Não sei. Ficar toda sentimental. Você nem me conhece. Aí é que está, no entanto. Era como se de algum modo ele a conhecesse, ou, pelo menos, soubesse informações sobre ela que só poderia saber se a conhecesse pessoalmente há muito mais tempo. Será que isso acontecia porque a sinceridade é maior quando você não conhece a outra pessoa do que quando conversa com ela cara a cara? Ou era assim porque se tratava dela? É isso que estamos fazendo, não? Sim. E ele notou que Clara tinha virado a cabeça para que sua boca ficasse mais próxima da rachadura no muro à sua esquerda. Ele esticou um dedo, percorrendo com a ponta a pequena fenda. Sentia-se meio bobo, mas ela não tinha como saber o que ele estava fazendo, então por que se preocupar? Então, ele disse depois de alguns instantes. Seu pai, que se sacrificou tanto para que você pudesse dançar, não verá o resultado de todo o sacrifício. É, ela disse. É isso. Ele tem momentos de lucidez, mas atualmente são poucos e raros. Ele nem me reconheceu quando fui visitá-lo antes de vir para cá, e faz semanas desde que ouvi a voz dele pela última vez ao telefone, e mesmo naquele dia ele não conseguia me situar. E, meu Deus, como doeu.
Eu devia ter dito a ele mais vezes o quanto apreciava seu sacrifício e que sabia o quanto ele dava duro por mim. Nunca tive a chance de me despedir, embora ele não tenha partido de verdade e... Ela fez uma pausa e inspirou novamente. Isso me deixa arrasada, Jonah. Acaba comigo. Jonah ficou em silêncio por um instante, absorvendo as palavras dela. Sinto muito, Clara. Deve ter sido muito difícil deixá-lo. Foi. Eu queria que ele viesse morar aqui, mas ele insistiu em ficar em Ohio. Foi um de seus últimos desejos e acho que, na verdade, ele queria me deixar livre para voar. Mas em certos dias acho que deveria largar tudo e voltar para ele, passar o tempo que lhe resta ao seu lado, aproveitando seus últimos e raros momentos de lucidez, mesmo que ele não tenha muitos. Em vez disso, estou aqui, fazendo exatamente o que ele queria que você fizesse, Clara. Ele iria querer que você ficasse aqui. Não conheço o seu pai, mas aposto o que quiser que ele diria que você está exatamente onde ele gostaria que estivesse. Honre o sacrifício que ele fez, dançando com todo o seu coração. Por ele. É o que ele gostaria mais que tudo. Clara deixou escapar um misto de risada e soluço, e sua voz soou mais próxima novamente. Tem razão. Obrigada, Jonah. Obrigada por suas palavras. Era o que eu precisava ouvir. Você não faz ideia. O som de um veículo se aproximando e então freando chegou aos ouvidos de Jonah instantes antes de ele ouvir o farfalhar das roupas de Clara ao se levantar. O carro chegou. Preciso ir. O carro? Ok. Ei, foi bom conversar com você. Também gostei da nossa conversa. Ela fez uma pausa e Jonah notou que prendia a respiração. Dei minha ideia sobre os papeizinhos, por pior que fosse. Jonah abriu a boca para dizer que ela estava enganada. Ele tinha gostado da ideia. Mas Clara deixou escapar uma risada discreta e prosseguiu. Mas você não cumpriu sua parte do acordo. Deveria ter me dado alguma informação histórica. Havia um tom de provocação em sua voz, e os lábios dele se curvaram. Acho que não cumpri, não é? Ela parecia estar aguardando. Ele ouviu a respiração de Clara através da fenda do muro, na altura de sua garganta. Se quiser voltar, eu... Ótimo! Até domingo que vem, então. Havia um sorriso na voz dela, e quando Clara voltou a falar, sua voz veio de mais longe. Tchau, Jonah! Tenha uma boa noite! Ele se locomoveu depressa até onde imaginou que o carro tivesse parado, do outro lado da grande barreira que havia entre eles, e aproximou seu olho bom de uma das fendas maiores do muro. Não conseguiu enxergá-la bem. Só viu vagamente um corpo magro vestido com uma blusa branca e cabelos cor-de-mel esvoaçando para os lados enquanto ela dava uma corridinha na direção do veículo. Para longe dele. Jonah não queria se sentir insatisfeito com o pouco tempo que passara com ela, mas se sentia. Sentia mesmo. Capítulo 5. Ele lhe dera paz. Jonah, o homem atrás do muro. O apanhador de desejos. Clara realizou com perfeição um grand jeté, pousando em sua marca e mantendo a pose enquanto um dos bailarinos executava o seu movimento. A sensação de paz continuava a envolvê-la feito um cobertor quentinho. Sim, ela pensou, é isso. Ali era onde seu pai gostaria que ela estivesse, nenhum outro lugar. Dance com todo o seu coração. Jonah havia dito, e era isso que ela faria. Que engraçado, pensou.
Aquele tinha sido seu desejo original, ficar em paz com relação à situação do pai. E conseguira. Em apenas um instante, Jonah dera um jeito de realizar seu maior desejo. Clara sorriu para si mesma à medida que começava a se mover de novo, os outros bailarinos esvoaçando pelo palco com ela. Ela o havia chamado de apanhador de desejos, mas talvez ele também tivesse o dom de realizá-los. Pelo menos no caso dela fora assim. Clara! Madame Fournier chamou a garota enquanto esta deixava o edifício com a bolsa de lona pendurada no ombro. Você dançou lindamente hoje. Ela abriu um sorriso tenso, sinal de que não ficara impressionada, mas, mesmo assim, o coração de Clara bateu mais forte. Muito obrigada, Madame Fournier. Até amanhã. Ela deu um sorriso largo, deixando a porta vai e vem fechar atrás de si. Já eram 7 da noite e Clara sentiu um desejo súbito de ir até o muro que chora, chamar Jonah, contar-lhe sobre o seu dia e expressar o quanto ele a havia ajudado com suas palavras sinceras. Mas obviamente seria estupidez. Eles mal se conheciam. Ele não iria gostar que ela aparecesse em sua casa, ainda que do lado de fora, sem ter sido convidada. Afinal, ele já não estava cheio de todas aquelas pessoas indo até lá do nada o tempo todo? Amigos aparecem de surpresa às vezes, mas eles dois não eram amigos de verdade. Ou eram? Pensamentos sobre Jonah, sobre o vínculo incomum que ela sentia se formar entre ambos, a acompanhavam na volta para casa, e quando desceu do ônibus, ela avistou o homem que vendia artigos de hortifruti e flores sob um toldo improvisado na esquina, guardando seus produtos. Um borrão vermelho chamou sua atenção e ela percebeu que naquele dia ele tinha rosas vermelhas na barraca. Num impulso, Clara atravessou a rua sorrindo ao se aproximar do senhor. Ele retribuiu o sorriso, sua pele enrugada formando centenas de dobras, seus olhos se estreitando de um jeito gentil. Com licença, senhor. Sei que está fechando, mas será que ainda dá tempo de comprar um buquê de rosas? Claro que sim. Qual prefere? O homem apontou para um buquê vermelho e depois para um cor-de-rosa. O vermelho, por favor. São as flores favoritas do meu pai. Ah, um típico cavalheiro. Gosto disso. Clara pegou a carteira, inclinando a cabeça ao entregar o dinheiro ao homem. E é mesmo. Vim de Ohio e estou morando aqui há pouco tempo, mas vi as rosas e pensei nele. Meio que me fez lembrar de casa. O homem recusou o dinheiro. Bem, então considere estas rosas as minhas boas-vindas a Nova Orleans. Ah, não posso aceitar. Clara estendeu novamente as notas ao homem, mas ele as recusou mais uma vez, rindo. É melhor ir para casa e colocar as flores na água antes que comecem a murchar. Ele deu uma piscadela e lhe ofereceu um sorriso caloroso e gentil. Relutante, Clara baixou o braço. Se é assim... E toma! Ele lhe entregou uma planta com florezinhas num vaso de terracota. Leve um mimo. O vendedor riu ante a perplexidade dela. É o que nós de Nova Orleans chamamos de brinde. Agora você tem algo bonito para pôr dentro de casa e também do lado de fora. Coloque nos degraus de entrada. Minha mãe sempre dizia que a melhor maneira de receber bem as pessoas em casa é mostrando que se importou em enfeitar o lugar para causar uma boa primeira impressão. Com uma mão, Clara segurou a planta contra o corpo e com a outra agarrou o grande buquê de rosas, inalando seu doce perfume e ponderando que era melhor ir logo embora, antes que o homem começasse a lhe dar mais itens de graça e a fizesse se sentir ainda mais culpada.
Embora... O fato era que, apesar de ser uma pessoa que sempre pagava pelas coisas e era honesta com os outros, aqueles 2 presentes singelos, gestos de pura bondade, tinham tocado seu coração. Mimo. Aquele homem podia não saber, mas tinha acabado de ganhar uma freguesa para toda a vida. Ela abriu um sorriso largo. Obrigada. De verdade. Fico muito grata. A propósito, meu nome é Clara. Ela imaginou que ele entenderia o fato de ela não lhe dar a mão. Ele sorriu também. Clara, é um prazer conhecê-la. Israel Baptiste. Mais uma vez, obrigada, Sr. Baptiste. Clara segurou bem os pertences e venceu a pequena distância até sua casa. Quando chegou, parou diante da porta do apartamento. Ela não tinha degraus de entrada, mas perto da porta havia um cantinho com espaço suficiente para uma planta. Clara se abaixou sorrindo e deixou ali o vaso de terracota. No domingo, ela voltaria para ver o Sr. Baptiste e comprar ingredientes frescos para preparar uma lasanha vegetariana. De repente, ela se pegou pensando se Jonah gostava de lasanha. Ela poderia... Não, eu não iria tão longe, decidiu. Ainda não. Clara levaria um pedaço para a Sra. Guillot. Mas era bom saber que havia pessoas com quem gostaria de dividir a refeição se decidisse cozinhar. Clara olhou mais uma vez para a planta, admirando como as flores amarelas iluminavam o espaço de concreto, antes tão lúgubre. Fazia do lugar um lar. Meu pai gostaria disso. Ela, enfim, estava se adaptando. No domingo, como planejado, Clara caminhou alguns quarteirões até a barraca do Sr. Baptiste e o cumprimentou com um sorriso caloroso ao se aproximar. Olá, Clara. Como vai? Vou bem, obrigada. As rosas continuam tão frescas e belas quanto há alguns dias. Que bom. Minha esposa, Marguerite, cultiva as flores no jardim de nossa casa e faz um ótimo trabalho. Ela deve adorar jardinagem. Sim, adora. Aquela mulher poderia passar o dia inteiro com suas plantas. Entra em casa toda suja de terra e parece tão feliz quanto uma cotovia. Havia carinho no olhar dele ao mencionar a esposa, e Clara suspirou por dentro. Ver a expressão de um homem mudar completamente ao dizer o seu nome era algo com que ela só podia sonhar. Você gosta de jardinagem, Clara? Não sei, nunca fiz. Ela se inclinou sobre a banca coberta de legumes, o cheiro de alimentos maduros e de terra chegando ao seu nariz. A gente tinha um quintalzinho em Ohio, só com grama. Meu pai trabalhava muito e não tinha tempo de cuidar de mais nada. E eu estava sempre ocupada com coisas da escola. E aqui, bem, mal tenho espaço para um vaso de planta. O Sr. Baptiste riu e Clara sorriu para ele. Vou encher a cesta com estes legumes que parecem saborosos. Ela avisou, pegando a cesta e depositando 2 tomates grandes em seu interior. Ela olhou de relance para o Sr. Baptiste e um pensamento lhe ocorreu. Ele parecia ser bem idoso. Talvez não tanto quanto Dory Dupree, que já devia ter quase 100 anos, mas certamente estaria na casa dos 80 ou 90. Sr. Baptiste sempre morou em Nova Orleans? Sim, nasci e cresci aqui. Clara assentiu enquanto escolhia as abobrinhas. Tenho pesquisado sobre a fazenda Windial e a história de fantasma ligada ao muro que chora. O Sr. Baptiste fez uma careta discreta. Ah, história triste, não? Sim. Clara colocou uma abóbora de um amarelo forte na cesta e então parou.
Estou completamente fascinada por ela. Não a culpo. Há certo mistério em torno daquele lugar antigo. É uma pena estar abandonado. Clara abriu a boca para mencionar Jonah, mas refletiu melhor e decidiu não dizer nada. Ela não sabia bem por que hesitava em contar ao Sr. Baptiste que havia gente morando lá. Só que Jonah obviamente preferia que não dissesse nada, já que todos acreditavam que a propriedade estava vazia. Sem dúvida, ele devia entrar e sair discretamente, de modo a não revelar a ninguém sua presença. Será que mantinha todas as luzes apagadas à noite? Essas dúvidas ocorreram de repente a Clara, que fez uma anotação mental de que deveria perguntar tais coisas a Jonah. Por que tanto segredo? Em todo caso, e independentemente de quais fossem seus motivos, ela não pensava em entregá-lo. E por mais estranho que fosse, ela se sentia possessiva com relação a ele. Ele era o apanhador de desejos dela. Sim, é uma pena. Escolheu mais alguns legumes, pensando mais um pouco. Ela sabia sobre a lenda, a maldição e o enigma. Pesquisara por conta própria sobre Windial e esperava que Jonah lhe contasse mais alguma novidade mais tarde naquele dia. Mas provavelmente ele não teria muita informação sobre John Whitfield, certo? Talvez o Sr. Baptiste pudesse esclarecer melhor quem ele fora. Sr. Baptiste, sabe alguma coisa sobre John Whitfield, o homem que traiu Angelina Lorraud? O Sr. Baptiste coçou o queixo, correndo os dedos pela barba grisalha e áspera. Não sei muita coisa sobre a família dele. Deixe-me ver. Em algum momento ele foi noivo de Astrid, a filha mais velha dos Chamberlain, não foi? Clara pairou a mão suspensa no ar, segurando um pimentão que pretendia pôr na cesta. Ah, foi? Foi assim que traiu Angelina? Ficando noivo de sua meia-irmã? E ainda assim ele nunca se casou com ela? O Sr. Baptiste mantinha os olhos fixos no céu, como se tentasse recuperar suas lembranças guardadas nas nuvens. Já faz muito tempo que minha avó contou essa história. Obrigada a todas as mães e avós, Clara pensou. Parecia que elas é que tinham contado a história de Angelina, passado as informações para as gerações seguintes. Talvez sentadas na beirada de camas, em cadeiras de balanço, diante de lareiras e em balanços de varanda. Os homens também contavam histórias, é claro, mas eram as mulheres que se lembravam dos detalhes do coração. Eram as mulheres que passavam adiante a essência de quem se lembravam. O Sr. Baptiste balançou a cabeça, como se desistisse de tentar recuperar aquelas lembranças, e Clara sentiu-se desapontada. Mas então ele ergueu um dedo. Me lembro que minha mãe contou que sua tia tataravó Lottie tinha sido chamada à casa de John Whitfield para cuidar dele quando ele contraiu tuberculose. Tia Lottie era enfermeira e na época era muito comum atendimento domiciliar. O médico tinha feito o diagnóstico de tuberculose e lembro de ouvir minha mãe dizer que John não quis ser tratado. De acordo com tia Lottie, pelo menos. Poderiam tê-lo salvado, ela falou. O caso não era sério quando ele foi examinado. Imagino que era orgulhoso demais. Ou talvez quisesse morrer. Dizem que ele sofria com os flashbacks. Clara assentiu, franzindo a testa. Sim, ouvi dizer. Ela se perguntou por que um homem recusaria o tratamento médico que lhe era oferecido. Até onde sabia, tuberculose era horrível, um jeito doloroso de morrer.
Por que alguém escolheria isso? Ou era como o Sr. Baptiste havia dito? Ele era simplesmente orgulhoso demais e acreditava que poderia vencer a doença sozinho, sem ajuda médica. Clara ainda conversou com o Sr. Baptiste por mais uns minutos, mas outros fregueses começaram a aparecer trazendo cestas e enchendo-as com produtos de hortifruti frescos. Então, ela pagou por seus itens e desejou um bom dia ao Sr. Baptiste. Ela iria para casa preparar 2 travessas de lasanha, uma para si e outra para a Sra. Guillot, embora a Sra. Guillot provavelmente fosse insistir em pagá-la com um frasco de óleo medicinal caseiro tóxico. E depois, Clara prestaria uma visita ao seu apanhador de desejos. A jovem sorriu todo o caminho de volta para casa. Seu mundinho estava se expandindo. Capítulo 6. Agosto de 1860. Com nervosismo, Angelina deslizou a mão pela estrutura de madeira da cama ao se dirigir até a janela. Uma brisa leve soprava do rio Mississippi e o salgueiro lá fora envergava seu tronco jovem e fino. Uma lufada de ar fresco se infiltrou no calor e Angelina suspirou e inclinou a cabeça para trás, deixando por um instante que a brisa refrescasse sua pele corada. Ela ouviu o piso ranger atrás de si e um misto de euforia e terror correu por suas veias, deixando seu coração aos pulos. Ela se virou, agarrando o parapeito da janela às suas costas enquanto ele entrava com o rosto ruborizado e gotas de suor brilhando na testa. Ele levantou o braço e usou a manga de sua camisa para enxugar a perspiração, com um sorriso radiante no rosto. Havia tomates suficientes para alimentar um batalhão. Ele deixou a cesta no banquinho junto à porta e Angelina acompanhou o movimento com os olhos, absorvendo a gama colorida de legumes da horta, ainda com torrões de terra de onde tinham sido colhidos. Angelina voltou o olhar para a cara de satisfação pessoal dele, incapaz de segurar uma risada. Alguém vai apanhá-lo arrancando legumes da horta dos Chamberlain. E então o que você dirá? Você disse que ninguém mais cuida da horta, só você. Angelina virou a cabeça e olhou para baixo, e depois para os olhos dele, com um sorriso ainda nos lábios. Bem, nunca se sabe quem pode aparecer e ver que não estou lá. Não sei se vale a pena correr esse risco. John a vinha visitando em semanas alternadas fazia 2 meses, com a desculpa de estar na fazenda com o único propósito de tomar chá com a Sra. Chamberlain e Astrid. 20 minutos depois de John se despedir das mulheres e de Angelina recolher o jogo de chá, ela dizia à mãe ou à ajudante de cozinha que ia colher legumes na horta. Mas, em vez disso, ela se encontrava com John na cabana vazia que ficava perto do jovem salgueiro. Para encobrir a mentira da colheita de legumes, o próprio John enchia uma cesta para Angelina levar quando voltasse à cozinha, garantindo assim que pudessem passar o maior tempo possível juntos. E então eles se encontravam ali, onde conversavam e conversavam, até que Angelina tivesse que voltar correndo para a casa antes que alguém fosse procurá-la ou desconfiasse de algo. E depois, mais tarde, deitada na pequena cama que dividia com a mãe na cabana, ela relembrava as palavras que os dois tinham trocado, as histórias que ele havia lhe contado sobre o exército, sua família, sua vida, tão diferente da dela. Ela fechava os olhos e imaginava o movimento das bochechas dele ao sorrir, a covinha que se formava e lhe dava frio na barriga. Lembrava-se de como às vezes John tocava os dedos dela, tão hesitante, enquanto conversavam, e era como se ela ainda pudesse sentir o toque dele arrepiando sua pele. John a tocava como se ela fosse preciosa, talvez frágil a ponto de quebrar.
E depois que começava, havia sempre alguma parte dele, a mão, um dedo, o interior da coxa, tocando a pele dela até a hora em que se separavam. John chegou mais perto e Angelina pôde sentir o cheiro marcante de suor masculino, a transpiração resultante do esforço que ele fizera por ela e, aparentemente de bom grado, a julgar por sua expressão. Aquilo fazia o sangue em suas veias correr de um jeito estranho. Mais rápido ou mais devagar, ela não sabia ao certo. Só o que sabia era que aquilo a assustava e a empolgava ao mesmo tempo. Para mim vale a pena. Espero que para você também, ele disse, e ela poderia jurar ter notado nervosismo em suas palavras, como se ele tivesse medo que Angelina respondesse que para ela não valia a pena. A ideia lhe deixava meio mole, como se os seus músculos derretessem um pouco. Ele apreciava tanto quanto ela o tempo que passavam juntos. Ele queria mais tempo, mais dela. Mas falar sobre riscos lhe trouxe à mente o quanto era perigoso o que estavam fazendo, e ela desviou o olhar com a testa franzida. Aquele namorico, aquele tipo de encontro, era imprudente. Não fazia o menor sentido. Então por que ela não conseguia deixar de ir até a cabana semana após semana, com aquela alegria enorme no peito, com os olhos tão ansiosos para apenas vê-lo, que ela mal conseguia pensar direito? O que foi, Angelina? Ele chegou mais perto, segurando suas mãos entre as dele, aquelas mãos quentes e fortes que a faziam se sentir ao mesmo tempo segura e desprotegida. O olhar dela se deteve nos dedos entrelaçados, os dele de um dourado claro, os dela de um tom de bronze escuro. Ela se soltou e se virou para a janela, observando as margens dos campos de cana-de-açúcar. As plantas estavam altas demais para que enxergasse os trabalhadores ali no meio. Mas ela sabia que eles estavam lá. Ah, sabia muito bem. Ela já havia ajudado a mãe a cuidar das feridas deles quando retornavam após um longo dia de trabalho impiedoso. Angelina misturava o bálsamo que aliviaria e relaxaria os músculos exaustos e a pele rachada deles. Eu nunca lhe disse por que esta cabana está vazia, John. Ele não respondeu, mas ela sentiu o calor do seu corpo atrás de si, percebeu o cheiro almiscarado de sua pele, notou o quão perto ele estava pelo arrepio em sua nuca. Um escravo chamado Elijah e sua mãe moravam aqui. Ele era um homem forte de ombros largos com a cabeça de uma criança pequena. Angelina se lembrou do homem/menino que sempre tinha um sorriso estampado no rosto, e pensar nele fez seu estômago revirar. Um homem da cidade disse que Elijah havia mostrado suas partes íntimas para a esposa dele. Disse que o escravo havia baixado as próprias calças no meio da rua e chocado tanto a mulher que ela caiu dura e morreu. Angelina fez uma pausa para se recompor. Elijah, ele estava sempre mexendo naquela corda que servia de cinto. Sempre amarrando e desamarrando. Ele era tímido, nervoso, apenas uma criança por dentro. Não quis fazer mal a ninguém. Dizem que continuou sorrindo mesmo quando colocaram o laço em seu pescoço. Angelina se virou e encarou John. Os olhos dele exibiam a mesma tristeza que ela sem dúvida exibia nos seus, a tristeza que ela sentiria para sempre em seu coração toda vez que pensasse em Elijah e na injustiça que ele havia sofrido. Mas ela também viu um brilho de raiva nos olhos de John, e foi aquilo, mais do que a tristeza, que fez com que ela confiasse nele. O Sr. Chamberlain não fez nada para impedir?
Angelina balançou a cabeça. Aconteceu antes que ele tomasse conhecimento. Ele fez um escândalo por não ter sido informado de imediato sobre a situação. Mas do que adiantou? Elijah já estava morto. John moveu as mãos para os braços dela e a puxou para perto. O choque a invadiu por um instante antes que ela se inclinasse na direção dele. Ela nunca tinha sido abraçada por um homem, nunca tinha estado tão próxima de alguém, exceto de sua mãe quando era pequena. E estar nos braços de outra pessoa era tão bom, bom demais, tão necessário. Angelina. Ele sussurrou nos cabelos dela. Jamais deixarei que algo desse tipo aconteça com você. Eu a protegerei. O mundo está mudando dia após dia. Há tanta coisa acontecendo. Você não faz ideia. É claro que eu não faço, ela pensou, as palavras martelando em sua cabeça. Como poderia? Seu pequeno mundo começava e terminava na fazenda Windile. Ela levantou a cabeça, olhando para o rosto dele, seus lábios tão próximos que dava para sentir o hálito dele em sua pele. Cheirava ao chá de hortelã que ele havia bebido pouco tempo antes com Astrid, que olhava para o homem que agora estava tão perto de Angelina, com evidente cobiça. O homem com quem a Sra. Chamberlain queria que sua filha se casasse por causa da fortuna da família dele. Um plano ao qual obviamente vinha se dedicando com muito empenho. Sim. Angelina estava brincando com fogo de muitas maneiras. Mas não rápido o bastante, John. E como pode me proteger? Você é só um. Diz que o mundo está mudando, mas não tenho provas disso. Mas mesmo assim, ela pressionou seu corpo contra o dele. Acho que não consigo deixar de vê-lo. Não consigo deixar de querer. O que eu quero? Ela nem ao menos sabia. Mesmo assim, o desejo sem nome ardia dentro de si. Um desejo constante daquele homem que ela não deveria ter. John, estes encontros aqui desse jeito, isso está errado e não faz sentido. Mas antes que ela pudesse continuar, ele levou a boca até a dela, pressionando com delicadeza seus lábios e então parando. Seus hálitos se misturaram, seus batimentos cardíacos se uniram, com seus corações pulsando depressa, e então Angelina se deu conta de que ele esperava que ela tornasse o beijo mais intenso. Ou não. Ela não devia fazer aquilo, não devia encorajar aquele beijo proibido que era perigoso e misterioso e que fazia milhares de vagalumes girarem de forma inconsequente dentro dela. Angelina soltou um suspiro discreto e inaudível e aproximou mais seus lábios. John também deixou escapar um som abafado e a puxou mais para perto, enquanto inclinava a cabeça e deslizava a língua pelo canto dos lábios dela. A jovem abriu a boca, permitindo que ele entrasse, e se perdeu no gosto dele, se entregou às sensações que ele causava, numa certeza repentina de que, embora tivessem que fazer aquilo escondido, o relacionamento que tinham não era errado. De jeito nenhum. Ela sentiu isso em algum lugar dentro de si que só reconhecia o amor e nada mais. Talvez o mundo mudasse. Talvez não. Ela não tinha como saber. Mas o que Angelina sabia era que de um jeito ou de outro, para ela, não dava mais para voltar atrás. Capítulo 7.
Jonah caminhou devagar em direção ao muro que chora, os pássaros nas árvores cantando alegremente acima de sua cabeça, as folhas farfalhando ao movimento das aves. Clara já estava lá. Ele viu seu corpo se movendo na luz bloqueada das fendas perto da base do muro. Seu coração acelerou e a sensação fez com que ele considerasse se afastar devagar. Mas... e daí? Eles iam apenas conversar um pouco. E ele lhe devia informações, certo? Porque, apesar de todos os seus defeitos, e eram muitos, e graves, ele sempre mantinha sua palavra. Oi, Jonah. Ele se sentou, recostando-se no muro e dobrando uma perna para que pudesse apoiar o braço nela. Você tem bons ouvidos. O barulho da grama sendo pisoteada o entregou. O calor do verão tinha deixado quase toda a grama ressecada. Nova Orleans bem que estava precisando de uma chuva. Como tem passado, Clara? Bem, sinto que enfim estou me adaptando. Havia felicidade na voz dela, e isso fez Jonah sorrir. Fico feliz com isso. Ele ouviu Clara se mexer. Eu também. E Jonah, tenho que agradecer você. Sua voz demonstrava certa hesitação quando ela prosseguiu. Ter vindo aqui, ter conversado com você, isso fez com que eu me sentisse... Não sei, como se eu tivesse um amigo e, bem, espero que não se importe por eu considerá-lo assim, como amigo. Por um momento, Jonah não respondeu, pois seu coração pulsava contra as costelas. Ele havia se convencido de que ela não era uma amiga, e isso o deixara menos ansioso para conversar com ela. Mas agora... Droga! Ok. Ele se pegou dizendo e uma careta se seguiu à resposta porque... O que diabos ele estava fazendo? Ele devia lhe dizer que não era amigo de ninguém e que ela era idiota por considerá-lo assim. Ela não o conhecia. Ele jamais permitiria tal coisa e, portanto, qualquer amizade que tivessem seria limitada e bastante passageira. Mas só isso já era uma forma de confirmar que não tinha problema dar um nome para aquilo que estavam fazendo, não é? Ele podia ficar tranquilo, porque ela deixaria de aparecer quando o clima esfriasse, ou antes disso, assim que sua vida social melhorasse, o que sem dúvida aconteceria conforme ela se adaptasse cada vez mais. E então ele voltaria para a segurança de seu casulo atrás do muro e estaria tudo acabado. Claro que pode me considerar um amigo. Um amigo temporário. Ela soltou o ar de forma audível, como se tivesse prendido a respiração enquanto aguardava a resposta dele, e quando falou, havia um sorriso em sua voz. Ótimo! Suas roupas roçaram com leveza nas pedras quando ela voltou à sua posição original. Perto do meu apartamento tem um senhor que vende produtos de hortifruti cultivados em casa. Perguntei a ele sobre John Whitfield e ele me disse algo interessante. Então ela continuou e contou a Jonah sobre a tuberculose e sobre a recusa de John Whitfield de aceitar tratamento. Você sabia disso? Não sabia, mas não sei um monte de coisa sobre a família Whitfield. As histórias que ouvi quando criança tinham a ver, em sua maioria, com esta fazenda e as pessoas que viviam aqui. Sabia que John Whitfield foi noivo de Astrid Chamberlain? Jonah franziu o senho. Eu tinha ouvido rumores, mas quando John voltou da guerra, eles com certeza não se casaram. Astrid se casou com Herbert Davis. Fez-se silêncio por um instante do outro lado do muro. Dizem que John voltou com problemas psicológicos. Talvez seja por isso que eles nunca se casaram. Ele se tornou recluso, pelo que parece. Talvez, Jonah pensou,
Fosse por isso que ele sempre sentira uma estranha afinidade com aquele homem. Ele entendia a necessidade de se isolar do mundo. John também era o vilão da história e, infelizmente, Jonah também se identificava com aquilo. Se ele voltou perturbado, dá para entender o motivo. A guerra civil não tem nada de bonito nela. As coisas que ele deve ter visto: explosões, fogo, calor, sangue, tanto sangue. Jonah cerrou os olhos e estremeceu, levando a mão inconscientemente à bochecha deformada. Clara ficou em silêncio, como se tivesse notado algo na voz de Jonah que ele não pretendia revelar. Depois de um tempo, ela voltou a falar, mas estava hesitante. Sim, só posso imaginar. Os dois permaneceram calados alguns instantes antes que ela perguntasse. Jonah, pode falar um pouco sobre o estado de Windial? Como é aí dentro? Jonah suspirou, afastando o máximo que podia aquelas imagens flamejantes. Não está nas melhores condições. Precisa de uma reforma externa e os campos estão arruinados. O jardim de rosas está uma bagunça, embora Myrtle faça o que pode para cuidar dele. Mas as cabanas de escravos ainda estão em bom estado. As cabanas de escravos ainda estão de pé? Todas as 15. Os móveis foram removidos, mas as cabanas ainda estão lá. Uau! Clara exclamou. Você costuma entrar nelas? Às vezes, na minha corrida matinal. Sua corrida? Um homem tem que manter seu corpo forte. Embora, na verdade, Jonah não tivesse que fazer nada, e de repente ele se perguntou por que havia instituído um programa de exercícios tão rigoroso que seguia à risca todas as manhãs. Há 8 anos. Algo que ele pudesse controlar, talvez? Não havia nada que ele pudesse fazer sobre o papel que tivera naquela tragédia terrível anos atrás, e não havia nada que pudesse fazer para consertar seu rosto desfigurado. Não que pretendesse fazer se pudesse, pois merecia cada cicatriz que tinha. Mas ele podia manter o corpo forte. Ele podia manter o coração batendo. E aquilo o surpreendia. Parecia um pequeno ato de esperança. Ele havia pensado que iria para Windial para morrer. Mas vinha se esforçando para se manter saudável e vivo. Talvez fosse algo que ele pudesse contemplar um dia. Imagino que sim. Tenho aquele óleo medicinal caseiro se você se sentir dolorido. Jonah gemeu. Já é ruim o bastante um de nós estar impregnado daquele cheiro. Mataremos a grama dos 2 lados do muro se eu também passar a usar aquela coisa. Clara deu uma gargalhada que se transformou em um riso baixo. O coração de Jonah acelerou e ele sorriu em resposta à alegria dela. Para a sua informação, a grama está ótima deste lado. O riso de Clara morreu e ela ficou calada um instante. Pode descrever para mim como está a grama do seu lado? E Jonah o fez, semana após semana, quando Clara voltava ao muro que chora e se sentava na grama do lado de fora, os dias de verão se esvaindo feito grãos de areia numa ampulheta. Ele contou a ela sobre os velhos salgueiros cobertos de musgos rendados que ficavam pendurados ali, e sobre os campos de cana-de-açúcar abandonados e dominados pelo mato, que tomava de volta as trilhas que homens e mulheres haviam criado. Ele lhe contou sobre a horta atrás das cabanas, onde de algum modo legumes continuavam crescendo, embora ninguém cuidasse dela. Apesar de o jardim de rosas estar praticamente todo seco e morto, com as plantas crescendo espinhosas e de forma esparsa, a horta, embora selvagem e cheia de ervas daninhas, continuava a dar frutos, mesmo sem cuidados.
A horta captava a água da chuva e retirava os nutrientes do rico solo de Louisiana e dava tomates polpudos e suculentos, abobrinhas crocantes e pimentas de todos os tipos, entre outros alimentos. Se as suas costas fossem mais jovens e mais fortes, Myrtle disse, ela daria mais atenção à horta. Mas por que se importar? Jonah pensou, se ela parece estar indo bem sozinha. Jonah descreveu os cômodos da fazenda, a forma como as tábuas do piso rangiam e estalavam e como elas ainda eram lustrosas em dados pontos por causa da cera. A casa tinha sido redecorada nos anos 1930, nunca mais depois disso. Mas, embora os móveis, as cortinas e a louça apresentassem sinais de idade e desgaste, ainda conservavam sua beleza. Enquanto falava, Jonah notou que seu sotaque estava mais carregado, a fala mais arrastada, como as vozes daqueles que primeiro lhe falaram a respeito da fazenda Windale e lhe contaram a história de Angelina. Clara escutou, aparentemente extasiada, cada detalhe que Jonah dividiu com ela. E então ele lhe perguntou sobre a dança, sobre as escolas de balé que havia frequentado, sobre quando havia descoberto que dançar era o que queria fazer da vida. Ela lhe contou sobre suas professoras, sobre as outras garotas do balé. Contou-lhe sobre arabesques e soubresauts, relevés e brisé-volés. E ele riu como ela soava, pronunciando os termos com um arrogante sotaque francês, a risada dela borbulhando nele, doce, efervescente, feito champanhe. Como se ela tivesse lançado magia por cima do muro e ele a tivesse agarrado no ar e engolido. E sim, o tempo que passavam juntos era mágico para Jonah, um alívio em sua vida de monstro. Ele sabia que a situação não duraria, mas não queria pensar demais no assunto quando estava com ela. Quando terminasse, como sem dúvida aconteceria, ele lidaria com a situação. Por enquanto, eles eram apenas um rapaz e uma moça sentados de lados opostos de um muro com uma grande barreira de pedras entre eles, mas mesmo assim, seus corações estavam ligados. E por enquanto, ele aproveitaria os momentos que passavam juntos. Pelo amor de Deus! O que você está fazendo aqui, Jonah Chamberlain? A voz de Cecil trouxe Jonah de volta à realidade e ele se pôs em pé, enxugando uma gota de suor da testa e apoiando a pá que segurava na cobertura do solo. Ele se inclinou, tentando parecer casual enquanto observava o outro se aproximar. Estou... Ele olhou à sua volta. Preparando cobertura de solo. Cecil parou diante de Jonah com uma expressão confusa no rosto, enquanto seu olhar ia da cobertura de solo aos pés de Jonah para o rosto dele. Ele coçou a nuca. Certo. A palavra saiu arrastada, como se ele estivesse tentando ganhar tempo para se afastar devagar antes de chamar os homens que viriam com a camisa de força. Jonah não conseguiu conter o riso. É só uma tarefa que uma conhecida sugeriu que eu fizesse. Cecil inclinou a cabeça, espiando por cima do ombro. Myrtle? Myrtle surgiu perto deles. O que foi? Jonah arranjou alguém. Oh, senhor! Cecil, não é nada demais. Alguém? Myrtle se aproximou mais, com um ar de esperança tão evidente que Jonah soltou um gemido. Parem com isso, vocês dois. Quem é ela? Cecil perguntou. Alguém que conheceu por correspondência? Jonah largou a pá apoiada no arbusto em que vinha espalhando a cobertura de solo e tirou as luvas de jardinagem. Acho que você quer saber se a conheci pela internet. Mas não a conheci em um site de namoro. Apesar disso,
a ideia era ao mesmo tempo divertida e triste. O que ele colocaria em seu perfil? Talvez algo do tipo: eremita patético e horrendo procura... Bem, qualquer mulher, na verdade, para encontros noturnos em uma casa de fazenda mal assombrada e caindo aos pedaços. Jesus. Cecil e Myrtle trocaram olhares. Os dois sabiam que Jonah não saía da propriedade e deviam estar se perguntando se ele enfim teria pirado e começado a ver os fantasmas que todos diziam vagar por Windale. Jonah desistiu de seus afazeres e começou a caminhar na direção da casa. Tinha perdido a vontade de cuidar do jardim. Cecil e Myrtle o seguiram de perto. Ele até pensou em se virar e lhes explicar, mas tal ideia fez com que sentisse uma pontada de pânico no peito. O que ele diria? Conheci essa garota através do muro. Nunca a vi, mas acho que poderia me apaixonar por ela com facilidade. Ele parou de repente de andar. Seu coração batia forte contra as costelas e sinos de aviso soavam em sua mente. Ridículo. Apaixonado? Ele parecia patético, até mesmo em sua própria cabeça. Seu relacionamento, se é que dava para usar tal termo, com Clara, era uma invenção resultante de sua solidão e isolamento. Nada mais. Sim, ela chamara a si mesma de amiga, mas na verdade não passava de uma conhecida. Ela era alguém com quem ele conversava às vezes. Se ele levasse uma vida normal, ela equivaleria à moça tagarela que entregava a correspondência ou à vizinha que alguém encontra na rua e para a fim de saber das novidades. Trivial. Ela o fizera pensar em coisas que ele não pensava havia muito tempo. Era verdade. Mas ela, Clara, a pessoa em si, não importava. Conversar com qualquer outra pessoa que não fosse Myrtle e Cecil teria despertado os mesmos sentimentos nele. Ainda assim, aquela ideia não parecia verdadeira. Ele sabia que estava enganando a si mesmo. E sabia o que tinha que fazer a respeito. Mais tarde naquele dia, Jonah foi até o muro que chora e se sentou no lugar de sempre, debaixo do carvalho. Uma folha verde brilhante caiu do galho e aterrissou em seu colo. Ele a pegou, inclinando a cabeça para vê-la com o olho bom, girando o objeto delicado entre os dedos, notando as nervuras sutis mais vibrantes em tons de amarelo e dourado. Algo que ele só notou porque tivera tempo para examinar a folha de perto. Quantos detalhes ele havia ignorado na vida porque sempre estivera ocupado demais, se achando importante demais, para parar um pouco e procurar saber mais, olhar mais de perto, entender melhor. Aquele pensamento era deprimente. Se ao menos... Uma leve brisa soprou em sua direção, fazendo com que o cheiro de minerais do rio Mississippi cruzasse a mata e o pântano que o separavam daquela enorme massa de água fluvial e o encontrasse do outro lado do muro, protegido pela sombra suave de árvores centenárias. Há coisas das quais não se pode só fugir. Há coisas das quais não se pode escapar nunca. Mas ele já havia descoberto isso. Ele já havia aprendido muito bem a lição. Ele ouviu a porta de um carro se abrindo e fechando e, um instante depois, escutou a voz ofegante de Clara o saudar enquanto ela se sentava do outro lado do muro. — Tudo bem com você? — Tudo. E você, como está? — Dolorida. Ela gemeu. Ficamos ensaiando até tarde ontem à noite. Parei de usar o óleo medicinal caseiro da senhora Guillot por causa do cheiro, mas tenho que dizer, o negócio funciona. Talvez eu tenha que fazer você sofrer com aquele cheiro outra vez. Jonah riu.
Estou do outro lado do muro, Clara. Você provavelmente deveria se preocupar mais com as pessoas com quem interage cara a cara. Houve um momento de silêncio constrangedor e Jonah pigarreou. Falando nisso, nunca perguntei quem a traz aqui toda semana. Ele supunha que ela pegava carona com um amigo ou amiga, mas nunca dissera nada sobre essa pessoa. Ah, venho de Uber. De Uber? Você sabe, um tipo de táxi que se pede por um aplicativo orientado pela localização. Ela fez uma pausa. Nunca ouviu mesmo falar de Uber? Jonah sentiu vergonha. Ele não apenas nunca tinha ouvido falar de Uber, como também não se lembrava de já ter usado algum aplicativo. Não sou muito de sair, Clara. Acho que apenas... Fiquei para trás com relação a algumas coisas. Quantas coisas ele não podia nem começar a imaginar. Só de pensar o que acontecia lá fora, do outro lado do muro, já sentia uma onda de ansiedade invadindo seu corpo, e então colocou as mãos espalmadas na terra sólida e fria, agarrando a grama e sentindo as folhas deslizarem por entre seus dedos. O contato com as plantas fez com que ele de imediato se sentisse mais calmo. Você não é muito de sair? Clara repetiu com hesitação na voz. Ela já lhe havia feito perguntas sobre sua vida, mas ele sempre se esquivara habilmente delas, trazendo o assunto de volta a Windale. Ela já havia perguntado por que todos achavam que o lugar estava vazio, se ele acendia luzes à noite ou se as mantinha apagadas, e ele lhe respondera com sinceridade que achava que as luzes do jardim tinham deixado de funcionar anos atrás, que não dava para ver as luzes da casa simplesmente porque as árvores que cresciam no terreno as ocultavam. Mas ele não lhe dissera que ele deixava as luzes bem fracas e até apagadas às vezes, porque no fim do dia elas faziam seu olho ruim doer e lhe davam dor de cabeça. Então ele fechou os olhos, lembrando-se do que tinha de fazer. Sabendo que era a atitude certa a tomar, sabendo que ele devia se antecipar. Clara tinha que saber que ele não saía da propriedade, nunca, e que talvez eles tivessem uma amizade passageira, mas ele jamais deixaria aquele lugar em hipótese alguma. E ela tinha que saber o motivo. Quando você costuma sair, Jonah? Nunca. Ele disse baixinho. Faz 8 anos que não saio de Windale. Ele sabia que o silêncio indicava que ela estava surpresa, provavelmente confusa. Nunca? Ela repetiu. Como assim? Por quê? O que você faz? Deus, o que ele fazia? Existia. E olhe lá. Ele encostou a cabeça no muro, virando o rosto para que sua bochecha ficasse pressionada contra as pedras frias e duras. Você o quê, Jonah? O que foi? Diga, por favor. As nuvens encobriram o sol, diminuindo temporariamente a luz que já era fraca, criando um clima de maior intimidade. Parecia que o mundo havia encolhido e que só havia os dois nele. Ele procurava as palavras certas, a fadiga tomando conta de sua alma. Não havia palavras certas para aquilo e... ele estava cansado. Ele estava bem cansado de tanto sofrimento. E, de repente, aquilo ganhou um tom confessional. Ou talvez sempre tivesse tido. Talvez fosse isso que o atraía e fizesse com que ele voltasse ao muro de novo e de novo. Mas não era justo com ela, certo? Ele sabia que precisava acabar com o mistério,
pelo bem dos dois. Precisava contar a ela a verdade. No entanto, prestes a confessar seu maior pecado, ele também tinha a noção de que estava encurralado e de que desejava algo desesperadamente, só não sabia o que era. Purificar sua alma? Sentir-se vivo de novo? Nem que fosse por um instante? Será que alguma dessas opções era possível? Eu me arrependo. Ele disse num suspiro. Eu apenas me arrependo. Fiz disso minha carreira aqui atrás deste muro. Ela disse, e havia tanta emoção na palavra que ele se virou, ajoelhando-se e colocando as mãos espalmadas no muro, imaginando que talvez as mãos dela estivessem pressionadas contra as suas do mesmo jeito, que a boca de Clara estivesse em algum lugar ali perto. De que cor seriam os olhos dela? Que expressão ela teria no rosto naquele exato momento? Ele queria saber, mas não saber. O anonimato era o que lhe permitia falar com sinceridade pela primeira vez em muito, muito tempo. Sei como se sente. Do que se arrepende, Jonah? Você pode me contar? A surpreendente empatia o fez sentir um aperto no peito. Ele não merecia tanto. Logo ela descobriria isso e iria embora. E era isso que ele queria, não? Jonah encostou a testa nas pedras lisas e frias e fechou os olhos, lembrando de como as nuvens acima dele tinham parecido naquele dia, enquanto ele jazia no chão, meio morto, desejando que tivesse de fato morrido. Ele pôde sentir a agonia da explosão, seu rosto queimando, quente, ardido, e então o abençoado torpor, os ruídos esmorecendo, a descrença e, por fim, o pesar. Nada além do pesar, e parecia que essa parte nunca acabava. Matei meu irmão. E outras pessoas, tantas outras. 6 inocentes, e sabia o nome de todos eles de cor. Ele os repetia às vezes enquanto corria, as sílabas de cada nome se enterrando em seu coração feito pequenas lâminas. Ele merecia aquilo. Merecia. E então continuava fazendo tal coisa. Todos aqueles anos. Nunca deixava de fazer. Ele ouviu quando Clara deixou escapar uma exclamação de surpresa. Você... Não tive a intenção, mas matei. Fui o responsável pela morte dele e dos outros também. Sou um monstro atrás do muro, Clara. É isso o que sou. A angústia de Jonah aumentou ainda mais e ele deixou escapar um suspiro, como se admiti-lo fosse algo tangível, algo que tinha uma alma e morava em seu peito havia anos, soterrado pelas palavras. E ainda assim, admitir aquilo não acabou com seu sentimento de culpa. Só jogou mais combustível no fogo. Agora ela também conhecia sua culpa, a garota que tinha falado com ele com tanta gentileza, que o havia chamado de apanhador de desejos e que continuava voltando. Jonah, o que aconteceu? Por que ela estava perguntando aquilo? Por que ela ainda estava ali? Por que o que ele lhe dissera não a fizera fugir? Será que ela queria mesmo saber os detalhes depois de uma confissão daquelas? Será que ela ainda queria ser sua amiga? Talvez ela fosse uma completa idiota, ou fã de castigo, ou uma daquelas boas samaritanas que achava que poderia salvar a alma dele. Gente desse tipo costumava aparecer por ali logo que ele se mudou para a fazenda Windile. Talvez elas tivessem visto a história no noticiário
e de algum modo soubessem que ele morava ali. Ou talvez tenha sido apenas coincidência elas terem aparecido com folhetos e livretos sobre redenção. Ele acabou gritando com elas pelas grades do portão e avisou que chamaria a polícia se elas não dessem o fora e nunca mais voltassem. E que diabos! De repente ele se sentia tão esgotado como se pudesse deitar na grama e dormir. Ele não respondeu à pergunta, que ficou pairando no ar entre ambos, como outra barreira além do muro de pedras. Clara permaneceu calada, e Jonah gostou disso. Ele se virou, pressionando as costas contra o muro, enquanto as lembranças invadiam sua mente, seu coração. Justin, pendurado na cama de cima do beliche que dividiam quando crianças, falando sobre seus sonhos para o futuro, sobre o quanto seriam bem-sucedidos, como mudariam o mundo. Ele viu o irmão no verão anterior à ida dele para a faculdade, dando um salto mortal do barco em que estavam e emergindo da água rindo, e então o riso dele se transformou em cara feia na mente de Jonah. A cara feia que ele esboçara ao sair do seu escritório naquele dia. A gente se fala depois. Ele voltou ao tempo presente, encostando o rosto no muro, suspirando e espalmando as mãos na grama seca perto de suas coxas. A dor das lembranças fez seu estômago se contrair. Ele lembrava de situações que aconteceram depois daquilo, mas não passavam de borrões. Borrões cheios de horror. E desde então vivia fechado em sua concha. Como merecia. Por que deveria seguir com sua vida se os outros não podiam mais fazer isso? Jonah. Ouvir seu nome pronunciado o arrancou daquelas lembranças que se embaralhavam em sua mente cheia de sofrimento. Maravilhoso, trágico, imutável. Cheia demais. Ele se levantou, enjoado e perturbado. Tenho que ir. Jonah ouviu Clara se levantar também, a voz dela vindo de baixo, à direita de sua cabeça. Espere. Sinto muito se eu... Não é você, Clara. Eu só... Seu estômago se revirava e ele se sentia como se fosse vomitar. Moro aqui por um motivo. Meu nome é Jonah Chamberlain. Pode procurar. E não volte mais. Ele sabia que aquela instrução final era desnecessária. Assim que conhecesse sua história, ela jamais voltaria. Ele se afastou depressa, ignorando Clara, que o chamava do outro lado do muro. Capítulo 8. A Biblioteca Central abria às 9 da manhã às terças-feiras e Clara pegou um ônibus para lá. E assim que chegou ao edifício, perguntou no guichê de informações sobre como acessar os terminais de consulta. Seus passos eram lentos, sua mente preocupada enquanto ela seguia para onde a mulher do guichê a mandara ir. Algo no que ela estava prestes a fazer ali, pesquisar sobre Jonah, parecia errado, invasivo. Mesmo assim, ele lhe dissera para fazê-lo. Meu nome é Jonah Chamberlain. Pode procurar. Chamberlain. Ela não sabia bem por quê, mas não tinha imaginado que ele fazia parte da família Chamberlain. Pensara que ele era do pessoal que cuidava do lugar, junto a Myrtle e Cecil, ou talvez um parente distante. Talvez tenha sido por causa de como ele soara ao falar brevemente sobre os Chamberlain, com um certo distanciamento, combinado com um tom de desdém. Um patrão que ele não respeitava, ela presumira. Era óbvio que ela lhe tinha feito perguntas, mas ele sempre mudara de assunto ou desviara a conversa de volta para Windale. E ela deixara que ele fizesse isso, imaginando que ele se abriria, se
e quando estivesse pronto. Ela não quisera forçá-lo porque havia percebido tanta tristeza nele, tanta solidão. E agora ela sabia que tinha razão. Ele era um recluso. Ele nunca ia além do muro que chora, nem às escondidas. Por quê? Clara se lembrou de quando ele falara sobre John Whitfield, com tanta compreensão em sua voz ao mencionar o trauma de guerra. Ela se perguntava se Jonah também tinha sido soldado. Ela colocou a bolsa de lona no chão, perto da cadeira, e ligou o computador. Gostaria de ter um laptop, mas estava economizando para comprar um carro e queria guardar cada centavo para isso. Além do mais, ela imaginava que a grande biblioteca central lhe daria um acesso maior a uma série de novos artigos arquivados. Ela havia evitado jogar o nome dele no Google. Se ia pesquisar sobre Jonah, e até aquele dia ainda não havia decidido se o faria, gostaria de obter todas as informações que estivessem à sua disposição. 8 anos, ele dissera. Ele não cruzava aqueles muros havia 8 anos. Ou seja, aquilo que ele a havia encorajado a pesquisar deveria ter acontecido muitos anos atrás. E não volte mais. Ele ordenara. As últimas palavras dele ecoavam em sua mente havia 2 dias, e a decepção e a confusão só cresciam. A dor no peito. Porque o fato era que ela havia passado cada semana do último mês e meio ansiosa por aqueles breves momentos da noite de domingo em que se sentaria do lado de fora do muro e conversaria, aprenderia e, ela havia imaginado, cultivaria uma amizade diferente de todas que ela já havia tido até então. Em toda a sua vida, ela nunca havia tido muito tempo para cultivar amizades fora de sua agenda de ensaios rigorosos e de constantes apresentações. Nunca tivera tempo para festas ou compras ou para as coisas que as outras garotas faziam juntas. Até os poucos namorados que havia tido acabaram se ressentindo porque ela não tinha muito tempo para eles. Talvez não tenha feito deles a sua prioridade. Talvez nunca tenha colocado seu coração em nenhum relacionamento. Talvez fosse por tudo isso que a ligação que sentia com Jonah significasse tanto para ela. Clara gostava de passar o tempo com ele, gostava de dividir com ele coisas que nunca havia dividido com ninguém. E também gostava de ouvi-lo falar, gostava de como ele descrevia seu mundo. De como ele acrescentava pedacinhos do que ela sabia que era algo só dele, apenas a visão dele sobre determinado assunto, como o jeito que ele comparava Myrtle com uma Sebe, redonda e espinhenta às vezes, mas sem dúvida a pessoa mais fiel e adorável que conhecia. E, embora ele deliberadamente não tivesse compartilhado com ela muita informação pessoal, Clara sabia que aqueles eram pedacinhos dele entregues de modo involuntário, e ela os agarrava e guardava como se fossem presentes preciosos, da mesma forma como guardava cada pequeno comentário que a senhora Guillot fazia sobre o seu falecido marido ao contar uma história. Aqueles eram pequenos tesouros que todas as pessoas dividiam, mas apenas com aqueles em que confiavam, e Clara lhes dava o devido valor. Ela estava intrigada com Wendell quando chegou lá no primeiro dia, mas Jonah a tinha feito se apaixonar pelo lugar. Ele lhe havia descrito a propriedade com tantos detalhes maravilhosos, com sua fala arrastada com sotaque marcante serpenteando através das rachaduras do muro e a envolvendo, doce e deliciosa, com umas trepadeiras carregadas de flores que subiam pelos portões, enrolando-se no ferro de um jeito que parecia que as barras eram feitas de pétalas e folhagem. Era isso que ele tinha feito com ela, enquanto ela permanecia lá sentada, com as cores do céu se misturando e se imiscuindo à escuridão.
Ela havia se sentido consumida, totalmente engolfada por algo intenso e terno. Jonah, seu apanhador de desejos, seu tecedor de sonhos de voz aveludada e determinada. Seus dedos pairaram incertos sobre as teclas por um instante antes que por fim expirasse, baixasse as mãos e digitasse o nome dele. Tantas ocorrências surgiram no mesmo instante que ela nem sabia por onde começar. Clara notou que tremia e uma sensação estranha percorria seu corpo. Aquilo mudaria tudo, obviamente. Se o pouco que ele lhe dera. Matei meu irmão e sou um monstro atrás do muro. Não tivera resultado, aquilo teria. Ela podia sentir. Clicou primeiro nas imagens e se inclinou na direção da tela enquanto ele, Jonah Chamberlain, a voz atrás do muro, se transformava em um homem de carne e osso. Ela se recostou na cadeira, piscando intrigada diante da foto sorridente dele. Ela não havia pensado muito no que esperava, mas aquilo com certeza não era o que tinha em mente. O olhar dela passou do queixo bem feito para os lábios carnudos e sorridentes dele, depois para seus malares altos e para seus olhos castanho claros e sobrancelhas escuras. Ai, meu Deus! Ele tinha um rosto feito para contos de fada e fantasias, criado para um artista, talhado para palcos e telas de cinema e para noites escuras e estreladas. O cabelo dele, penteado para trás, era ondulado e de um tom de chocolate, com o bico de viúva se destacando em sua espessa linha dos cabelos e parecendo apontar para a perfeição de sua face. Ela engoliu em seco, arrepios percorrendo sua pele. A beleza dele, formada por minúsculos pixels e parecendo unidimensional na tela do computador, de algum modo era dolorosa para ela, embora o motivo lhe fosse desconhecido. Clara se forçou a rolar a página. A maioria das imagens eram de Jonah de terno, parecendo poderoso e confiante ao se inclinar na direção de um microfone. Outras eram dele no que parecia ser um tribunal, e aquele close-up, aquela primeira que a havia feito perder o fôlego, era a foto que fazia parte de um material de apresentação de escritório de advocacia. Jonah Chamberlain era advogado. Ou tinha sido. Deixando as imagens de lado, Clara abriu o primeiro artigo e começou a ler, a bile subindo a sua garganta conforme o horror a dominava. 1h30 depois, Clara se levantou cambaleante da cadeira do terminal de acesso em que estivera pregada. Ela esticou a mão trêmula para agarrar a bolsa de lona, derrubando o porta-lápis de plástico com movimentos descontrolados. Os lápis se espalharam pela mesa e uma mulher sentada à sua frente olhou feio para ela. Sem tempo para recolocar os lápis no lugar, Clara se virou, caminhando depressa para fora da biblioteca, inspirando fundo para encher seus pulmões com o ar mais que necessário enquanto corria pela rua para longe. Mas não conseguia fugir do que havia descoberto, e a imagem do seu sorridente apanhador de desejos tomando champanhe e brindando ao seu sucesso pouco antes de a vida de tantas pessoas ser arruinada, incluindo a dele própria, permanecia nítida em sua mente. Você parece tensa hoje. Marco ergueu a bolsa de Clara e a pendurou no ombro enquanto ela se levantava. Ela esticou a mão para pegar a bolsa, mas ele se afastou, dando aquele sorriso que era sua marca registrada e começando a caminhar. Clara suspirou e andou depressa para alcançá-lo. Forcei demais ontem, então hoje quis pegar leve para não acabar distendendo algum músculo. Ele lançou um olhar desconfiado para ela, erguendo uma sobrancelha escura
enquanto atravessavam as portas duplas que davam para o estacionamento. Onde você estacionou? Em lugar nenhum. Venho de ônibus. Ele parou e se virou para ela. Você vem e volta de ônibus do teatro todos os dias? Por enquanto. Ela deu de ombros. Estou economizando para comprar um carro. Ele balançou a cabeça, murmurando algo em italiano que ela não conseguia entender. Pobrezinha, talvez? Mulher indefesa? Presa fácil? Qualquer uma dessas opções era provável. Marco era o maior conquistador do balé, e Clara tinha quase certeza de que ele não se limitava às colegas de trabalho. Dou uma carona para você. Não, obrigada. Clara esticou a mão para pegar sua bolsa. Marco abriu e fechou a boca sem dizer nada, e Clara quase riu de sua expressão perplexa. Era evidente que ele não estava acostumado a dispensas. Pelo que já havia notado, as outras bailarinas, e alguns bailarinos também, arregalavam os olhos quando percebiam que ele lhes lançava olhares. Ah, ele era atraente. Isso ela não podia negar. Mas era também convencido e narcisista, e como regra geral, ela não saía com outros dançarinos. E aquele seria um momento especialmente ruim para quebrar tal regra. Ela já estava bastante distraída. Aproveitou o silêncio constrangedor para pegar a bolsa do ombro dele e pendurar no seu próprio enquanto se virava e dizia tchau. Marco a alcançou e ela o olhou de relance enquanto soltava um suspiro, apertando o passo, embora ele conseguisse acompanhar seu ritmo com facilidade, e ela sabia com precisão o porquê. Clara conhecia muito bem aquelas pernas longas e musculosas de bailarino. Você não tem uma opinião muito boa sobre mim. Eu o admiro muito, Marco. Acho que você é um bailarino extremamente talentoso. Mas não saio com outros bailarinos. E estou distraída e triste e confusa e só quero ficar sozinha. Eu não a convidei para sair. Só ofereci uma carona. Aquilo fez Clara parar de repente, um calor subindo para suas bochechas e a fazendo corar. Ele tinha razão. Ela havia sido presunçosa. Na verdade, sua atitude tinha sido a de quem se acha boa demais. Ele estava sempre atrás de mulheres, sem dúvida, mas isso não queria dizer que ele estivesse interessado em qualquer uma. Não queria dizer que estivesse interessado nela. Clara tinha sido egoísta e rude. Ela fez uma careta. Desculpe, Marco, eu... Não que eu não queira sair com você. O olhar dele desceu para o corpo dela e depois voltou para os olhos. Eu só estava esperando você entrar no carro para então fazer minha investida. Ele lhe lançou um olhar lascivo, mas ela notou o movimento engraçado dos lábios de Marco. Ele a estava provocando. Talvez fosse verdade num certo nível, mas foi o que bastou para desarmá-la. Ela riu, olhando por cima do ombro dele para onde os carros estavam estacionados. Sem investidas, ok? Aceito a carona. Muito obrigada. Gentileza sua a oferecer. Marco sorriu. Venha comigo. Ele tirou a bolsa do ombro dela e a colocou de novo sobre o seu, e ela permitiu, revirando os olhos enquanto o fazia. Flerte. Enquanto eles se afastavam, um grupo de dançarinas saiu do edifício, conversando e rindo. Elas viram Clara no banco do carona de Marco quando o carro passou por elas, parando de falar enquanto seus olhos seguiam o veículo. Clara desviou o olhar, focando na rua à sua frente enquanto Marco deixava o estacionamento. Que comecem as fofocas, ela pensou. Que ótimo. Então, Clara,
O que tem feito para se divertir desde que se mudou para Nova Orleans? Para me divertir? Quem é que tem tempo para se divertir? Marco riu, sorrindo para ela. Todo mundo precisa arranjar tempo para se divertir um pouco. Só trabalho e nenhum lazer. Ela ergueu a sobrancelha conforme ele deixou a frase morrer, com um tom sussurrante ao pronunciar a palavra lazer. Ela sabia com exatidão a que tipo de diversão Marco se referia. Tenho reservado um tempo a conhecer Nova Orleans. E um homem que se esconde atrás de um muro, um homem que coleta desejos, que tem uma voz que se enrosca em meus ossos, um homem que viveu uma tragédia terrível. Excursão? É isso que chama de diversão? Marco suspirou. É óbvio o quanto você precisa de mim, Clara. Ele deu um tapinha no joelho dela e então puxou a mão de volta. Se eu soubesse que o caso era tão grave, teria vindo resgatá-la antes. Clara se surpreendeu com a risada que saiu de sua boca após os pensamentos tristes que havia tido segundos antes. Aposto que sim. Marco deu um sorriso torto e eles rodaram alguns minutos em silêncio, mas sem desconforto. Clara observava a cidade passar por sua janela e se perguntava o que Johnny estaria fazendo naquele instante. E então, forçou sua mente a pensar em outras coisas. Mesmo após 2 semanas, ela ainda não sabia como se sentia a respeito do homem que havia se transformado em amigo, o homem com quem ela passara a se importar, apesar do muro de pedras que o separava. Você já tem acompanhante para ir ao baile de máscaras beneficente? Ainda não. Clara respondeu. O baile de máscaras beneficente era um evento sofisticado para ajudar a companhia de dança e todos os bailarinos deveriam participar, mas Clara não tinha pensado em arranjar um par. E faltavam 2 semanas para o baile, o que fez com que ela lembrasse que ainda precisava achar um vestido e uma máscara, embora não achasse que encontrar uma máscara em Nova Orleans fosse um problema. A cidade era conhecida por seu amor às fantasias que transformam o ordinário em extraordinário. Então está combinado. Serei seu par. Clara riu. Achei que tivéssemos concordado que não haveria investidas. Não concordei com nada. E se você acha que isso é uma investida, é porque não me conhece muito bem. Clara revirou os olhos, mas não conseguiu segurar o sorriso. De qualquer modo, não é necessário. Todos nós vamos nos encontrar lá. Ele olhou para ela de canto de olho. E você não sai com outros bailarinos? Isso mesmo. E, de verdade, Marco, eu não valho a pena. Ele sorriu ao parar no endereço que havia inserido no GPS quando entraram no carro. Eu acho, Clara, que talvez seja exatamente por isso que você vale a pena. O sorriso dele se alargou enquanto saía do carro e ela também desceu. Ele deu a volta no veículo, segurando a bolsa que havia pegado no banco traseiro e a entregou à garota. Busco você às 7 antes do baile? Ele inclinou a cabeça. Apenas um colega de trabalho inocentemente acompanhando o outro. Clara abriu a boca para recusar, mas hesitou. Algo lhe dizia que essa história de apenas um colega de trabalho inocentemente acompanhando o outro não era bem verdade, mas o fato era que ela preferia pegar carona com um amigo a chamar um Uber usando vestido de festa. Isso seria muito solitário, e ela já vinha tendo solidão suficiente nos últimos tempos. Apesar de estar confusa e agitada, ela sentia falta de Jonah. Ela sentia falta de não estar totalmente sozinha naquela cidade estranha. Sentia falta das conversas e da ligação deles. Não podia só ter imaginado que tinham uma, pois se fosse assim, ela não sentiria
tanta falta dessa ligação. Tudo bem. Às 7. Colegas de trabalho. Ela lançou para ele um olhar inquiridor. Ótimo. Marco se virou e começou a voltar para o carro. Vejo você na segunda, amiga. Ele deu uma piscadela ao entrar no veículo e Clara balançou a cabeça dando uma risadinha enquanto o observava se afastar. Amiga. Somos amigos, certo? Ela perguntara a Jonah, e ele dissera que sim, embora com tanta hesitação que Clara tinha prendido a respiração enquanto esperava pela resposta dele. Eu apenas me arrependo. Fiz disso minha carreira aqui atrás deste muro. Ah, Jonah. Ela ainda não conseguia fundir o homem sobre o qual havia lido, o homem que parecia impiedoso e egoísta, com o homem sensível a quem ela abrira seu coração durante semanas. Nenhuma vez ele tinha soado interessado apenas em si mesmo ou indiferente. Pelo contrário, parecera intuitivo e introspectivo. Não volte mais. E ela não voltara. Ele provavelmente havia imaginado que ela não voltaria, contado com aquilo talvez. Ele se odiava. Clara havia notado na voz dele a dolorosa aversão que ele tinha de si mesmo quando lhe contou parte do que havia feito, sobre o que ele julgava ter sido o responsável, o que ela ainda não conseguia aceitar. E agora que ela não tinha voltado mais lá, será que ele achava que Clara concordava com seu autoexílio? Ou era isolamento voluntário? As duas coisas, ela pensou. Começou a chover, gotas grandes que caíam na calçada e atingiam a cobertura metálica da varanda. Clara se protegeu sob a cobertura e observou o mundo se transformar em um borrão de cores desbotadas. Apesar do pé d'água, raios de sol suaves se infiltravam por entre as nuvens escuras carregadas, fazendo com que as camadas de água brilhassem e cintilassem. Clara começou a se afastar da varanda e a se virar na direção do seu apartamento quando identificou um som em meio à chuva ruidosa. Era a voz da senhora Guillot que chegava aos seus ouvidos, o tempero adocicado que a envolvia feito açúcar polvilhado com um toque de pimenta. Graça maravilhosa! Como é doce o som que salvou um desgraçado como eu. Um desgraçado. Era isso que Jonah pensava sobre si mesmo, Clara tinha certeza. E ele era mesmo, Clara supôs. Ou tinha sido. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e foi a graça que aliviou meus temores. Graça, perdão, compreensão. Ela sempre tinha se achado uma pessoa que sabia perdoar. Mas será que conseguiria começar a entender as coisas que ele tinha feito, o papel que havia tido? Mais uma vez, Clara começou a caminhar na direção de seu apartamento, mas desistiu, se virou e começou a correr na chuva até a casa da senhora Guillot. Quando chegou lá, a senhora Guillot parou de cantar, deu um sorriso largo para Clara e a conduziu para debaixo da cobertura de sua varanda. Ora, Clara querida, faz tempo que não vejo você. Está tudo bem? Clara se juntou à senhora Guillot em sua varanda, correndo os dedos pelo cabelo encharcado e afundando na cadeira de balanço. O sorriso da senhora Guillot a aquecia mais que uma xícara de chá recém-infundido. Tudo. O sorriso da senhora Guillot se transformou em uma testa franzida. Como está seu pai? Na mesma. Falei com ele uns dias atrás. Só por 1 minuto. Mas ainda assim. Bem, isso é ótimo.
Então por que parece incomodada, querida? Clara mordeu o lábio. Senhora Guillot, acha que todos merecem perdão? A senhora Guillot demorou o olhar sobre Clara. Eu diria que você não está se referindo a todos, e sim a uma pessoa específica. Estou certa? Clara assentiu. Está. E essa pessoa é um amigo, querida? Achei que fosse, senhora Guillot. Clara fez uma pausa e então continuou. Sim, era um amigo. Era? É? Estou tão confusa. Alguém em quem você confiava? Sim. A senhora Guillot se inclinou para a frente e deu um tapinha no joelho de Clara. Acho que todos merecem perdão, Clara. O que você tem que perguntar a si mesma é se dará o seu perdão de perto ou de longe. Perdoar não significa entregar seu coração. O coração, minha querida, você deve proteger a qualquer custo. Clara assentiu devagar, absorvendo as palavras da senhora Guillot e refletindo sobre elas. Sim, era exatamente com aquilo que ela estivera se debatendo nas últimas semanas. Devia perdoar e se afastar de Jonah ou perdoar e continuar sendo sua amiga? Ela ainda não tinha certeza. Mas falar rapidinho sobre o assunto com a senhora Guillot a havia ajudado a decidir algumas coisas. Ela precisava voltar ao muro que chora uma última vez. Eles tinham sido amigos e talvez ainda pudessem continuar sendo. Ela precisava falar com Jonah pessoalmente sobre o que havia lido. Ela lhe devia isso, pelo menos. Capítulo 9. Os galhos das árvores balançavam com a brisa suave, criando um som sutil e agradável que acalentaria e acalmaria em situações normais. Mas Jonah estava triste demais para ser acalentado, preocupado demais para ser acalmado. Ele olhava para as árvores à sua frente, os olhos fixos no pedaço do solar Windial que ele conseguia enxergar de onde estava sentado. Ouviu um veículo se aproximando e seu coração ficou aos pulos, com batimentos acelerados enquanto a porta de um carro era fechada e pessoas chegavam mais perto. Então ele escutou um murmúrio do outro lado do muro e um pedacinho de papel aterrissou na grama à sua direita. Depois de um instante, os passos se afastaram e o coração de Jonah se acalmou. A decepção que ele detestava sentir ondulando dentro dele feito fumaça densa e tóxica e enchendo seus pulmões, tornando a respiração dolorosa. Por que ele estava ali fora outra vez? Para se torturar? Para ter a verdade esfregada em sua cara? Ela jamais retornaria. Ele alcançou o desejo, abrindo o papelzinho dobrado com uma mão e virando um pouco a cabeça para que pudesse enxergar as letras pequenas da caligrafia precisa com seu olho bom. Meu filhinho precisa de cirurgia e não tenho como pagar. Por favor, me ajude a encontrar um jeito de ajudá-lo. Merda. Ele detestava quando os desejos envolviam crianças. Isso o fazia se sentir mais deprimido do que já se sentia, e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Então, só o que tinha que fazer era tentar não pensar no fato de que em algum lugar lá fora havia uma desconhecida com um filho doente a quem não conseguia ajudar. Se Justin estivesse ali, ele teria... Outro veículo encostou e a porta do carro se fechou com um som discreto. Jonah encheu os pulmões de ar e depois expirou devagar e com suavidade.
Ele inclinou a cabeça e esperou que um papel fosse jogado através de uma das rachaduras do muro, mas, em vez disso, ele escutou o carro se afastando. Ficou tenso. "Oi, Jonah", Clara disse, e ele a ouviu deslizar de costas contra o muro enquanto se sentava no lugar de sempre, aquele que havia ficado vazio nos 2 domingos anteriores. Ele sabia disso porque tinha ido até o muro mesmo assim, forçado a si mesmo a se sentar sozinho e aguentar a solidão que agora era muito pior do que antes. Antes de Clara. "Não vou dizer nada. Não vou." Ele prometeu a si mesmo. Deixaria que ela pensasse que ele não estava ali. Ele havia dito a Clara que não voltasse, então por que deveria revelar a ela a sua presença? Revelar que estava ali esperando feito um tolo patético por algo a que ele mesmo dera um fim. E por que diabos ela estava ali? Será que não tinha ouvido? Não tinha pesquisado sobre ele? "Sei que está aí. Eu esperava que estivesse." Tudo bem. Era provável que ela conseguisse ouvi-lo respirando, assim como ele também a ouvia. Era provável que ela tivesse visto os pequenos trechos de rachadura com a luz do sol bloqueada na parte em que ele se encontrava encostado no muro. Droga! Talvez ela conseguisse senti-lo como ele a sentia. Algum tipo de magnetismo inexplicável que o atraía, que o fazia querer se dissolver para atravessar o muro e tocá-la para sentir o seu calor. Não. Não. Era por isso que ele lhe dissera para ir embora. Esses pensamentos involuntários que ele tinha sempre que ela estava perto, a forma como conseguia sentir o cheiro sutil dela, mesmo sob o odor desagradável do óleo medicinal caseiro que ela usava às vezes. Clara suspirou. "Tudo bem. Já que não quer falar comigo, falarei com você." Ela parou de falar e ele pressionou o ouvido contra as pedras frias, como se ela estivesse sussurrando e ele talvez pudesse ouvir aquele som suave e secreto se chegasse mais perto. "Li sobre o que aconteceu, Jonah. Li sobre Amanda Kershaw. Li sobre Murray Ridgely e todas as vítimas dele. Li tudo o que consegui encontrar." Ela parou de novo, e Jonah sentiu um aperto doloroso no peito ao ter certeza de que ela sabia de tudo. Ela sabia porque ele havia dito que era um monstro. Ela sabia. "Vi sua foto, Jonah." O coração dele se acelerou, a vergonha tomando conta de si. "Não tenho mais aquela aparência." Ele fechou os olhos com força. Ele não tivera a intenção de explodir, mas notara o tom gentil e de aprovação que ela usara ao dizer foto, como se o estivesse imaginando naquele exato momento. E tal coisa era impossível. Clara não podia acreditar que ele ainda tinha a mesma aparência de antes. Ela não podia achar que ele ainda era o homem que fazia as mulheres arregalarem os olhos quando entrava em um ambiente. Pensando bem, elas ainda arregalariam os olhos, mas agora por outro motivo. Quando ele lhe dissera que era um monstro, deixara implícito que era em todas as formas. Ele não queria que ela voltasse ali porque havia gostado do que tinha visto na internet e decidido que valia a pena ignorar suas más ações. Ele passou a mão pelos cabelos grossos, fazendo uma careta. Aquela não era a Clara que ele conhecia. Ela não era assim, fútil, mas... por que outro motivo ela estaria ali? Não. Ela murmurou pensativa. Não acho que sua aparência seja a mesma. As cicatrizes devem ser... feias, terríveis, horrendas. Consideráveis, ela concluiu. A dor que você deve ter aguentado...
Só posso imaginar. Por um instante, Jonah não soube o que responder. Ele notou sofrimento na voz dela. Tristeza. Compaixão. Aquilo o perturbava e ao mesmo tempo despertava uma emoção súbita e arrebatadora que ele não conseguia identificar, ou talvez tivesse medo de fazê-lo. Isso é o que tenho de menos feio em mim. Não leu as notícias? Ele perguntou. Li, mas quero ouvir da sua boca. Por quê? Ele disse com rispidez. O que mais ela precisava saber? Cada maldito detalhe sórdido estava disponível online. Ele havia pesquisado assim que recebera a alta do hospital. Ele tinha lido os comentários em cada artigo, o que o fizera vomitar no penico que Myrtle havia deixado ao lado de sua cama. Ele tinha voltado àqueles comentários dia após dia, forçando a si mesmo a ler todos e cada um deles, cada palavra vil de ódio e julgamento, sabendo que as merecia. Ele dissera a Myrtle que era a medicação para a dor que o havia deixado enjoado, e embora ela lançasse um olhar preocupado para o laptop ao lado dele, não dissera nada. Porque todos têm o direito de contar suas próprias histórias, e sei que fiquei longe daqui por um tempo, mas sinto muito por isso, Jonah. Eu precisava de tempo para digerir tudo, mas espero que você confie em mim o bastante para dividir comigo a sua versão. Eu gostaria de ouvir. Jonah ficou calado enquanto as palavras dela o envolviam. Será que ela achava que a versão dele seria de algum modo diferente daquela que ela já conhecia? Será que era isso? Pela primeira vez desde aquele fatídico dia, ele se perguntou se havia algo de diferente, nem que fosse algo pequeno, mas possivelmente importante, e que ele nunca havia considerado. Ninguém jamais pedirá a ele que contasse sua versão, e ele tentava imaginar se conseguiria separar a sua história daquela que todos os outros haviam contado. Ainda assim, nenhum dos fatos era diferente, então por que se importar? A desesperança baixou sobre ele feito uma nuvem carregada e escura. Isso não muda nada, Clara. Não desfaz o que aconteceu. Não, é claro que não. Não se pode mudar o passado. Só dá para mudar o futuro. Mas não estou pedindo a você que faça nenhuma das duas coisas. Estou apenas pedindo que me ajude a compreender aquele dia terrível do seu ponto de vista, não da perspectiva daqueles que só queriam encontrar um vilão para jogar toda a culpa. Jonah suspirou, o velho e conhecido cansaço o dominando. Ele encostou a cabeça no muro. Mas que diabos? Clara queria ouvir a história de sua própria boca. Ótimo, ele a contaria. Pela primeira e última vez, ele a contaria. Só porque era ela quem estava pedindo. Eu era advogado, você sabe. Ele havia lhe contado sobre como se formara depressa, sobre o programa de aceleração da Faculdade de Direito, sobre ter sido aprovado no exame da Ordem dos Advogados. Ele havia lhe contado sobre ter sido contratado pela Applegate, Knowles e Fenimore e sobre suas grandes aspirações de carreira. Você sempre foi assim tão motivado, mesmo quando criança? Ele parou e pensou a respeito. Sim, sempre planejei seguir os passos do meu pai. Ele era advogado, assim como meu irmão, Justin. Jonah pronunciou o nome de Justin num sussurro e pigarreou. Eu era aquele que imitava meu pai, e Justin era o que ia contra tudo o que meu pai defendia. O que seu pai defendia? Naquela época? Poder, sucesso. Para Justin, ele era ganancioso e narcisista. Você disse naquela época.
E agora? O que você pensa sobre seu pai? Jonah fez uma pausa, refletindo sobre a pergunta de Clara pela primeira vez. Não penso no meu pai há muito tempo, desde que vim morar aqui. Ele se calou de novo por um instante e ela também permaneceu em silêncio, pois sabia que ele precisava organizar as ideias, e ela lhe daria tempo para fazê-lo. Mas agora... Jonah fechou os olhos, imaginando o pai como ele tinha sido. Desdenhoso, passando rapidamente para ríspido, sarcástico, mordaz. As coisas que ele dizia quando Jonah o decepcionava magoavam. Sim, ele admitia isso agora. E então, Jonah passou a se esforçar para ser como ele, para deixá-lo orgulhoso, para não ter mais que lidar com a sua reprovação, sem ter pensado em nada mais. Como ele tinha sido covarde. Justin tinha sido o corajoso. Justin tivera a audácia de ir contra o que o pai acreditava. Vejo que meu pai tinha várias das características que Justin apontava. E, como eu imitava meu pai, eu também as tinha. A vergonha era como milhares de espinhos perfurando sua pele. Você está escolhendo um caminho, Jonah. Ah, sim. Justin estava certo. E aquele caminho o levara até ali, até Windial, para uma vida de pária, de monstro. Mas Justin, o corajoso, o bom, perdera a sua vida. Por causa de Jonah. Por causa do caminho que Jonah havia escolhido, aquele que Justin implorara para que ele não trilhasse. Justin sabia quem era o meu pai e fez de tudo para ser o total oposto dele. Ele lutou por justiça, aceitou o máximo possível de casos pro bono e doou praticamente cada centavo ganho para a caridade. Ele fez do mundo um lugar melhor. Ao contrário de mim, o comentário silencioso que pairou no ar entre eles, e de algum modo Jonah sabia que ela também ouvira aquelas palavras não pronunciadas. Há muitas formas de evitar a dor, ela murmurou. Nenhuma delas é saudável se for baseada no medo. Uma reação. Uma rebelião, se quiser chamar assim, em vez de se deixar levar pela emoção. Mas ele não queria pensar no que podia ou não ter sido culpa do irmão, no que o irmão poderia ter feito apenas para evitar a dor, em vez de ter agido com total sinceridade. Ele queria continuar vendo Justin como ele merecia ser visto, bondoso e correto. Talvez. Ele disse sem muita convicção, empurrando a ideia para o fundo da mente. Os dois ficaram em silêncio por um instante antes de Clara dizer: "Conte a história do começo, Jonah." O começo. Ele forçou a mente a voltar para quando ele só tinha ouvido falar de Murray Ridgely no noticiário, quando ele era o monstro, não Jonah. Ainda não. Ele deu um suspiro entrecortado. Quando comecei a trabalhar no escritório de advocacia, várias garotas tinham sido estupradas e mortas em Nova Orleans no ano anterior. A polícia ainda estava procurando o criminoso, mas não tinha muitas pistas para prosseguir com a investigação. Quando uma garota foi encontrada espancada na beira da estrada, ensanguentada, quase morta, e os investigadores, por fim, conseguiram algo com que trabalhar. Os pulsos da garota ainda estavam atados, e a forma como ela havia sido amarrada, o tipo específico de nó usado, era o mesmo utilizado nas garotas assassinadas. Amanda Kershaw, Clara sussurrou. Ela era a única sobrevivente. Sim. Ela pôde ajudar a polícia a encontrar o lugar para onde tinha sido levada,
onde o homem posteriormente preso e identificado como Murray Ridgely a havia estuprado e quase a matado antes que ela conseguisse fugir. O estômago de Jonah se revirou de nervoso. Escapou dele uma vez só para ser morta por ele mais tarde. A dor daquilo, a injustiça cósmica desoladora na qual ele tivera um papel importante, ainda o assombrava a cada minuto de seus dias. Era terrível e trágico e errado. E ele podia ter acabado com aquilo. Enfim, ele disse, embora pudesse ouvir o desânimo em sua própria voz. Quando Murray Ridgely entrou em contato com o escritório, os sócios decidiram assumir o caso. E depois o passaram para mim. Você acreditava que ele era inocente? A forma como ela pronunciara a última palavra, depressa e aspirada, o fez crer que ela estivesse prendendo a respiração. Ele fez uma pausa porque algo em seu interior lhe dizia que era muito importante ser sincero, não com Clara especificamente, mas consigo mesmo. Ele havia descrito as conversas deles como uma espécie de confissão, e embora não tivesse a intenção de confessar aquilo para ela, se fosse fazê-lo, e se pudesse obter qualquer migalha de redenção para a sua alma sombria, ele precisava ser sincero. Não totalmente. Não havia provas concretas, apenas um número considerável de provas circunstanciais, mas eu sabia que era uma possibilidade. Jonah ouviu o ar expirado saindo dos pulmões de Clara. Você ocultou provas, Jonah? Não. Pelo amor de Deus, não. Eu queria ganhar, Clara. Então foi nisso que foquei. Mas não menti nem trapaceei. Ele lembrou dos sussurros por trás de portas fechadas, de como os sócios paravam de falar quando ele entrava em alguma sala, e se perguntou novamente se eles tinham escondido alguma coisa dele. Aquele pensamento passou por sua cabeça, mas Jonah não se agarrou a ele. De que adiantaria àquela altura? O que acabou inocentando Ridgely foi o depoimento de Amanda Kershaw. Jonah fechou os olhos com força, deixando a cabeça bater na pedra com um barulho. Sim. Ela não era forte, Clara, e eu sabia disso. Ela não era como você. Ele parou de falar, lembrando da primeira vez que vira a Amanda no tribunal, de como ela tremia enquanto falava, de como seus olhos alertas inspecionavam tudo ao seu redor, de como ela encolhia os ombros como se quisesse parecer menor, como se quisesse se esconder do mundo. Ele vira como ela puxava as mangas de sua roupa para ocultar marcas de picada de agulha nos braços, e ele usara aquilo também. Usei sua fraqueza contra ela quando Amanda ficou em pé no banco das testemunhas. Ele bateu a cabeça na pedra mais uma vez, um som abafado, e ouviu Clara se mexendo. Eu acabei com ela. Eles quase tiveram que carregá-la. Ela saiu emocionalmente arrasada. Fiz com que ela parecesse instável e nada confiável, quase maluca. Exatamente como eu tinha planejado. Todos os sócios me parabenizaram depois. Eles me deram tapinhas nas costas e disseram que eu tinha sido brilhante. Jonah riu, mas o som era áspero e rascante, sem nenhum traço de humor. Brilhante. Eu destruí brilhantemente uma garota que tinha sido vítima de um crime terrível ao qual a maioria das pessoas não sobreviveria. Você está escolhendo um caminho, Jonah. Seu coração batia sem emoção dentro do peito, um lembrete de que ele ainda estava ali, vivendo, respirando, fazendo com que se lembrasse também de que não havia justiça verdadeira na vida. Ou talvez houvesse às vezes.
Ele levou a mão à face desfigurada e passou os dedos pela pele derretida e com saliências que cobria a superfície dos ossos, inclinando a cabeça para trás, enquanto olhava para a estrutura de pedras que o mantinha isolado do mundo. Talvez houvesse. Talvez isto seja pior que a morte. E depois? O que aconteceu? Clara sussurrou. Ela sabia. Ela já sabia, mas queria ouvi-lo dizer. E ele já tinha chegado até ali. Só precisava ir um pouco mais longe. O júri inocentou Murray Ridgely. Ele fechou os olhos outra vez, lembrando-se do referido dia. Eu senti... Não sei. Eu achava que me sentiria feliz, orgulhoso, mas só o que senti foi uma espécie de... vazio, acho. Atribuí isso ao fato de saber qual teria sido a reação de Justin. Eu sabia que para ele a notícia seria muito ruim. Mas eu não atendia às ligações dele. Era por isso que eu não atendia às ligações dele. Você sentia vergonha. Será? Será que ele se sentira envergonhado por ter ganhado? Talvez. Talvez tal ideia já tivesse passado por sua cabeça, mas ele nunca pensara mesmo a respeito. Vencer tinha sido sua intenção, e ele havia vencido. Só que não se sentira vitorioso. Ele achou que talvez fosse uma reação tardia. Estava cansado, afinal vinha trabalhando feito um camelo desde que assumira o caso. Sim, embora eu não admitisse tal coisa para mim mesmo naquele momento. E, para falar a verdade, talvez eu tivesse deixado aquele sentimento de lado se as coisas não tivessem tomado o rumo que tomaram. E aquele vídeo? O vídeo era mentira, Clara. Fiz muitas coisas horríveis, mas o vídeo não foi uma delas. Nem retrata fielmente como me senti depois de Murray Ridgely ser solto, apesar de eu ter sido, em grande medida, o responsável por sua absolvição. O vídeo fora exibido em vários noticiários que cobriram o caso. Era um clipe de Jonah estourando um champanhe enquanto ele e os sócios riam e comemoravam. Uma secretária que trabalhava lá fez o vídeo depois de um caso que havíamos ganhado muitos meses antes. Um caso no qual eu nem havia trabalhado. Não tinha nada a ver com o caso de Murray Ridgely, mas era óbvio que os noticiários não se importaram com isso, nem se deram ao trabalho de checar os fatos. O vídeo o fizera parecer animado e frívolo. Eles tinham combinado aquela imagem com as de um vídeo de carnaval anterior e exibido aquilo repetidas vezes, e a história contada era horrível e vergonhosa. Mas apenas parte de tudo aquilo era verdade. Clara fez uma pausa, como se estivesse absorvendo aquelas informações. Conte o que aconteceu, Jonah. Conte o que aconteceu naquele dia. Aquele dia. Aquele dia. Aquele dia. As palavras ecoavam em sua cabeça como os tiros tinham ecoado, como os gritos ainda ecoavam. Aquele dia. Ele achou que jamais falaria outra vez sobre o dia em questão, mas lá estava ele. E de repente lhe ocorreu que somente aquela garota, daquele jeito específico, poderia fazê-lo tocar no assunto. E ele se perguntou se tratava-se de uma bênção ou de uma maldição. Capítulo 10. Clara aguardava ansiosa pela fala de Jonah. Com o coração na boca e os braços envolvendo o próprio corpo, ela esperava enquanto ele contava a sua história e se abria, sabendo que era isso mesmo que ele estava fazendo,
embora ela ainda não soubesse ao certo se o seu perdão seria dado de perto ou de longe. Jonah havia dito que ela era corajosa e ela não sabia bem por que ele achava isso, já que nos últimos tempos não vinha se sentindo nem um pouco valente, apenas perdida e cheia de dúvidas. Mas ela era uma garota que seguia o seu coração, e assim o faria naquele caso. Afinal, tinha sido o seu coração que a levara até ali para começo de conversa. Até o Windial. Até o muro que chora. Até Jonah. Eu estava indo para o tribunal para resolver alguma coisa relacionada a outro caso naquele dia. Eu estava distraído, cansado, eu acho. Ele deixou a frase morrer. Ela havia percebido a mesma hesitação em sua voz quando ele descrevera como havia se sentido quando ganhou o caso. Ele havia ficado incomodado com o desfecho, confuso com sua ambivalência, ou pelo menos era isso que Clara suspeitava. Mas ela não queria colocar palavras, ou sentimentos, na boca dele, e não queria atribuir a Jonah emoções que ele mesmo não tivesse afirmado sentir. Não apenas porque não lhe dizia respeito, mas porque ela não queria livrá-lo de qualquer situação que ele não merecesse se ver livre. Clara seguia, sim, seu coração, mas não pretendia ser intencionalmente tola nem facilitadora. Não sei. Ele finalmente prosseguiu. Mas, enfim, não tinha notado a coletiva de imprensa até chegar aos degraus do tribunal onde os repórteres estavam. Primeiro vi meu irmão. Ele estava nos degraus, escutando. Ele não me viu. Ele observava a Amanda Kershaw, que estava lá com seus advogados, e eles respondiam às perguntas, falavam sobre a grande injustiça que tinha sido a absolvição de Murray Ridgely. Amanda parecia em choque, acho. Ela só tinha o olhar fixo na multidão. E então seus olhos se arregalaram de um jeito. Ele deixou escapar um suspiro rascante. Em choque, Clara repetiu dentro da mente. Drogada era mais provável a julgar pelo que havia lido sobre o passado da mulher. Ela tinha sido uma viciada que se prostituía de vez em quando para bancar o vício, embora Jonah não tivesse mencionado isso até então, nem quando falara sobre como ele a havia destruído no banco das testemunhas. E Clara se perguntava por quê. Ele tinha usado a fraqueza de Amanda contra ela mesma uma vez, em suas próprias palavras, mas não parecia disposto a fazer tal coisa de novo. Jonah Chamberlain parecia comprometido e determinado a carregar cada grama de sua culpa. Segui o olhar de Amanda e foi então que o vi. Murray Ridgely estava parado às margens da pequena multidão, bem no fundo. O tempo pareceu fluir em câmera lenta e vi quando ele enfiou a mão na jaqueta para pegar alguma coisa e depois... Foi só tiro e grito e gente correndo para todo lado, se jogando no chão para se proteger. Clara sentiu um nó na garganta ao imaginar a situação. O terror absoluto, o caos repentino enquanto Murray Ridgely sacava uma arma do casaco e começava a atirar, primeiro em Amanda Kershaw e depois na multidão. Jonah ficou em silêncio por tanto tempo que Clara inclinou a cabeça na direção do muro, tentando ouvir ele se mexendo, perguntando-se se ele continuaria, sentindo a sua dor, mesmo através da grossa barreira entre eles. Não conseguia alcançá-lo rápido o bastante. As pessoas corriam, trombavam comigo. Eu caí e me levantei e foi quando vi os fios que saíam de debaixo da jaqueta dele e entravam em seu bolso. Murray tinha uma bomba. Corri na direção dele o mais depressa que consegui, mas não rápido o suficiente. Tentei derrubá-lo, mas ele já estava apertando o botão em seu bolso e então...
Não lembro bem do que aconteceu depois. O silêncio permaneceu ali, pesado e espesso como o sangue que com certeza se acumulou nos degraus do tribunal naquele dia. Uma mancha horrorosa que jamais poderia ser removida, mesmo se fosse esfregada com força. Uma mácula que ficaria para sempre entre as fendas e rachaduras, em lugares profundos e invisíveis que jamais poderiam ser alcançados. É assim que se sente, Jonah, no fundo de sua alma? Por que correu na direção dele e não na direção oposta? O quê? Jonah disse com rispidez. Ele estava atirando. Você viu a bomba. Todos estavam se jogando no chão para se proteger, correndo para longe. Por que você correu na direção dele? O que o fez agir assim? Por quê? Porque... não sei. Jonah. Não, Clara. Ela o viu quando ele trocou de posição, talvez se sentando, se recompondo. Sei o que está imaginando, e você pensa bem demais de mim se está sugerindo que eu estava sendo heróico. Foi só uma reação, não uma escolha racional. Nem pensei no que estava fazendo. Talvez seja isso que torne o ato heróico de verdade. Ele riu, mas o riso era frio e cortante como as pedras irregulares que espetavam suas costas e a faziam mudar de posição por causa do desconforto gerado quando se enfiavam demais na pele. Você quer acreditar nisso, mas não é verdade. Clara suspirou. Não sei se é verdade ou não, mas será que você não pode ser um pouco misericordioso consigo mesmo? Fez algumas escolhas ruins e o resultado... Bem, é tudo muito trágico. Mas você não queria que nada daquilo acontecesse. Você não sabia que ia acontecer. Como poderia saber? Murray Ridley é o verdadeiro monstro nessa história. Não você. Pode haver mais de um monstro, Clara. Mas o tom de voz dele estava mais suave, e havia algo que não estava ali antes, embora ela não pudesse dizer ao certo o que era. Talvez, ela pensou. Talvez todos nós sejamos um pouco monstruosos em determinadas circunstâncias. Você não é de todo mal, Jonah. Clara sussurrou. Ele havia feito coisas ruins, mas os resultados não tinham sido intencionais, e ele havia sofrido por causa deles. Ainda sofria. Ele permitia que eles o fizessem sofrer. Ele se obrigava a sofrer por causa deles. Ela sabia que sim. E Jonah se agarrava incansavelmente àquele sofrimento havia 8 anos, e, a julgar por suas palavras, planejava continuar assim para sempre. E alguém é? Ele perguntou, e então riu um tom de ironia que ela não entendia. Não, talvez não. Mas acredito que existe redenção para aqueles que a desejam de fato, para aqueles que buscam alcançá-la. Ah, Clara, você é tão ingênua. Não há redenção para mim. Sabe o que aconteceu quando deixei o hospital? Havia uma multidão do lado de fora do edifício e as pessoas gritaram e cuspiram em mim enquanto Myrtle me conduzia porta afora. Por um momento ela se irritou por ter sido chamada de ingênua, mas logo a tristeza substituiu o sentimento em questão. Seu coração doía e ela fechou os olhos, baixando a cabeça ao imaginar a situação que a lembrança dele evocara. Sinto muito. Sinto muito que você tenha passado por isso em um momento em que devia estar sentindo uma dor terrível. Sinto muito que as pessoas tenham sido cruéis com você quando estava ferido e de luto e precisando de amor, não de julgamento. Por que sente muito? Eu mereci e aceitei. Fui o rosto do caso e depois fui o rosto da carnificina. E que rosto marcante eu tenho. É por isso que se esconde atrás deste muro?
Porque as pessoas verão suas cicatrizes e o reconhecerão? Porque tem medo que elas sejam cruéis de novo? Ele ficou em silêncio por um bom tempo, pois não sabia bem como responder àquela pergunta. É melhor assim. Não acredito nisso. Clara não sabia ao certo em que momento, enquanto ele contava a sua história, ela tinha decidido perdoá-lo de perto, mas percebeu bem depressa que, o que quer que tivesse acontecido, ela o havia perdoado. A convicção a envolveu e fez sua coluna se endireitar, embora houvesse uma corda invisível bem apertada, de algum modo amarrada a ela e a unindo a ele. Clara se ajoelhou e virou para o muro, de modo que sua boca ficasse encostada em uma das estreitas fendas. Creio que você mereça perdão, Jonah Chamberlain. As pedras duras eram ásperas contra seus lábios macios, mas apesar disso, ela os pressionou ainda mais contra o muro, esperando que, de algum modo, ele pudesse inalar o perdão através da minúscula abertura lá do outro lado, onde seu apanhador de desejos despedaçado estava sentado, desesperado e sofrendo, sozinho. Creio que... Ela sentiu umidade em sua bochecha e se afastou do muro, inclinando a cabeça para cima para ver se chovia. Mas o céu era de um azul vívido e sem nuvens, sem uma gota de chuva à vista. Clara olhou outra vez para o muro e notou que mais gotas d'água escorriam das pedras. Ela deixou escapar um som de surpresa. Está chorando. Jonah! Clara exclamou, pressionando as palmas das mãos contra as pedras úmidas. O muro está chorando. Uma alegria enorme a invadiu, um otimismo cheio de espanto que a fez rir alto. Está vendo? O muro está chorando do seu lado também? Está. O ponto em que os lábios dela haviam tocado o muro, de repente foi coberto por uma sombra, e então ela viu o tom rosado dos lábios dele através da fenda entre as pedras. De maneira espontânea, ela levou um dedo até aquele ponto, e embora o muro fosse largo demais e a fenda estreita demais para que Clara pudesse tocar em Jonah, ela sentiu seu hálito quente e sentiu um arrepio por todo o corpo. Jonah. Ela sussurrou, se sentindo estranha, como se estivesse em um sonho. Não sabia o que estava acontecendo. Mesmo assim, queria mais. Baixou a mão, substituindo o dedo pelos lábios e sussurrando o nome de Jonah de novo, seu hálito se misturando ao dele. Por um instante, eles só respiraram juntos, e ela fechou os olhos, imaginando como devia ser vê-los de cima, seus corpos na mesma posição, pressionados um contra o outro, com a barreira do muro entre eles. Aquele era o momento mais íntimo que Clara já vivera. As lágrimas do muro escorriam por suas bochechas e pelos cantos de sua boca aberta. Ela passou a língua pelos lábios e riu. São salgadas, Jonah. Como lágrimas de verdade. As lágrimas de Angelina. A tristeza se misturava à alegria no peito de Clara, a visão do muro chorando, desaparecendo e sendo substituída pela lembrança da lenda que dizia que o muro só pararia de chorar quando Angelina estivesse livre. Talvez Clara não pudesse libertar Angelina. Talvez o muro chorasse por outros motivos além de magia ou lenda, motivos que Clara não sabia explicar. Mas Jonah Chamberlain era muito real, e talvez ela pudesse libertá-lo de seu isolamento voluntário. Talvez ela pudesse fazer o bem ali mesmo na fazenda Windale, afinal. Venha me encontrar, Jonah. Ela sussurrou através das pedras na direção dos lábios dele. Quê? Ele grasnou. Por quê? Clara se afastou um pouco para que pudesse falar com mais facilidade, sentindo no mesmo momento a falta da proximidade de suas bocas. Um beijo.
Só que não. Porque pode confiar em mim. Porque sou sua amiga. Sei que você tem cicatrizes. Sei que é difícil para você. Entendo isso, de verdade. Mas, se você der o primeiro passo, se sair de trás deste muro, nem que seja por alguns minutos, estarei aqui para dar esse passo com você. A esperança cresceu no peito de Clara. Ela não sentia aquele tipo de alegria intensa havia anos, desde que seu pai adoecera. O tempo é tão precioso. Ela havia aprendido que não se deve perder tempo. Às vezes, não há uma segunda chance. Venha me encontrar. Saia de trás deste muro e venha me encontrar. Ela repetiu. Ele se afastou também, e Clara quase podia sentir a tensão e a indecisão dele. Não posso. Você pode. Jonah, você pode. Ela pensou que poderia lhe pedir que a deixasse entrar, mas de algum modo, Clara sentia que era mais importante fazê-lo sair. Talvez depois disso ele a convidasse a entrar em seu santuário particular. Talvez ela pudesse ver como era Wind Isle, em vez de apenas ouvir sua descrição. Mas ela fazia aquilo por ele e acreditava que se Jonah saísse, nem que fosse uma vez, veria que não precisava viver enjaulado feito um monstro. E quem sabe ele começasse a se perdoar. Angelina jamais voltaria a viver, mas o apanhador de desejos de Clara podia fazê-lo. E ela o ajudaria. Você pode. Ela sussurrou com toda a convicção que havia em seu coração. Clara se levantou e observou as sombras se moverem através das rachaduras do muro quando Jonah também ficou em pé. Eles estavam mais uma vez encostados de lados opostos do muro, só que agora toda a extensão de seus corpos tocava as pedras. Um formigamento quente percorreu a pele de Clara e ela engoliu em seco. Meu ensaio acaba às 9 da noite na próxima quinta. Tem um parque a pouco mais de 1 quilômetro daqui, com uma fonte e alguns bancos. Você conhece? Sim. Disse ele hesitante. Encontre comigo lá. Esperarei você perto da fonte. Nunca tem ninguém quando passo por lá na volta do ensaio. Estará escuro e só eu estarei lá. Clara, Por favor, estarei esperando por você. Só o que tem que fazer é aparecer. Ele ficou em silêncio por uns bons minutos antes de suspirar. Tudo bem. Clara sorriu, uma felicidade tão grande a invadindo que o sorriso se transformou em uma risada alegre. Tudo bem? Ok, ela disse, se afastando antes que Jonah mudasse de ideia. Chamaria um Uber mais adiante naquele quarteirão. Então a gente se vê. A gente se vê, apanhador de desejos. Ela se despediu. Capítulo 11. Novembro de 1860. A brisa fria de outono soprou sobre a pele nua de Angelina, fazendo com que ela se arrepiasse de leve, embora os cantos de seus lábios continuassem voltados para cima, demonstrando felicidade. Ela sentiu a boca de John em seu ombro, os lábios dele quentes e macios, quando a beijou ali, dando mordidinhas enquanto ela ria. As molas da velha cama rangeram quando ela se virou para se aninhar nos braços de John, correndo um dedo pelo queixo dele e então aproximando os lábios do ponto em que seu dedo havia tocado. Sob as cobertas, percebeu que ele se excitava de novo e sorriu encostada na pele dele. Tenho que voltar, ela sussurrou. Ele gemeu e a puxou para mais perto. Só mais um pouquinho. Angelina hesitou,
desejando mais que tudo passar o resto do dia escondida naquela cabana vazia com ele, mas sabendo que a cada minuto que se ausentava, estava arriscando ser pega. Eu queria, John, mas... Eu sei. Ele disse, beijando-a de leve nos lábios e se sentando. Ela fez o mesmo, virando-se e pegando o vestido que estava jogado no chão. Um dos botões estava se soltando. Ela precisava prendê-lo direito depois. Ah, mas John estava com tanta pressa para arrancar logo esse vestido. Ela sorriu mais uma vez ao relembrar os dois na cama. Atrás dela, a mão de John descia por suas costas, e quando ela olhou por cima do ombro, ele tinha uma expressão de reverência no rosto, como se o toque da pele dela o hipnotizasse. Um dia teremos todo o tempo do mundo para ficarmos juntos, ele murmurou. Um dia não teremos que nos preocupar em sermos pegos, ou que alguém descubra que estamos juntos. A voz dele soou calma, introspectiva, como se não percebesse que estava dizendo aquilo em voz alta. Será ótimo, ela respondeu, levantando-se e se afastando da mão dele. Ótimo? Era pouco. Esplêndido parecia uma palavra mais apropriada. Ela sabia que eles estavam jogando com hipóteses, mas era bom demais para não participar. E se... E se ele pudesse ser seu, alguém que adormeceria e acordaria ao seu lado? Alguém com quem ela caminhasse de mãos dadas pela rua, partilhasse refeições e se casasse e... Ela cortou aqueles pensamentos ao terminar de se vestir e se virar para ele, ainda sentado na cama, a pele dourada nua à luz difusa que atravessava as cortinas de aniagem. Angelina gostava daquele jogo de hipóteses, mas, se a sua mente fosse longe demais, a brincadeira se tornava dolorosa. Ela sabia muito bem o quanto limites eram importantes, embora olhar para o peito nu de John naquele momento a fizesse lembrar que ela já havia cruzado vários. Um calafrio percorreu sua espinha, e desta vez não tinha nada a ver com o ar frio que entrava na cabana. Venha aqui, ele disse, parecendo notar a súbita melancolia dela. Puxou-a para perto e a abraçou, acariciando-lhe as costas alguns instantes antes de soltá-la e vestir as próprias roupas. John ficou de pé diante dela, com os braços cruzados na altura do peito. Daremos um jeito. Nem que tenhamos que ir para outro continente para morar numa caverna no deserto. Ela riu e os olhos dele brilharam, mas na verdade, talvez aquela fosse mesmo a única opção que eles tinham. Ainda assim, uma caverna, com John todo para si, dia e noite. Ou numa toca sob um enorme carvalho. Ela já tinha visto uma vez uma família inteira de coelhos se enfiando em um buraco debaixo da terra. Havia ficado com inveja deles, para dizer a verdade. Que tranquilo devia ser lá embaixo. Totalmente seguro. Amarraremos redes de dormir nas raízes e comeremos bolotas no jantar. John riu, mas ela notou a tristeza em seu sorriso. Ele enrolou um dedo em um dos cachos dela, esticando um pouco os fios e então observando o cabelo voltar à forma original. Por um instante, ele parecia maravilhado, como se o cabelo dela fosse algum tipo de milagre que havia acabado de descobrir que existia. Há um lugar para nós, Angelina, em algum canto deste vasto, vasto mundo. Confia em mim? Confio. Ela sussurrou com toda a convicção de seu coração puro e gentil. Confio. Eles trocaram um beijo que durou minutos, séculos, eras, e mesmo assim
não havia durado o suficiente, mas Angelina sabia que corria contra o tempo. Ela podia sentir em seu sangue, como se tivesse uma espécie de relógio interno que estava sempre em contagem regressiva rumo a um fim desconhecido. Por favor, que seja um dia bom, ela pensou. Por favor, por favor. Ela deixou John na cabana, descabelado e com os lábios vermelhos por causa dos beijos dela, e rumou depressa para casa, com a cesta de legumes pendurada no braço. Entrou ofegante na cozinha, colocando a cesta sobre a bancada. Oi, mama. Angelina sorriu, mas a mãe não retribuiu o sorriso, voltando o olhar para a batata em sua mão, a faca se movendo depressa sobre a casca, que caía em longas tiras dentro de um cesto aos seus pés. Você precisa ter cuidado, Lina. O sangue de Angelina gelou, mas ela se esforçou para parecer calma enquanto tirava os legumes da cesta e os colocava na bancada. Sempre tomo cuidado, mama. A mãe se levantou, os olhos castanhos profundos e penetrantes descendo do rosto de Angelina para o seu corpo, parando no botão solto antes de encontrar o olhar de Angelina outra vez. A garota sentiu o calor invadir sua pele e, inconscientemente, conduziu a mão ao botão, mexendo nele por um instante antes de soltá-lo e deixar a mão cair pesada ao lado do corpo. A mãe olhou para os legumes sobre a bancada e esticou a mão, pegando uma abóbora amarela e examinando-a antes de colocá-la de volta no lugar. Parece que ultimamente você não sabe mais quando um legume está pronto para ser colhido. Curioso, já que você os colhe desde criança. Ando cansada, mama. Não tenho dormido bem. A mãe olhou para ela e Angelina podia jurar que tinha visto medo em seus olhos, junto com desaprovação. Estamos todos cansados, Lina. Ela deu as costas para a filha. Saiba em quem confiar. E então ficou outra vez de frente para Angelina, os olhos brilhando como se estivessem cheios de lágrimas. Angelina ficou imóvel. Ela nunca tinha visto a mãe chorar, nem uma única vez na vida. E em quem não confiar. A mãe pegou a faca outra vez e continuou sua tarefa enquanto Angelina tirava da cesta o restante dos legumes meio verdes que John havia colhido, obviamente, com pressa para encontrá-la logo. Ela não pôde conter um discreto sorriso que chegou aos seus lábios. Olhou para sua bela mãe, absorvendo a maciez de sua pele de ébano, os malares altos de seu rosto, os olhos grandes que pareciam ver tudo e compreender as coisas num nível que os outros não conseguiam. Você o amava, mama? A mãe não olhou para ela ao responder, e não fingiu que não sabia a quem Angelina se referia. Se eu o amava, aqui não tem lugar para o amor. Mas sua mãe estava errada. Angelina a amava, e a mãe de Elijah o havia amado. Ela chorara com desespero, feito uma louca, quando o vira pendurado naquela árvore, e isso havia partido o coração de Angelina. E embora não fosse do tipo que expressa com frequência o seu amor, Angelina sabia muito bem que sua mãe a amava também, independentemente de haver ou não lugar para o amor ali. Não. Angelina não achava que era assim que o amor agia. O amor arranja um lugar para si mesmo onde não existe um lugar, mama. Ela disse baixinho. O amor se infiltra até nos lugares mais difíceis. Mama Lorro parou de descascar batatas mais uma vez, a intensidade de seu olhar perfurando Angelina, tão cortante quanto a faca que ela manuseava com habilidade nas mãos calejadas. Esse tipo de conversa vai acabar em mágoa ou coisa pior. Ela fez barulho ao depositar a faca sobre a bancada, voltando os ombros magros para a filha. Não,
Eu não amava seu pai e ele não me amava. Você foi concebida no chão do porão enquanto a esposa dele tomava chá na sala de estar. Ele teve a ideia de erguer minhas saias enquanto eu guardava as conservas de beterraba e eu deixei que ele o fizesse porque seria mais fácil assim. Seus olhos se arregalaram, e então ela deixou escapar um longo suspiro, e seu olhar pareceu um pouco menos tenso. Ele não é um homem cruel, e também não é de todo ruim, mas escolherá sua família de verdade em vez de você toda vez, todos os dias. Você pode falar bonito como eles, pode amar tudo o que quiser, mas eles nunca a amarão do mesmo jeito, e você nunca será vista como parte da família. Entendeu? Angelina olhou para o rosto majestoso da mãe, imaginando a cena do porão que ela havia acabado de descrever, imaginando o chão úmido e cheio de musgo em que ela tinha sido concebida. Ela corou, desviando o olhar, sem saber como se sentir a respeito do que acabara de descobrir, a dor se acumulando dentro de si. O que ela havia pensado? Que seu pai tivesse amado sua mãe em segredo? Que para ele, Angelina e a mãe eram de algum modo especiais, embora ele não pudesse demonstrar tal coisa porque sua esposa ficaria brava? Que porque ele a havia sentado em seu joelho e a chamado de pequeno beija-flor, ele a amava tanto quanto a seus outros filhos? Sim, era isso que ela havia pensado. Aquilo a fizera sentir como se ela tivesse algum valor em um mundo em que ela não valia nada. A tristeza se abateu sobre Angelina. Mas então ela pensou em John. Ela pensou em como as coisas eram diferentes do que a mãe havia descrito com relação a ela e ao seu pai. Eles não faziam sexo apressado no chão frio do porão. O tempo que passavam juntos era cheio de toques suaves e risadas, promessas sagradas e sonhos tecidos. E a comparação fez a esperança ressurgir. Confia em mim? Ele havia perguntado. Confio, ela respondera, e era verdade. Ela confiava com todo o coração. Eles dariam um jeito. Apesar de não haver lugar para o amor deles, apesar de o mundo todo estar contra eles, ou assim parecia, eles dariam um jeito. Dariam. Porque onde havia amor, sempre havia esperança. Angelina virou de costas para a mãe, mas podia sentir o calor do olhar preocupado dela em suas costas mesmo assim, fazendo a pele arder, como se tivesse se aproximado demais das chamas e estivesse prestes a se queimar. Capítulo 12. Faça isso. Jonah encarou o trinco do portão, mas não se mexeu. Ou não. Olhou para trás. O carro de Myrtle não estava muito longe, mas ele não ia perguntar se podia usá-lo. Primeiro, porque não queria envolvê-la naquilo. Segundo, porque sua habilitação estava vencida fazia anos. Mas a verdade era que Jonah ainda não havia decidido se iria se encontrar com Clara. Ele ainda não sabia bem por que concordara com aquilo para início de conversa. Ou talvez eu saiba. Sim, admitiu para si mesmo com um suspiro de resignação. Sim, eu sei. Era porque se deixara levar pela esperança dela, pela alegria dela, e se sentira maravilhado por Clara tê-lo perdoado mesmo depois de ouvir sua história, depois de conhecer cada detalhe sinistro. A garota tinha-lhe oferecido sua compaixão, sua compreensão, e o assombro daquilo o deixara zonzo. Venha me encontrar, ela havia dito, a voz tão cheia de espantosa esperança e alegria quando o muro começara a chorar. O maravilhamento dela tinha sido contagioso. Por alguns instantes, Jonah se sentira parte daquilo, parte do espírito vibrante de Clara,
porque aquilo era tudo que ele de fato conhecia a respeito dela. Não sabia como se parecia, só que seu cabelo era dourado. Isso ele tinha conseguido ver através de uma pequena rachadura do muro. E que ela devia ter um corpo magro e atlético de bailarina. Fora isso, só sabia que Clara era compassiva, sensível e muito fiel. Pensando bem, aquilo era o máximo que Jonah sabia sobre qualquer garota, mesmo com relação àquelas com quem havia se relacionado de maneira mais íntima no sentido físico. Seus pensamentos o fizeram se lembrar de quando Clara o beijara. E sim, ele sabia que não tinha sido um beijo de verdade, e sabia que eram só amigos, mas aquele havia sido um dos momentos mais bonitos de sua vida. Tinha feito com que ele se sentisse um homem de carne e osso mais uma vez, quando fazia tanto tempo que ele não passava de um monstro invisível. Jonah colocou a mão no trinco e soltou o ar, levantando a gola do casaco e puxando o gorro para baixo, de modo a esconder seu rosto o máximo possível. A lua se escondeu atrás de uma nuvem, fazendo com que as sombras da noite ficassem maiores. Clara o esperava. Ele podia fazer aquilo. Com um movimento rápido, abriu o trinco, passou para o outro lado do portão e deixou que se fechasse às suas costas. Seu coração estava acelerado, as mãos começaram a suar enquanto tentava recuperar o fôlego. Fazia 8 longos e infelizes anos que não saía de Windial. Jonah ficou parado à sombra do portão por um instante, criando coragem antes de dar mais um passo, e então enfiou as mãos nos bolsos do casaco preto de tecido leve e começou a descer a rua vazia. Caminhava entre os fachos de luz de cabeça baixa, como se andasse contra o vento, embora não houvesse nem brisa naquela noite. Seu coração continuava batendo forte conforme se afastava cada vez mais de Windial, e várias vezes quase se virou e disparou de volta para a fazenda, como fazem as crianças que sobem os degraus correndo quando têm certeza de que um demônio as persegue. Mas Jonah era o único monstro na rua naquela noite, e de repente ele entendeu que era muito melhor ser perseguido por demônios do que ser o próprio demônio. Se ele soubesse disso antes. Chegou ao parque 15 minutos depois e se apoiou numa árvore, com uma risada de choque subindo-lhe a garganta, meio que de surpresa, meio que de pavor. Tinha conseguido. Havia saído de Windial e feito todo o trajeto até o parque onde Clara o esperava. Sim, eram só alguns quarteirões de casa até ali, mas para Jonah era como se tivesse percorrido 1000 quilômetros. O medo ainda enchia seu peito, mas sob ele havia o triunfo borbulhante. Fazia tanto tempo que não sentia aquilo. Não pensei que pudesse me sentir assim novamente. Jonah ficou totalmente imóvel, escutando o barulho de água, um som gorgolejante que lhe dizia que a fonte ficava ali perto. Clara. Será que já havia chegado? Ele já estivera bem mais perto dela do que agora, mas ainda assim, naquele momento, era como se nunca tivessem se aproximado tanto. Ele a veria pela primeira vez. Ele daria um rosto à voz doce que ouvia através do muro, a mulher que se doara tanto a ele, um estranho que nem de longe merecia tanta bondade. Mas ela também veria o seu rosto. Ficaria horrorizada? Faria uma careta e se afastaria? Ah, Deus! A reação dela o apavorava. Jonah estava com um medo gigantesco. Ele se lembrou da cara das pessoas que o viram logo após a explosão, da expressão de asco no rosto delas. Tremeu ao lembrar como aquilo o magoara, como atingira algo sensível e vulnerável dentro dele. E não achava que pudesse suportar a mesma reação por parte dela.
dela não. Tomando fôlego, moveu-se por entre as árvores, seguindo o som de água corrente, a promessa de um encontro com Clara o atraindo. A fonte entrou em seu campo de visão, a água borbulhante captando o brilho da luz da rua posicionada logo acima dela. Parou em meio a um grupo de árvores, se aproximou de um velho tronco e se recostou nele. Lá estava ela, sentada na beirada de uma pedra cinza, com as mãos pousadas sobre os joelhos enquanto esperava. A luz capturava fragmentos dourados do cabelo de Clara e os lançava no ar que a cercava. Ela se virou um pouco, os olhos inspecionando a entrada do parque e então se voltando depressa para a área escura da floresta onde Jonah se escondia, mantendo-se imóvel e apoiado no sólido e enorme carvalho. Seu coração parou um instante e então seus batimentos aceleraram quando viu o rosto dela. Jonah gemeu, um som baixo que se misturou aos ruídos da noite e desapareceu antes que pudesse ser ouvido além do canto escuro em que se escondia. Ela é linda. Minha nossa, ela é linda. Clara, a garota que ele antes só conhecia pela voz suave do outro lado do muro de sua fortaleza, a mulher que o confortava e o fazia questionar tudo, era linda, por dentro e por fora. Ah, merda, merda, merda! Ele sentiu um aperto no peito, o coração pressionando os pulmões não o deixava respirar. Por que, de repente, ele se sentia tão arrasado? Talvez esperasse que ela fosse feia e, portanto, pudesse dar uma chance a alguém como ele? Pudesse beijá-lo de novo, só que da próxima vez, sem nenhum obstáculo entre eles? E ele era mesmo tão insensível, tão superficial, a ponto de achar que mulheres desprovidas de beleza tinham que ficar com homens desfigurados como ele, ou que as pessoas amavam as outras apenas pela aparência. E mais uma vez, por que ele não deveria? Antigamente, não escolhera mulheres apenas com base em suas características físicas. Não havia se sentido orgulhoso ao chegar a uma festa com uma bela mulher ao seu lado, a qual substituía quando a relação perdia a graça, como inevitavelmente acontecia? Ele nunca tinha amado nenhuma delas. Nenhuma. Ah, mas sua mente estava agitada. E senhor, amor? Por que estava pensando em amor? Ele, o homem desfigurado escondido atrás de uma árvore no parque, intimidado e envergonhado demais para sair dos arbustos e se aproximar da garota que o esperava. Jonah suspirou, perdendo toda a energia ao se apoiar ainda mais na árvore. Sentia-se confuso, triste, solitário, e só queria se esgueirar de volta para Windial e se esconder novamente. Como se tivesse ouvido seu suspiro discreto, Clara virou a cabeça, os olhos inspecionando a escuridão que o envolvia. Ele gelou, o olhar dela passando por ele sem notá-lo. Um carro parou perto da entrada do parque e Clara se levantou, observando, com a postura tensa, até que o veículo partiu. Ela voltou a se sentar na beirada da fonte e se virou com tristeza para a água que jorrava, mergulhando os dedos no líquido. Seus movimentos eram elegantes, dolorosamente femininos, e cada fibra masculina de Jonah respondeu a isso. Ela deve dançar maravilhosamente bem, e Jonah sentiu um pequeno tremor de desânimo ao perceber que nunca a veria dançando. Ele a observou enquanto ela esperava, memorizando os movimentos dela, vendo como voltava seus olhos para as estrelas de vez em quando. O que você pensa quando faz isso, Clara? Ele se perguntou, a necessidade de saber transformando-se em uma pontada de desespero no peito. O que procura? Ele jamais saberia, é claro. Não depois daquela noite.
1 hora se passou e ela continuava esperando, enquanto Jonah se sentia mais triste a cada segundo. Ela o esperava e ele precisava que ela fosse embora para que também pudesse voltar para casa. Mas não a largaria sozinha naquele parque deserto e escuro, embora Clara achasse que era exatamente isso que ele havia feito. Jonah esperaria até que alguém viesse buscá-la e então iria embora. Mas quando Clara por fim se ergueu, minutos depois, olhando à sua volta uma última vez antes de se dirigir à entrada do parque, não havia nenhum carro esperando por ela. Mas que diabos! Era uma região relativamente segura, mas mesmo assim, ela não deveria estar andando sozinha por um bairro estranho. Jonah a seguiu, mantendo-se nas sombras, erguendo a gola e baixando a cabeça para o caso de alguém passar por ele. Mas encontrou a maioria das ruas vazias enquanto andava atrás de Clara, a uma distância segura, o que ele esperava, para que ela não ouvisse seus passos. Apesar das emoções intensas e da culpa que sentia por ter deixado Clara lá plantada, ele teve a mesma sensação de triunfo que havia sentido antes. Ele estava fora de sua prisão autoimposta, caminhando por uma rua residencial feito qualquer pessoa normal. Ele tinha conseguido. Fechou os olhos e respirou fundo, deixando a liberdade entrar e o medo sair. Se tomasse cuidado, ocultasse o rosto para que ninguém olhasse 2 vezes para ele, poderia andar por aí como estava fazendo naquele instante. Continuaria se escondendo. Ele merecia viver nas sombras. E não tinha nenhuma intenção de ser visto. Mas não precisava se torturar mais do que já o fazia com dias vazios preenchidos apenas pelo tédio e pela mesmice. Precisava? A região se tornava menos residencial conforme Clara avançava, e quando ela finalmente entrou em um restaurante quase vazio e bem iluminado, Jonah suspirou aliviado, permanecendo sob o umbral escuro de uma porta enquanto ela se sentava a uma mesa próxima da janela do outro lado da rua, as mãos segurando uma caneca de café fumegante. Ele conseguia enxergá-la melhor sob as luzes brilhantes do restaurante. Conseguia ver o formato de coração de seu belo rosto e seus lindos olhos grandes, a elegância arrebatadora de seus malares e o lábio carnudo que ela mordia tristemente enquanto olhava pela janela. E ele sofreu. Sofreu com um desejo tão intenso que o deixou sem ar. Ela era a sua Clara, aquela garota bonita na janela que parecia tão perdida em seus pensamentos. Jonah inclinou a cabeça para que pudesse vê-la melhor com seu olho bom, sabendo que a havia decepcionado, mas também sabendo que era melhor assim. Aproveitou aquele momento para fundir a Clara que estava diante dele com a garota que conhecera antes, até que pudesse não só ouvi-la em suas lembranças, mas também visualizá-la, sentada do outro lado do muro, com seu cabelo brilhante preso em um rabo de cavalo, como estava naquele instante, as pernas longas e magras dobradas sob o corpo. Ele se assustou quando Clara se levantou de repente, procurando na bolsa o dinheiro que deixou sobre a mesa antes de sair apressada do restaurante. Ele não a vira chamar um táxi, mas imaginou que fizera isso e que era por esse motivo que havia saído daquele jeito. Mas quando ela olhou para os 2 lados e atravessou a rua correndo, ele se encolheu sob o umbral da porta, espiando com cautela quando ouviu os passos dela se afastando depressa, indo na direção do parque, indo na direção de Windale. O que ela estava fazendo? Ele a seguiu novamente, só que dessa vez na direção contrária, enquanto ela caminhava rápido pelas ruas escuras, movendo-se com fluidez pela noite. Ela estava indo para Windale. Ele a tinha deixado plantada, ou era isso que ela achava, e agora ela estava indo confrontá-lo. Ou,
Má escolha de palavras. Ela estava indo lhe dar uma bronca através do muro que sempre haveria entre eles. Parte dele vibrou com a audácia dela. Aquela garota não desistia. Ela daria uma excelente advogada se não tivesse um corpo perfeito para a dança. E dava para ver que tinha mesmo um corpo feito para dançar. Era esbelta e forte, com as pernas delgadas enfiadas em um jeans justo, cada movimento elegante e gracioso. Ah, como queria vê-la dançar! Ele teria essa visão para sempre em sua mente. Talvez essa imagem o sustentasse pelo resto dos dias solitários que ele passaria escondido atrás daquele maldito muro que ambos odiavam e pelo qual ele seria para sempre grato. Mas não havia como ele chegar ao portão dos fundos da propriedade, aquele que ela não conhecia, sem que ela o visse. Então, tinha que permanecer escondido até Clara ir embora. Capítulo 13. As pontas dos dedos de Clara tocaram as pedras ásperas quando ela encostou sua testa no muro, tentando ouvir Jonah. O pedaço de lua no céu não iluminava muito, só o suficiente para que ela notasse que ele não estava no seu lugar de sempre. Não que esperasse que Jonah estivesse ali, mas mesmo assim, chamou o nome dele. Esperou um pouco, mas não obteve resposta. Será que ele estava sentado em algum ponto ali perto? Encostado em uma das árvores enormes do outro lado do muro, talvez? Ela podia senti-lo, podia jurar que sim. Só que... Bem, aquilo era tolice. Era só aquele lugar, o lugar dele. E lá estava ela, e era por isso que sentia um arrepio quente sob a pele que associava a ele. No entanto, havia sentido a mesma coisa enquanto o esperava no parque e ele não aparecera. Então, era óbvio que aquela sensação não tinha relação com a presença dele. Talvez tivesse mais a ver com o fato de estar pensando nele. Mesmo assim, só para o caso de Jonah a estar escutando, ela precisava pedir desculpas. Ou talvez só quisesse expressar o que sentia em voz alta, ali, encostada no muro que Clara tinha certeza de que Angelina usava para enviar a eles um sinal. Sinto muito, Jonah, ela suspirou. Eu me deixei levar pela emoção quando o muro chorou. Eu fui mandona e egoísta. Praticamente forcei você a dizer que me encontraria e é provável que você não estivesse pronto. Os ombros de Clara se curvaram. É claro que você não estava pronto. Não se sinta mal por isso. A culpa foi minha. Ela ficou em silêncio por um instante, enquanto organizava as ideias naquele lugar onde parecia ser mais fácil ser sincera. Sou sua amiga e deveria ter sido mais cuidadosa com os seus medos. Eu deveria ter perguntado o que você estava pronto para fazer em vez de ter feito planos. Um discreto farfalhar veio de um arbusto denso atrás de Clara, e ela virou a cabeça naquela direção, espiando. Provavelmente era um esquilo, ou talvez uma brisa errante que não chegara ao lugar em que ela se encontrava. Virou-se para o muro outra vez. Eu me importo com você, Jonah. Sinto essa atração por você que nunca senti antes, e você está aí dentro, e eu estou aqui fora e... Ela deixou escapar um suspiro de frustração. Mas serei sua amiga do jeito que você quiser que eu seja. Queria que soubesse disso. Eu só... queria que você soubesse. Era só isso. Ela pegou o pedaço de papel em que escrevera enquanto estava no restaurante decidindo o que fazer e o enfiou em uma fenda. Torcia para que Jonah o lesse em vez de descartá-lo junto com os outros desejos que coletasse. Meu apanhador de desejos, ela pensou com um suspiro triste. Clara se virou para o outro lado,
pressionando as costas contra o muro, a vegetação farfalhando de novo enquanto uma nuvem cobria o pequeno fragmento de lua, fazendo com que as sombras que já eram grandes se fundissem e ganhassem vida. Um calafrio percorreu sua espinha, sua pele se arrepiou. Embora ela não tivesse visto ninguém na rua enquanto caminhava até ali, a adrenalina tinha deixado seus nervos à flor da pele. Mas agora, ela se sentia observada por alguém do lado de fora do muro, o que a deixou alerta. Pegou o celular e chamou um Uber. Um motorista chegou 10 minutos depois, mas aquela sensação de estar sendo observada só desapareceu depois que o Windial sumiu de vista pela janela traseira do veículo. A sensação de estar sendo observada continuava. Clara estava sendo paranoica, é claro. Tinha certeza disso porque agora estava ensaiando do outro lado da cidade, completamente oposto ao Windial, e mesmo assim a sensação persistia. Era tarde e ela sentia-se cansada, mas Madame Fournier insistia que todos ficassem mais um pouco, até que o ensaio fosse perfeito. Seus músculos doíam e seus dedões sangravam, cheios de bolhas causadas pela sapatilha de ponta, mas ela sabia que os outros bailarinos também sentiam dor. Então, botou um sorriso no rosto e realizou todos os movimentos com determinação. Marco ergueu Clara no ar, a mão dele se demorando um instante além do necessário em suas costas, e ela lhe lançou um olhar de censura antes de rodopiar sem esforço e se afastar girando. Viu a piscadela dele uma fração de segundo antes de virar a cabeça, seu olhar encontrando sua marca. Uma movimentação no fundo do teatro chamou sua atenção e ela se atrapalhou um pouco e lançou um olhar na direção de Madame Fournier, que, felizmente, estava olhando para o outro lado. Um homem, ela só conseguia ver sua silhueta alta, parou em um canto. Só o zelador, ou alguém que veio buscar um dos dançarinos, ela imaginou, mas seu erro a fizera se lembrar de que precisava manter o foco se quisesse que todos fossem embora dali num horário decente. Depois do que pareceu uma eternidade, Madame Fournier bateu palmas 2 vezes, informando que o ensaio havia terminado e que ela os veria no dia seguinte. Obrigada, Deus dos pés cheios de bolhas, ela pensou, se encolhendo um pouco. Clara agarrou a bolsa, vestiu um moletom por cima da malha e trocou de calçado com agilidade. Os outros bailarinos gemiam e se alongavam e reclamavam de dor nas costas e nos músculos quando Clara deixou o teatro. A porta se fechou com um estrondo atrás dela, que se dirigiu ao ponto de ônibus na esquina, pegando o celular enquanto caminhava. Nenhuma chamada perdida. Ela se sentiu frustrada, embora não achasse mesmo que ele fosse ligar. Quando enfiara o papelzinho com seu número de telefone na fenda do muro, depois de ter voltado correndo do restaurante naquele dia, Clara se perguntara por que não tinha feito aquilo antes. E então percebera que era porque queria visitá-lo em Windial. Dar a ele o seu número talvez tornasse suas visitas desnecessárias, e ela gostava de tudo o que envolvia aquelas ocasiões. Sentar-se na grama do lado de fora do muro que chora e ouvir Jonah falar perto dela, sua voz melódica passando por cima do muro e envolvendo-a como uma carícia reconfortante. Mas, de qualquer modo, ele não tinha ligado. Talvez ele não tivesse telefone, ou não tivesse vontade de voltar a ter depois que passou a morar em Windial. Talvez ele só não quisesse falar mais com ela. A tristeza a invadiu, com a indecisão vindo na esteira. Será que devia voltar lá para pedir desculpas, desta vez tendo certeza de que ele a ouviria? E se ele não tivesse aberto o papelzinho? E se... Clara gemeu, massageando as têmporas como se isso a fizesse deixar de lado sua obsessão por Jonah. Era só o que ela vinha fazendo,
por um motivo ou outro, desde que o havia conhecido, e ela precisava de um tempo. Deveria pegar uma garrafa de vinho e afogar sua tristeza sozinha em seu apartamento, mas nunca fora muito de beber. Haveria outro ensaio logo cedo na manhã seguinte e, se ela se apressasse, daria tempo de passar na loja de fantasias que havia encontrado pela internet mais cedo naquele mesmo dia. A noite estava úmida e abafada, a chuva batendo nas janelas sujas do ônibus que Clara tomou para o bairro de French Quarter. O baile de máscaras era parte de seu trabalho, e ela precisava garantir que teria algo apropriado para vestir, em vez de ficar esperando até o último minuto só para descobrir que não tinha muitas opções. Embora achasse que 2 dias antes do baile era o último minuto. Então, orou em silêncio para que a fantasia certa estivesse esperando por ela. As calçadas estavam cheias de gente conversando e rindo, deixando restaurantes, entrando e saindo de lojas de souvenirs, algumas pessoas usando boás de cores vívidas e segurando bebidas coloridas. Parecia que em Nova Orleans sempre havia uma festa acontecendo em algum lugar, independentemente do horário e do dia da semana. Clara adoraria vagar por ali, observando as pessoas e indo de loja em loja. Um homem deu uma risada escandalosa e trombou com Clara, o grande copo plástico que ele segurava, inclinando perigosamente. Ele conseguiu endireitar o copo, mas não antes de derrubar um pouco de bebida. Ergueu as sobrancelhas num pedido de desculpas, mas continuou sorrindo enquanto se esquivava. Droga! Ela murmurou, parando na entrada de uma loja e limpando as gotas de um vermelho vivo que manchavam a parte da frente da malha cor-de-rosa que ela ainda usava por baixo do blusão aberto. Clara suspirou fechando o blusão e ergueu os olhos para a porta à sua frente. Madame Catuar, leitura espiritual e quiromancia, passado, presente, futuro. Hesitou, mas a curiosidade era grande e ela se inclinou na direção do vidro fumê, espiando a pequena loja. Dava para ver mesas sobre as quais havia bijuterias e velas e outros itens, e após certa indecisão, Clara abriu a porta e um sininho soou quando ela entrou na loja. Havia um cheiro doce e enjoativo e fumaça, bem como o que parecia ser o som de sinos de vento e música suave vindo de um piano que estava em algum lugar mais adiante. Uma brisa discreta tocou a pele de Clara, embora não houvesse nenhuma janela aberta à vista e embora a porta estivesse fechada. Ela estava nervosa, mas curiosa demais para dar meia volta, seu olhar parando em cada objeto interessante. Andou devagar pela loja, inclinando-se e examinando a variedade de cristais e geodes que brilhavam sobre uma mesa, parando para ler os nomes nos frasquinhos cor de âmbar sobre a outra. Cada um deles tinha um rótulo escrito à mão: dinheiro, sucesso, amor. Minha nossa, há tantas formas de manifestar os desejos neste mundo, ela pensou. E o que você deseja, minha querida? Clara se virou e viu uma senhora de idade de vestido roxo parada no fundo da loja, em um vão de porta meio obstruído por uma cortina. O que você deseja? Ela tinha perguntado. Era como se a mulher tivesse lido seus pensamentos. A senhora se aproximou e Clara notou que, embora fosse idosa, ainda era deslumbrante, com grandes olhos azul turquesa e cabelos que eram um misto de branco e loiro tão claro que a garota só conseguia distinguir os 2 tons agora que a mulher estava parada diante dela. É amor o que você deseja, não? Eu creio que sim. Não é o que todos desejam? A mulher inclinou a cabeça, estudando Clara por um instante. É difícil para você desejar coisas para si mesma, não é? Que coisa rara!
A mulher havia formulado uma pergunta, mas virou de costas para Clara, como se não precisasse de resposta. Venha. Já fechei, mas farei uma leitura para você. De graça. Ah, me desculpe, não percebi. A mulher gesticulou, sinalizando que não tinha problema, e segurou a cortina para Clara passar. Ela hesitou, mas o desejo de escutar o que a senhora lhe diria era grande, e a curiosidade superava a inquietação que sentia desde que entrara na loja. Clara olhou para trás mais uma vez, e ao fazê-lo, notou uma sombra se afastando da porta de entrada, escondendo-se, como se tivesse ficado espiando dentro da loja por um instante. Ela se virou para a mulher, que também olhava para a porta onde a sombra havia estado segundos atrás, a testa franzida desfigurando seu belo rosto. Mas tão rápido quanto Clara o notou, ele desapareceu, e a mulher gesticulou mais uma vez para que ela a seguisse, e então sumiu atrás da pesada cortina vermelha. Clara a seguiu. O fundo da loja era mal iluminado e quase vazio. Havia lâmpadas piscantes penduradas no teto e uma mesa redonda posicionada no meio do cômodo, e a mulher já estava sentada de um lado. Clara se sentou na cadeira vazia de frente para ela. Sou a Madame Catuar. E o seu nome é? Clara. Ela sorriu discretamente e pegou um maço de cartas que estava no centro da mesa. Embaralhe, por favor. Madame Catuar entregou o baralho a Clara e ela embaralhou as cartas e devolveu o maço à mulher, que também as embaralhou, examinando Clara atentamente o tempo todo. Madame Catuar virou as cartas uma por uma e as colocou sobre a mesa, cada uma delas contendo símbolos e números que nada significavam para Clara. A vidente as observou por um instante antes de se recostar na cadeira. Vejo tristeza em você. Você sofreu uma perda, só que... A mulher ergueu as sobrancelhas, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Não é bem uma perda. Ela olhou para Clara. Alguém que você ama está muito doente. Clara assentiu. Sim, ela disse num suspiro. Meu pai. Madame Catuar concordou com um movimento de cabeça. O que os médicos lhe disseram é verdade. Clara assentiu novamente, devagar, triste. Sim, ela sabia. Madame Catuar examinou as cartas outra vez. Você busca respostas para um mistério. O coração de Clara deu um salto, mas ela respirou lentamente, pensando em uma resposta casual. Videntes são como vendedores, não? Deixe que percebam sua empolgação e eles terão uma vantagem. É verdade. A vidente não olhou para Clara, como se não quisesse nem precisasse da validação dela. Inclinou-se para a frente, seus olhos parecendo brilhar sob a luz dourada das lâmpadas que piscavam acima de sua cabeça. Continue sua busca. Não pare. É muito importante. Tudo bem. Muito importante. Ela sussurrou outra vez, antes de voltar os olhos para as cartas, os grossos lábios vermelhos apertados e com os cantos virados para baixo. Clara sentiu um tremor e se remexeu na cadeira. Será que Madame Catuar estava falando de fato do enigma e de como libertar Angelina? Madame Catuar, pode me dizer onde encontrar mais respostas? Onde procurar? Não. As cartas não respondem perguntas nem revelam nenhum detalhe. O que elas dizem está envolto em sombras e só vejo o que desponta em meio à névoa. Bem, aquilo era meio... vago.
A decepção tomou conta de Clara e ela se perguntou se aquele seria algum tipo de truque. Se Madame Catuar não podia revelar detalhes nem responder perguntas, generalidades não se aplicavam a praticamente todo mundo? Só que as duas coisas que ela dissera a Clara até então não se aplicavam a qualquer um, mas eram bastante aplicáveis a ela. E ela insistira que Clara não a pagasse, então não havia de fato motivo para enganar Clara de algum modo. Madame Catuar olhou a moça nos olhos enquanto seu dedo se movia para outra carta, devagar, quase como acariciando o objeto. Tome cuidado com o homem de duas caras. Ele a machucará se você deixar. Tome cuidado com o homem de duas caras. Ela estava falando de Jonah? Ele tinha cicatrizes no rosto, ela sabia disso. Mas o que a vidente queria dizer com duas caras? Seu rosto antigo e o novo? Ele a machucará se você deixar. Jonah? Ela balançou a cabeça, rejeitando o próprio pensamento. Ela não acreditava que Jonah pudesse machucá-la. Confiava nele. Pelo menos com relação à sua segurança. De novo, talvez ela fosse ingênua. Achava que o conhecia, mas era mesmo possível conhecer uma pessoa que se esconde do outro lado do muro? Sim, seu coração insistia. Era possível. Mas a dúvida persistia. Ele não aparecera no encontro, nem a esperara no muro. Madame Catuar dissera que as cartas não respondiam perguntas, então Clara não pediu esclarecimentos. Vê mais alguma coisa, Madame Catuar? Algo sobre amor? Madame Catuar se recostou na cadeira, parecendo exausta, o que era estranho, considerando que elas só estavam ali sentadas havia uns 10 minutos. O seu verdadeiro amor dança entre os raios da lua. Mas que diabos? Dança? Ela era dançarina, obviamente, mas tirando isso, Clara não fazia a menor ideia do que aquelas palavras queriam dizer, e abria a boca para dizer isso quando Madame Catuar se levantou de repente. A leitura acabou. Ela juntou as cartas com um floreio e saiu por outra porta no fundo da pequena sala. Clara ouviu a mulher subindo uma escada e se levantou, confusa com a saída abrupta dela. Ela não a levaria até a porta e trancaria tudo? Havia dito que a loja estava fechada. Clara pegou na bolsa uma nota de 20 e uma de 5 e as colocou sobre a mesa, para que Madame Catuar visse o dinheiro assim que descesse. Não havia uma placa informando o preço das leituras, mas ela não achava justo que a vidente trabalhasse de graça e esperava que o dinheiro que tinha deixado sobre a mesa estivesse na faixa do que ela geralmente cobrava. O sininho na entrada soou novamente quando Clara abriu a porta, que fechou atrás de si ao sair para a noite abafada. A rua estava mais vazia do que quando ela entrara na loja. Clara pegou o celular e olhou as horas, surpreendendo-se ao descobrir que 1 hora havia passado. Como assim? Ela se perguntou, franzindo a testa, confusa. Ela virou à direita, descendo depressa pela rua. Tinha 10 minutos para chegar à loja de fantasias. 10 minutos para achar algo para usar no baile de máscaras. Mais uma noite solitária. Ela sabia que continuaria pensando nas palavras da vidente. Continue sua busca. Não pare. É muito importante. Capítulo 14. Janeiro de 1861. Sr. Whitfield está elegante hoje. John deu um sorriso forçado. Se a Sra. Chamberlain notou, não demonstrou. Obrigado, Sra. Chamberlain.
A senhora está adorável como sempre. Ele se virou para Astrid, que estava à direita da mãe. Você também, Astrid. Astrid corou até a raiz dos cabelos e John sentiu um discreto aperto no peito. Ele detestava o fato de estar usando a garota como desculpa para passar um tempo em Windale. Para passar um tempo com Angelina. Mas no momento não havia outro jeito. Aquela é a senhora Holdsworth. Creio que sim. Por que vocês dois não tomam um pouco de ponche? Volto já. Ela deu um tapinha no ombro de Astrid, lançando-lhe um olhar cheio de significado, e John virou o rosto para o outro lado, fingindo não ter notado aquele olhar nada sutil. Ele pigarreou, cumprimentando a Sra. Chamberlain com um movimento de cabeça quando ela passou depressa por ele. Ponche? John perguntou a Astrid, erguendo a sobrancelha. Ela ficou vermelha, mas fez uma careta como se pedisse desculpas. Sutileza não é o forte da minha mãe. Mas sim, obrigada. Adoraria um pouco de ponche. John riu. Não tinha nenhuma intenção romântica com relação a Astrid, mas ela era uma garota legal. E bonita. Lembrava um pouco Angelina, com os mesmos olhos amendoados do pai e a testa alta. Logo chamaria a atenção de algum outro homem, e esse sujeito teria sorte se ela olhasse para ele, apesar do dragão que ela tinha como mãe. Ele conduziu Astrid até a mesa onde estava o ponche e encheu um copo para ela e depois um para si. Feliz Ano Novo, Astrid. Ele disse, tocando o copo dela com o seu. Feliz Ano Novo, John. Ela disse baixinho, tomando um gole de sua bebida. Um homem de cartola e máscara preta riu, passando por eles com uma mulher que usava um boá vermelho e um chapéu delicado enfeitado com o que pareciam ser plumas de cardeal. Não sabia que era para vir fantasiado. Oh, não dizia nada no convite. Meus pais deram uma festa à fantasia de Réveillon muitos anos atrás, e algumas pessoas ainda vêm fantasiadas como uma tradição. Ah, entendi. John tomou mais um gole de ponche aguado, desejando que alguém tivesse batizado a bebida ou que ele mesmo tivesse trazido algo para batizar o seu copo, para ajudar a suportar as trivialidades sociais daquela noite. Tudo o que queria fazer era abrir caminho entre aquele monte de gente e sair para o ar fresco da noite. Queria ir até ela. Ele a queria tanto que chegava a doer. De repente, como se a sua mente tivesse conjurado alguém que parecia com ela, ou melhor, que se movia como ela, surgiu, e seu olhar foi atraído por uma mulher que usava um vestido rosa claro de gola alta e uma máscara de gato que cobria o rosto todo, até o topo da cabeça. John tentou ignorar aquela mulher, desviar os olhos. Mas não. Ela definitivamente se movia como a sua Angelina. Ele devia saber, pois havia passado longas horas revivendo cada momento que passara com ela, visualizando repetidamente cada espreguiçada daquele corpo esguio, cada gesto, cada pequena contração dos músculos dela. Mas Angelina nunca fora convidada para aquela ou qualquer outra festa. De algum modo, ela estava muito perto, é verdade, mas... era um mundo totalmente diferente. Então, John, Astrid disse, e John desviou os olhos da mulher parada do outro lado da sala e olhou para Astrid, que mordia o lábio de nervoso. Eu... gostei muito de tomar chá com você. Espero que... Bem, eu... Os olhos de John voltaram a focar na mulher mascarada, a voz de Astrid morrendo aos poucos. A mulher esticou a mão enluvada e pegou um pedacinho de bolo que estava sendo servido numa bandeja e levou a mão até sua cabeça abaixada,
enfiando discretamente o bolo sob a máscara. Ela endireitou levemente a coluna enquanto baixava a mão, mastigava e engolia. Aquele jeito de se curvar era exatamente como Angelina fazia ao sentir prazer, arqueando as costas e sentindo a sensação com seu corpo todo. Puta merda! Os ruídos da festa explodiram na cabeça de John. John, está tudo bem? Ouviu o que eu disse? Desculpe, o quê? Ele murmurou. John olhou para Astrid, que o encarava com uma expressão que era um misto de preocupação e mágoa. Perguntei se você... Desculpe pela grosseria, Astrid, mas tenho que falar com uma pessoa. Oh, claro, eu... John desviou dela, tentando chegar o mais calmamente possível até a mulher parada perto da janela. A mulher... Não a mulher. Angelina. A sua Angelina. E ela estava brincando com fogo. Seu estômago se contraiu e ele engoliu um palavrão que já estava na ponta da língua, botando o que esperava que fosse um sorriso casual no rosto e se aproximando dela. Siga-me. Ele disse baixinho, de modo que apenas ela escutasse. Então passou por ela, saiu da sala e começou a andar pelo corredor, onde olhou para trás uma vez para se certificar de que ela o seguia e de que ninguém os tinha visto. Entrou na biblioteca no fim do corredor, deixando uma fresta de porta aberta. Quando ela entrou discretamente um instante depois, ele a estreitou nos braços, fechando a porta e trancando-a com um rápido movimento de pulso. O que diabos acha que está fazendo? Como me reconheceu? Ele tirou a máscara e a jogou para o lado, e aproximou ainda mais Angelina do seu corpo com o braço que ainda a segurava, expirando com força. Eu a reconheceria em qualquer lugar, não sabe disso? Angelina olhou para ele, que tinha os cantos dos lábios voltados para cima. Colocou uma mão sobre o coração dele, que batia forte no peito, em parte por causa do medo de que ela fosse pega, em parte de alegria por tê-la em seus braços, quando aquilo era tudo que ele vinha desejando com tanto fervor. Eu queria estar perto de você, John. Eu queria dançar com você e beber champanhe. Eu queria provar um daqueles bolos que minha mãe passou o dia todo assando. E vi as máscaras e eu... John colou sua boca à dela, e as palavras de Angelina foram abafadas. Seus gemidos de prazer se misturavam enquanto suas línguas se moviam juntas, seus beijos ansiosos e cheios de desejo, cheios de certeza de que não haveria nem dança, nem champanhe. Não para eles. Mas há isto aqui. Há isto aqui. A mente febril de John lhe dizia. Mesmo que aquilo nem de longe bastasse. Não quero me esconder, ela disse, sua boca se separando da dele. Não em uma caverna, não em uma toca. Quero viver na luz, John. Droga! Droga, droga! Isso é loucura, John pensou. Aquilo o estava deixando maluco, fazendo com que sentisse uma necessidade doida de fazer alguma coisa, de encontrar uma saída para eles. Mas, apesar de não conseguir dormir de tanto pensar nela, de ficar acordado até tarde só olhando para o teto, ele não conseguia pensar em nada que não pusesse a vida de Angelina em risco. A vida dela, que era mais valiosa para ele do que a sua própria. Angelina, ele sussurrou, a palavra cheia do amor e desamparo que sentia em seu coração. Ele precisava de tempo. O que fariam? Ele a beijou mais uma vez, correndo um dedo pela bochecha macia dela. Nós dois beberemos daquela poção de estrelas que você engarrafou. Brilharemos para o mundo todo ver. Angelina deixou escapar uma risada que não tinha muito de humor. Só que ela não é de verdade e você sabe disso.
John olhou nos olhos dela, daquela mulher que de algum modo mexera com sua alma. Não é? Tudo o que ele sabia era que se sentia mais radiante, mais atraente quando estava com ela. Sentia como se pudesse fazer qualquer coisa, se isso significasse cuidar dela. Angelina o soltou e se abaixou para pegar a máscara do chão enquanto ia a uma mesa próxima. Ela pegou um livro e o examinou, erguendo os ombros antes de colocar o volume de volta no lugar. Quando se virou, ainda tinha uma expressão perturbada que substituiu rapidamente por um sorriso. Ela abria a boca para falar quando uma chave girou na fechadura, e antes que eles pudessem reagir, Astrid irrompeu no cômodo. Seus olhos estavam arregalados, e ela olhava de John para Angelina e de volta para John, com uma expressão de incredulidade no rosto, enquanto John sentia um frio na barriga. Ah, meu Deus, não! John se moveu de modo a ficar na frente de Angelina, um movimento instintivo de proteção, quando ouviu o som inconfundível de salto alto no piso de madeira do corredor, segundos antes de a Sra. Chamberlain se juntar à filha. Ela olhava de um rosto assustado para o outro. Por Deus! O que está acontecendo aqui? A mente de John girava. Elas a machucariam de algum modo. Talvez não fisicamente, mas dariam um jeito de feri-la. Ele não podia deixar aquilo acontecer. Astrid se adiantou, um sorriso frágil surgindo em seu rosto. Mama, pedi a Angelina que buscasse uma das minhas máscaras lá no quarto e a trouxesse aqui. Eu queria surpreender todo mundo. Ela andou até onde Angelina estava e esticou a mão para pegar a máscara de gato. John podia ver Angelina tremendo, e isso fazia seus músculos se contraírem dolorosamente, numa necessidade de ir até ela, mas sabia que era melhor não fazê-lo. Não foi, Angelina? John nem piscava, pronto para se mexer se fosse necessário, tentando entender o que Astrid estava fazendo. Ela estava dando cobertura para eles. Foi sim, senhora, Angelina disse, a voz pouco mais que um sussurro enquanto enfiava a máscara na mão esticada de Astrid. Astrid pegou a máscara e deu outro sorriso forçado ao se virar para a mãe. A Sra. Chamberlain estreitou os olhos para Astrid. Isso é mesmo necessário, Astrid? Só o pessoal mais velho ainda mantém essa tradição. Ela olhou para John. O que faz aqui, John? Eu... errei de porta. Estava procurando o lavabo. Minha nossa! Você já frequenta a casa tempo suficiente para saber onde fica. Ela fez um gesto vago com a mão. Bem, imagino que não tenha tido tempo suficiente para conhecer bem todos os cômodos. Ela fez uma pausa. Espero que isso mude. Ah, sim, bem... Ele se virou para Angelina. Desculpe-me se a assustei, senhorita. A Sra. Chamberlain olhou para Angelina como se tivesse esquecido de que havia uma pessoa de verdade ali. John, talvez você se lembre de Angelina. Ela é ajudante de cozinha e já serviu chá em nossos almoços. Astrid disse. John olhou para Angelina, tentando lhe dizer com o olhar o quanto ele sentia muito pela situação. Parte dele queria chacoalhá-la por ter se arriscado para início de conversa, o que os deixara à beira de um desastre. Graças a Deus havia Astrid. Ele ia pensar em uma explicação para dar a ela mais tarde. Mas ela devia suspeitar da verdade, já que havia mentido espontaneamente por eles. Mas por que tinha decidido fazer aquilo era um mistério. Ele cumprimentou Angelina com um movimento de cabeça. Lembro. Olá. Então desviou os olhos dela para Astrid.
Ainda não consegui aquela dança que você me prometeu. A Sra. Chamberlain bateu palmas, a satisfação nítida em seu rosto. Isso precisa ser remediado então. Astrid, John acaba de tirá-la para dançar. A tensão o retorcia por dentro, e saber que aquilo estava magoando Angelina, o fato de ele a estar ignorando deliberadamente, piorava ainda mais as coisas, mas ele sabia que era preciso ter cautela. E ambos estavam acostumados com aquilo, com o discreto roçar de dedos quando ela lhe entregava a xícara de chá, acostumados com os olhares e os fingimentos, com sorrisos polidos e mentiras descaradas. Não quero me esconder. Quero viver na luz, John. Ele afastou a lembrança das palavras dela. Aquele momento ainda não havia chegado. Eu adoraria dançar, John. Astrid murmurou, segurando o braço que ele lhe oferecia enquanto os três se voltavam para a porta. Ele não ousava olhar outra vez para Angelina. Enquanto John e Astrid abriam caminho até a pista de dança, uma música lenta substituiu uma outra mais agitada que estava tocando antes, obviamente a pedido da Sra. Chamberlain. John segurava Astrid nos braços, rodopiando com ela devagar, junto com os demais dançarinos. Obrigado. Ele disse baixinho. Ela ficou tensa por um instante, mas assentiu, e John sentiu-se grato por ela não fingir que não sabia por que ele estava agradecendo. Astrid, não precisa explicar. Eu já sabia. Ou, pelo menos, suspeitava. O jeito que você a olha, John, percebi já há algum tempo. Ele suspirou. Acha que sua mãe sabe? Sei que ela não sabe. Se soubesse, Angelina... Bem, vocês estão correndo um risco muito grande. Ela terminou de falar delicadamente enquanto era girada mais uma vez. Tem certeza de que vale a pena? John viu Angelina de soslaio, saindo pela porta e indo para os fundos. Por uma fração de segundo, seus olhares se encontraram e então ela desapareceu. O corpo dele permanecia na sala, mas ele podia jurar que sua alma a havia seguido. Muito. Ele disse com uma voz suave, mas resoluta. Então precisam tomar mais cuidado. Se eu percebi, é só uma questão de tempo até minha mãe também perceber. Ela só presta atenção em si mesma, mas tem faro para coisas que podem atrapalhar seus planos. Como os planos que envolvem você e eu. Ele disse com uma pontada de culpa. Astrid parou. Sim, como os que envolvem você e eu. Sinto muito, Astrid, se... Astrid deu uma risadinha. Sorria, John. Parece que eu tenho um revólver escondido sob a anágua apontado para você, que estou forçando você a dançar comigo. E se pretendia dizer que se as coisas fossem diferentes, seria feliz por ficar comigo, por favor, esqueça. É demais para mim. Eu ia dizer isso, e é verdade. Você fará um homem muito feliz um dia, Astrid. Só que esse homem não será você. Não, não serei eu. Ele se afastou um pouco de Astrid e a olhou nos olhos. Vai nos ajudar, Astrid? Astrid parou, desviando o olhar por um instante e depois voltou a olhar para John. Aquilo podia ser desastroso. Ele sabia que havia soado rude e totalmente desesperado, mas valia a pena correr aquele risco por Angelina. Ela merecia brilhar na luz. Eles mereciam uma chance, sem dúvida. Sua única esperança era que Astrid conseguisse deixar de lado a própria mágoa em nome do amor. Astrid respirou fundo. Sim, John. Vou ajudá-los.
Capítulo 15. Se ainda não disse, vou dizer agora. Você está deslumbrante. Marco disse ao segurar a mão de Clara enquanto ela saía do carro. A garota deu uma risadinha. Você já disse isso 1 ou 2 vezes. Obrigada. De novo. Marco sorriu, lindo em um smoking preto e usando uma máscara preta que só cobria o nariz e a região dos olhos, oferecendo o braço para ela enquanto se dirigiam ao luxuoso hotel onde o baile de máscara beneficente estava sendo realizado. Clara se sentia deslumbrante em seu vestido de cetim preto com saia rodada e minúsculas mangas que escorregavam dos seus ombros, o corpete ajustado coberto de centenas de lantejoulas azuis e verdes. Não havia muitas opções na loja de fantasias, mas ela conseguira achar uma máscara azul celeste adornada por um fio dourado e com uma cascata de penas azuis e verdes de um lado. Era delicada e linda e única, e ela gostara de imediato. Lembrava beija-flores. Sua intenção tinha sido usar um longo simples, mais bonito, que comprara para o casamento de um amigo no ano anterior, mas ao passar por uma loja de roupas vintage, viu o vestido de lantejoulas que combinava perfeitamente com sua máscara e que, no fim, coubera certinho nela, como se tivesse sido feito para ela, como se fosse o destino. Clara estava acostumada a usar fantasias, era o que fazia da vida, mas aquele vestido parecia mais especial do que qualquer outro que usara, brilhante, acetinado, romântico. Não parecia que ela estava se fantasiando para uma festa, apenas que usava um vestido que a representava. Uau! Marco disse parando e olhando para o salão em geral. Clara concordou com aquela exclamação simples. Uau mesmo! Todo o ambiente estava decorado em tons de preto, branco e dourado. Os lustres extravagantes pendurados sobre as cabeças iluminavam o salão e faziam cintilar os detalhes dourados. Havia luxuosos arranjos de lírios brancos e folhagens em todas as mesas, cada um deles sobre um espelho que refletia ainda mais a luz cintilante pelo salão. Clara respirou fundo, fechando os olhos de prazer ao inalar o perfume doce e inebriante de flores frescas. Dance comigo, ele disse, inclinando-se na direção dela com um sussurro. Clara deixou que ele a conduzisse até a pista de dança, onde casais mascarados bailavam ao som da música ao vivo executada pela banda posicionada no canto. Marco a tomou nos braços e Clara olhou em volta para as duplas que passavam por ela, admirando suas máscaras, seus lindos trajes formais. A decoração da festa era toda nas cores preto, branco e dourado, mas os vestidos das mulheres eram de cores brilhantes, as joias opulentas se destacando ainda mais por causa da ausência de cor do ambiente. Já está tão acostumada com minhas mãos no seu corpo que se desliga automaticamente quando seguro você? Clara balançou a cabeça. Eu não estava desligada, só admirando as fantasias. E eu estou aqui admirando você. Ele sussurrou contra o cabelo dela. Clara se forçou a focar em Marco, que parecia tão charmoso com o smoking. Ela havia achado que ele fosse um conquistador, mas só olhava para ela e talvez ela pudesse considerar aquele um encontro de verdade. Talvez a sua regra de não sair com colegas de trabalho fosse rígida demais. Afinal, onde mais ela conhecia alguém? No muro de alguma fazenda abandonada? Clara zombava de si mesma por dentro. Talvez fosse bom para ela voltar sua atenção para outra pessoa que não um homem perturbado que não conseguia perdoar a si mesmo e que decidira viver trancado atrás de muros para todo o sempre. Não que Clara fosse impaciente ou indelicada, mas se ele nunca quisesse ser encontrado, ela devia continuar procurando por ele. Ela queria viver agora. Colocou as mãos no pescoço de Marco e o puxou mais para perto. Ele pareceu surpreso por uma fração de segundo, mas então a estreitou mais em seus braços.
Ela olhou para ele, tentando enxergar nele mais do que apenas Marco, um colega de trabalho. Via nele um homem que, sim, parecia gostar de várias mulheres, mas que talvez estivesse apenas esperando a certa a aparecer. E talvez ela também estivesse esperando pela pessoa certa. Marco se inclinou para a frente, seus olhos fixando os lábios dela. Ele ia beijá-la, e ela permitiria que ele o fizesse. Com licença, uma voz feminina o interrompeu. A irritação surgiu nos olhos de Marco antes que ele se afastasse, espiando por cima do ombro para ver quem era aquela que estava ali pigarreando. Entramos em 10 minutos. Era Roxane, uma colega aprendiz, e ela lançou para Clara um olhar de curiosidade, mas não maldoso, antes de se virar e ir embora. Marco balançou a cabeça. Desculpe. Está tudo bem. Já tinha quase esquecido que você ia se apresentar. Vá se preparar, só tem 10 minutos. Marco deu um suspiro de frustração e assentiu brevemente. Ok. Ele se afastou, segurou a mão de Clara e caminhou com ela até a beirada da pista de dança. A apresentação dura só uma meia hora. Me espera aqui? Ele indicou uma mesa perto da pista de dança que se transformaria em palco, onde alguns bailarinos se apresentariam para os convidados. Clara não havia se voluntariado. Já havia voluntários demais. E agora agradecia por isso. Era bom fazer parte do público para variar, e seus pés sempre podiam aproveitar um descanso. Sentada à mesa, ela sorriu para Marco antes de ele se dirigir gingando para o palco. Boa sorte, ela disse, sabendo muito bem que Marco não precisava disso. Ele era um dos bailarinos mais habilidosos que ela conhecia. Pediu uma taça de vinho quando um garçom se aproximou e ficou ali sentada, bebendo relaxadamente até os bailarinos serem apresentados e as luzes baixarem. Clara adorava aquele momento, adorava de dentro e de fora do palco, adorava aqueles segundos de expectativa quando seu coração ficava aos pulos enquanto ela esperava algo maravilhoso acontecer. Nada se compara a este momento, ela pensou, enquanto uma ansiedade boa fazia sua pele arrepiar. As luzes se acenderam e Clara expirou devagar. Marco estava no meio do palco com Roxane, posicionado e totalmente imóvel. Um saxofone começou a tocar, o som nebuloso enchendo o salão silencioso enquanto o casal começava a se mover em sincronia. Algo acima da cabeça de Clara chamou sua atenção e ela olhou para lá. Era uma lua, suspensa sobre a pista de dança /palco, com milhares de luzinhas piscantes no teto numa imitação de estrelas. Roxane rodopiou para longe e Clara voltou sua atenção para Marco, que se movia sozinho sob o brilho do céu noturno fictício. O seu verdadeiro amor dança entre os raios da lua. O coração de Clara deu um salto. Será que a vidente estava falando de Marco? Ela o observou por um instante, tentando mais uma vez enxergá-lo com novos olhos, não com aqueles que o haviam julgado antes. Olhos que tinham visto as mulheres esperando por ele após os ensaios, uma diferente a cada semana. Olhos que o tinham visto flertar com colegas de trabalho enquanto elas o examinavam com esperança no olhar, só para se decepcionarem dias depois quando ele voltava sua atenção para outra pessoa. Ele se movia linda e habilmente, sua expressão indicando enorme concentração. Ele não era um bailarino emocional. Não tocava o seu coração como outros dançarinos a que ela amava assistir. Mas ele era bom. Incrível, na verdade. Só que ela não achava que a música, a história da dança, preenchesse a alma dele. Clara provavelmente era o oposto. Ela sentia demais a história e se esquecia de executar os movimentos com a precisão exigida. Os bailarinos excelentes têm as duas coisas, Clara pensou. E era algo raríssimo. Sua bolsinha de festa vibrou de leve,
a tela do celular acendendo lá dentro e gerando um brilho suave. Clara agarrou a bolsa, seus pensamentos indo direto para o pai. Ela se levantou durante um crescendo da música e deslizou com discrição pelo salão escuro, esperando até estar longe o suficiente para não atrapalhar ninguém, e então tirou o celular da bolsa e leu a mensagem de texto enviada por um número desconhecido. Você está linda hoje. Clara olhou fixamente para aquelas palavras e sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Quem poderia ser? Ela ergueu a cabeça, olhando ao redor naquele ambiente escuro, seu olhar voltando para Marco, que ainda dançava sob o teto de lua e estrelas, e depois se desviando. Uma sombra se moveu perto de uma das saídas, passando por uma porta. Ela podia jurar que o homem olhou para trás e direto para ela antes de sumir em um canto. Clara foi naquela direção, seu coração parando por uma fração de segundo enquanto ela respondia à mensagem. Quem é? Já me chamaram de apanhador de desejos. Clara respirou com dificuldade, parou por um segundo surpresa e então começou a andar outra vez, desviando de um casal que estava parado no fundo do salão. O casal olhou rapidamente para ela e voltou a assistir à apresentação de dança. Clara correu para a porta em que o homem havia desaparecido. Você está aqui, Jonah? Como assim? E como ele a descobrira no meio da multidão? Metade do seu rosto estava coberto por uma máscara. A porta dava para um pátio com uma fonte gorgolejante no meio. Grandes árvores em vasos estavam posicionadas por todo o perímetro, suas copas lançando sombras que se moviam sobre as pedras do calçamento. Ele tinha desaparecido. Ela avançava devagar, com o coração aos pulos e a pele arrepiada. O clima estava agradável, mas Clara sentia tremores de nervoso, de dúvida e de medo. Uma sombra se moveu à sua esquerda e ela deixou escapar um gritinho de surpresa, virando naquela direção. Era um homem, alto e forte, a sombra dele se misturando a todas as outras, e então ficando mais nítida conforme ele se aproximava. Clara estava indecisa, assustada, pronta para correr. Só que aquele era Jonah. Não há o que temer, ela disse a si mesma dentro da cabeça, suas palavras lhe dando confiança. A surpresa de tê-lo bem à sua frente venceu as suas dúvidas e ela avançou para poder vê-lo melhor. Algo dentro de si sussurrava discretamente, algo lhe dizia que tudo estava prestes a mudar. Tudo. Ela deu mais um passo, sua visão se adaptando mais à escuridão. Seus olhos se arregalaram quando o rosto dele se tornou mais nítido, sua boca se abriu em choque, sua pulsação acelerando ao ver os ossos na face dele. Ela ficou sem ar. Mas não, era só uma máscara. Metade dela cobria o rosto dele com uma imagem de caveira, e a outra metade cobria apenas um olho e parte do nariz. Embora ela não tirasse os olhos daquele rosto, notou também que ele usava um smoking preto, a gravata borboleta branca fazendo um grande contraste, assim como os ossos leitosos de sua máscara contra a cor escura que cobria a maior parte de sua pele. O ar estava parado, o perfume de jasmim da noite chegando ao nariz dela, o som gorgolejante da água atravessando seu medo e sua confusão e mais centenas de emoções que ela não era capaz de distinguir. Não era nesta fonte que você deveria me encontrar, ela disse esbaforida, avançando mais na direção dele. Jonah parecia congelado, a metade dos lábios que ela conseguia ver formando uma linha dura. Depois de uma pausa, o canto dos lábios dele se curvou levemente para cima, indicando que, aparentemente, ele havia escutado o que ela dissera. Não, eu sei. Era ele, seu apanhador de desejos. Ela reconheceria aquela voz de tenor e aquele jeito de falar em qualquer lugar. A voz dele era perfeita para contar histórias, para lançar feitiços, para convencer e persuadir.
para seduzir e atrair e para induzir garotas sonhadoras a fazerem coisas que elas não tinham a intenção de fazer. Era isso que ele vinha fazendo com ela desde o começo? E se era? Ela se perguntava. Por que amo tanto essa voz? Clara se aproximou dele e sentiu o calor do seu corpo. Houve uma súbita mudança no ar, algo relacionado à química que Clara não sabia explicar, mas que ela sentia. Assim como ela sabia quando uma tempestade se aproximava. A colisão dos átomos, a vibração do ozônio, só que naquele caso, o fenômeno ocorria exclusivamente na pequena distância que os separava. Ele está aqui. O coração dela sussurrou. Ela estava parada diante dele, sem que nenhum muro os separasse. O assombro tomou conta dela, um senso de irrealidade, como se aquilo não passasse de um sonho e ela pudesse acordar a qualquer momento. Clara esticou a mão e tocou no braço dele, seus dedos deslizando pelo tecido rígido do smoking. Não havia nada os separando, nada mesmo. Bem, exceto suas máscaras. Ela segurou a sua, engolindo em seco de nervoso ao levantá-la até o topo da cabeça. Ela o olhou nos olhos timidamente, expondo por completo o rosto para ele ao inclinar a cabeça na direção da luz. Pelo que ela conseguia ver, a expressão dele não havia mudado. Oi, Jonah, ela sussurrou. Esta sou eu, pensou. Ela não fazia ideia do que ele esperava, se é que esperava algo, mas o nervosismo a invadiu mesmo assim e seu sangue gelou nas veias. Oi, Clara. O tom da voz dele era sério, inseguro, e quando ela esticou a mão hesitante para tirar a máscara dele, ele recuou para as sombras de novo. Ela afastou a mão. Você é linda. Havia um tom de quase reverência na voz dele, e Clara respirou aliviada. Ela ficou surpresa consigo mesma por ter se sentido feliz com o elogio, pois nunca tinha sido muito de se preocupar com sua aparência, preferindo focar em seus talentos, habilidades e coisas que podia controlar. Mas ainda assim, ela era uma garota, e ouvir que aquele homem, cuja opinião passara a importar para ela, a achava bonita, a encheu de alegria. Ficou bem claro para ela por que ele tinha tanto medo de lhe mostrar suas cicatrizes. Eu fui encontrá-la naquela noite. Ele disse, virando a cabeça de um jeito que a fez pensar que ele a olhava com um olho. Observei você. Eu só... não estava pronto. Ele tinha ido até lá naquela noite? Ah! Ela suspirou, aproximando-se, buscando o calor do corpo dele. Jonah ainda não estava pronto para lhe mostrar seu rosto, suas cicatrizes, e ela não o forçaria, mas eles já tinham ficado tanto tempo afastados e era difícil resistir à atração que sentia por ele. Tudo bem, você está aqui agora. Ela ergueu as sobrancelhas enquanto aceitava a realidade daquilo. Por que veio até aqui? Como ficou sabendo do baile? Ele deu uma risada discreta de embaraço. Eu queria vê-la dançar. Fui ao seu ensaio. Ele balançou a cabeça. Desculpe, sei que isso parece meio... Parece adorável. Queria que você tivesse me falado. Quem me dera eu soubesse que você estava lá. Eu teria dançado só para você. Seus olhares se cruzaram por uma fração de segundo e, embora ele estivesse quase todo oculto, havia algo acontecendo entre os dois e Clara não conseguia determinar o que era. Jonah desviou o olhar e se recostou no muro atrás dele. À luz da lua, Clara podia ver a pulsação na parte exposta do pescoço dele. Aquilo gerou uma sensação estranha dentro dela. Queria tocá-lo, sentir a vida pulsando dentro dele, mas sabia que tal coisa o faria se retrair ainda mais. Ele já parecia prestes a ir embora se houvesse a menor provocação, e ela queria desesperadamente que ele ficasse.
Havia um flyer do baile de máscaras no saguão. Os lábios dele, a metade visível daquela linda boca, se inclinaram levemente para cima de novo. Parecia perfeito demais para resistir. E então os lábios voltaram à posição original. Não vou ficar muito tempo. Por quê? Ela segurou as mãos dele e Jonah olhou para baixo, para os dedos unidos deles. Você está seguro aqui comigo? Ela sorriu para ele. Estou tão orgulhosa de você. Deve ter sido difícil sair de Windial, mas você está aqui. Você conseguiu. Sim, consegui. Ele virou a cabeça de leve. Não sei com que frequência farei isso de agora em diante, mas agradeço por ter me ajudado a lembrar que existe um mundo fora de Windial. E se estiver escuro o bastante... Ah, Jonah! Ela apertou as mãos dele. Você não precisa esperar escurecer para sair. Você pode viver na luz. Mas ela sentiu uma pontada de culpa no peito. Sentiu que o estava forçando mais uma vez e não queria que ele se ressentisse com ela por causa disso. Clara queria inspirá-lo, fazer com que se sentisse seguro, não pressioná-lo. Mas no seu ritmo. Ela apertou as mãos dele outra vez. É a surpresa mais maravilhosa da minha vida. Ele riu discretamente, mas havia algo no jeito como ele mexia a boca que dizia a Clara que ele tinha ficado feliz com o que ela dissera. E ela esperava que Jonah soubesse que não era exagero da parte dela. Jonah lançou um olhar na direção da porta de onde vinha a música que indicava que a apresentação estava chegando ao fim, e depois voltou a olhar para os dedos unidos dos dois. Ele segurou as mãos dela, virando as suas palmas para cima, examinando o dorso das dela. Passou um dedo sobre um dos nós da mão dela e soltou um suspiro entrecortado, e ao mesmo tempo, um tremor invadiu o corpo de Clara e os músculos do estômago dela se contraíam quando seus olhares se cruzaram de novo. Ela não conseguia ver totalmente o rosto dele, mas... ninguém jamais a olhara com tanta intensidade. Ela havia dito que ele era seu amigo, mas aquilo não parecia nem um pouco com coisa de amigos. O simples toque das mãos dele, a presença dele, pareciam eróticos, e Clara engoliu em seco, sentindo-se deslocada, dominada por sensações que nunca havia sentido, seu sangue pulsando com tanta força nas veias que ela se sentia zonza. Clara tivera 2 namorados sérios com quem havia tido intimidade, mas nada tinha sido como aquilo, nem de longe, e só o que fazia era segurar as mãos de Jonah, um homem cujo rosto ela só vira na internet, um homem com cicatrizes terríveis sob a máscara. No entanto, só um lado do rosto dele estava coberto por inteiro. A pele exposta da outra face era lisa e sem marcas, e ela enxergava naquele pequeno pedaço dele a mesma beleza que vira em sua foto da internet. Tome cuidado com o homem de 2 caras. Ele a machucará se você deixar. Ela sentiu aranhas descendo por sua coluna ao se lembrar das palavras da vidente. Ela as espantou e elas se espalharam, desaparecendo no ar noturno perfumado. Você acredita em profecias, Jonah? Suas palavras saíram hesitantes, como se tivesse falado sem pensar. O fato era que se sentia meio zonza e meio focada, com tanta intensidade que sua cabeça doía. O dedão de Jonah acariciou novamente o nó do dedo dela e Clara podia jurar que mais calor emanava dele. Era uma noite agradável, não muito abafada, mas Clara se sentia quente. Profecias? Sim. Acredita que nossos destinos já estão traçados? Jonah balançou a cabeça. Não. Acredito que nós escolhemos nossos caminhos. Escolhi o meu e ele... o trouxe até mim. Clara completou a frase, embora soubesse que não era aquilo que ele ia dizer.
Ele estava prestes a dizer que o caminho dele o levara a Windial ou fizera dele um assassino ou algo assim. Mas ela não deixaria que dissesse tais coisas. Os cantos dos lábios de Jonah se curvaram. Sim, ele soou pensativo. Acho que trouxe sim. Ele ergueu as mãos dos dois, soltando seus dedos e afastando um pouco as suas mãos, e então as levou para a frente de novo. Clara deu um suspiro de prazer, os dedos de Jonah junto aos seus. Por que pergunta sobre profecias? Sua voz parecia mais grave, tensa. Eu... Ela balançou a cabeça, perdendo o fio da meada quando os dedos dele deslizaram entre os seus. Não, com certeza aquilo não era coisa de amigos. Deixa pra lá. Uma nova música começou, o som do salão de festa escapando pela porta aberta que dava para o pátio. Dança comigo? Ele hesitou, seus dedos parando no meio do movimento enquanto deixava escapar um suspiro. Clara, só uma dança, ela sussurrou. E se ele decidisse não se aventurar novamente? E se aquele baile de máscaras, onde ele podia esconder o rosto sem problemas, fosse sua única chance de dançar com ele? Tudo bem, murmurou, aproximando-se dela e devagar, muito devagar, tomando-a em seus braços, seu calor sólido a envolvendo. Ela derreteu e se fundiu a ele. Faz muito tempo que não danço. Clara sentiu o hálito dele contra a sua bochecha enquanto o enlaçava e começava a se mover com vagarosidade ao som da música que mal chegava onde eles estavam. Ela dançava todos os dias. Estava acostumada a ter homens encostando seus corpos contra o dela, suas mãos no corpo dela. Ela estava tão acostumada com aquilo que, às vezes, ficava dessensibilizada com relação a como seu corpo podia reagir ao toque físico em relacionamentos pessoais. Ossos do ofício, ela diria a si mesma. E ainda assim, o leve roçar do corpo de Jonah contra o dela a fazia se sentir como se estivesse cheia de eletricidade. Eu estava pensando... Jonah começou a dizer, mas deixou a frase morrer. E? Ela sussurrou, a palavra saindo ofegante, calafrios percorrendo a sua pele ao escutar a voz dele tão perto de seu ouvido. Naquela noite, enquanto me esperava na fonte, você ficava olhando para as estrelas. Ele fez uma pausa, aproximando ainda mais sua boca e fazendo o corpo dela pulsar. No que estava pensando? Por um instante ela foi pega de surpresa pela pergunta, todo o seu ser tão focado no momento presente que era difícil levar sua mente para outra ocasião. Eu me perguntava quantas vidas podemos viver com aqueles que amamos. Eu estava pensando se existe algo após esta vida, esperando que houvesse. Uma outra vida, uma outra chance. Ela virou a cabeça deliberadamente, deixando sua boca perto do pescoço de Jonah e um pequeno tremor percorreu o corpo dele. O amor não pode apenas sumir quando esta vida termina, não é, Jonah? Mesmo que nossos corpos virem pó, o amor que sentimos deve ir para algum lugar. Ele ficou calado, mas a estreitou mais em seus braços enquanto ela também chegava mais perto do corpo dele, querendo mais, escutando a respiração entrecortada dele e sentindo seus músculos tensos e rígidos. Eles se moveram juntos daquele jeito por um bom tempo antes de ele se afastar, dando um passo para trás, respirando com mais dificuldade, como se aquela breve dança tivesse sido um esforço para ele. Tenho que ir. Clara abriu a boca para pedir que não se fosse, para dizer que ela iria embora com ele se ele insistisse em deixar o baile, quando a porta que dava para o pátio foi escancarada, batendo na parede do edifício. Ela escutou passos bruscos e alguém chamando seu nome. Clara franziu a testa,
virou-se na direção da voz e saiu de debaixo da pequena cobertura oferecida pelas copas das árvores onde ela e Jonah estiveram protegidos pelas sombras. Marco se voltou para Clara quando ela entrou em seu campo de visão. Aí está você. Eu estava à sua procura. Droga! Marco! Ela sabia que o que estava prestes a fazer era rude, mas iria embora com Jonah. Por que não iria? Bem, isso vai ser embaraçoso, ela pensou, se encolhendo por dentro. O que faz aqui fora? Estava conversando com uma pessoa. Marco, este é... Ela se virou para Jonah, mas ele tinha sumido. Marco entrou na frente dela, examinando a escuridão onde Jonah estivera segundos atrás. Clara olhou por cima do ombro para a porta de saída do outro lado do pátio, sentindo-se frustrada. Ele tinha ido embora. Ele havia desaparecido. Capítulo 16. Jonah pressionou as costas contra o muro do edifício ao lado do hotel, tentando recuperar o fôlego. Ele havia escapado discretamente e descido depressa a escada de saída do hotel, mas não estava com falta de ar porque não se exercitava ou porque estivesse fora de forma. Não. Sua incapacidade de respirar devidamente era por causa de Clara. Clara. Droga, seu corpo ainda excitado, ainda pulsando com a lembrança do corpo dela apertado contra o seu, o cheiro dela o envolvendo, a forma como o olhara com aqueles lindos olhos castanhos. Castanhos. Os olhos dela eram meio dourados. Um belo tom de caramelo. E eles pareciam poder enxergá-lo, apesar do rosto coberto. Jonah fechou os olhos, desejando que seus batimentos cardíacos diminuíssem, desejando que seu corpo relaxasse. Quando se sentiu mais controlado, desencostou do muro, enfiando as mãos nos bolsos do paletó e baixando um pouco a cabeça. Ele ainda usava a máscara escolhida para o baile, o que lhe dava mais liberdade de andar pelas ruas mais à vontade, sem a necessidade de esconder as cicatrizes. Recebeu alguns olhares estranhos dos transeuntes, mas ali era Nova Orleans, e ver pessoas metidas em roupas esquisitas e fantasias não era incomum. Então, depois de lançar um ou dois olhares de curiosidade, as pessoas seguiam em frente sem dizer nada. Mesmo assim, Jonah não gostava de chamar a atenção. Nunca havia gostado que olhassem para ele. Pedia a Deus que fizesse com que ele voltasse a ser anônimo de novo. Mas isso jamais aconteceria. Ele baixou mais a cabeça, levantando a gola para cobrir o pescoço. Os olhares o faziam lembrar de quem ele era agora e de quem jamais voltaria a ser. Os olhares deixavam seu coração pesado e seus pelos eriçados. Os olhares o faziam perceber que ele jamais caminharia em paz ao lado de alguém como Clara. Havia um grupo de pessoas na esquina esperando o semáforo de pedestres ficar verde, e Jonah se demorou diante de uma porta de entrada, não querendo passar por elas, preferindo aguardar até que tivessem atravessado a rua. Ele se inclinou na direção da escuridão, movendo o tronco antes dos pés, caminhando com cautela, tentando fazer movimentos discretos. Era uma espécie de dança, pensou com tristeza, se mover entre as sombras, saber com precisão onde pisar e como desviar da luz, mesmo ao luar. Antes, ele era um homem acostumado com os holofotes. Agora, dançava entre os raios da lua. Seria romântico, Jonah pensou, bufando de mau humor, se não fosse tão patético. O grupo de jovens animados se moveu e Jonah também, sua mente trazendo de volta o breve tempo que ele havia passado com Clara. Ah, ela era linda e gentil. Sua mente curiosa contemplava o amor, a vida e os mistérios que iam além de si mesma. Ela era boa e perfeita e cheirava deliciosamente bem. E ele queria que ela fosse sua.
Aquela ideia o encheu de desejo, um desejo lancinante e doloroso. Ele se lembrou da noite no teatro, quando fora vê-la dançar, quando convencera a si mesmo a fazer aquilo, uma única saída, para depois retornar para a segurança dos muros de sua propriedade e reviver aquela lembrança para sempre. Ele tinha permanecido nas sombras no fundo do teatro, misturado à escuridão, enquanto o corpo dela girava e saltava e se movia de um jeito que fazia o coração dele inchar e se partir no tempo de uma única respiração. Ela era hipnotizante, não apenas o seu corpo, mas a expressão em seu rosto enquanto a música aumentava, chegando ao crescendo e depois diminuindo, as notas de um piano solitário morrendo aos poucos. A expressão de Clara havia captado a alma da música e contado a ele a história da dança que ela executava. Jonah não sabia o nome da música, mas sabia que era uma história cheia de tristeza e dor e, por fim, redenção. Ela havia contado essa história com o corpo e o rosto, com as lágrimas que brilhavam em seus olhos sob as luzes fortes do palco. Ele havia sentido tudo aquilo e se apaixonado. Bem ali, exatamente assim, o peito dela subindo e descendo, enquanto olhava sem enxergar para a escuridão onde ele se escondia, desejando-a tanto que se sentia até zonzo. Ele havia se apaixonado e ela nem sabia que ele estava lá. Não sabia que o coração dele havia batido no mesmo ritmo da música que ela dançara com tanta graça, inchando e esvaziando, em êxtase, sofrendo. Jonah tinha saído discretamente, comovido demais para continuar a observá-la, e foi quando viu o flyer do baile de máscara. Ouviu um casal discutindo ao passar por um beco e diminuiu o passo, sua mente o trazendo de volta para o presente. A voz da mulher estava esganiçada de medo. A voz do homem soava ameaçadora. Jonah se escondeu na sombra projetada pelos edifícios. Por que estava escutando aquilo? Por que havia parado? Não era da sua conta, e ele precisava chegar até a moto que havia comprado e aprendido a dirigir mais ou menos 1 ano antes do julgamento de Murray Ridgely, com a intenção de usá-la para ir até o escritório. Um brinquedo que descobrira ser inútil depois de apenas 1 ou 2 ocasiões. Ele a havia ligado algumas vezes nos últimos anos, mexido nela devido à falta do que fazer, planejado, sem entusiasmo, dar uma volta pela vizinhança, protegido pelo anonimato do capacete escuro, mas, por fim, o medo e a vergonha o haviam impedido. Ele tinha decidido não sair mais de Windale. Nunca, nem para dar uma volta no quarteirão. Ele não tivera vontade nem motivação. Não antes de Clara. "Vou pagar você", a mulher disse a voz trêmula. Isso foi o que você disse na semana passada, sua puta barata. Isto aqui não é centro de caridade. Ou me dá o dinheiro ou vai me pagar de outro jeito agora mesmo. A escolha é sua. "Por favor, Donnie, não estou mentindo. E minha filha pequena está sozinha em casa. Tenho que voltar para ela." Então é melhor ficar de joelhos e fazer um bom trabalho. E depressa. Jonah observou o homem avançar na direção da mulher, agarrando-a pelos cabelos e forçando-a a se ajoelhar enquanto ela gania de dor. Oh, Deus! Jonah inspirou devagar pelo nariz e expirou. Ele deveria se virar e ir embora. A mulher, sem dúvida, tinha mexido com a pessoa errada e ia aprender uma lição dura, mas talvez ela merecesse. Isso não tem nada a ver comigo. Seus músculos se retesaram para fazer seu corpo girar. Você está escolhendo um caminho, Jonah. Ele congelou. Tinha certeza de ter escutado a voz do irmão perto de sua orelha, mas sabia que era apenas imaginação. Justin não estava ali.
Era só a lembrança de outra ocasião em que ele se sentira como se sentia agora, dividido, indeciso, cheio de... Aquilo era culpa? Sim, era exatamente isso. Culpa por ter feito vista grossa, por ter participado, mesmo que por omissão, de algo em que seu íntimo ele sabia que era errado. Jonah saiu das sombras. Largue a mulher. O homem grunhiu e se virou para Jonah, mas sem soltar os cabelos dela. Diante dele, os olhos da mulher estavam arregalados e cheios de medo, e ela fez uma careta quando a mão do homem aparentemente agarrou seus cabelos com mais força, puxando o couro cabeludo. Cai fora, cara. Isto não é problema seu. Jonah avançou mais, entrando sob o faixo de luz fraca que vinha do poste de iluminação pública no fim do beco, e o homem arregalou os olhos. A mulher abriu a boca de surpresa, o medo ainda presente em seus olhos. Jonah, com sua máscara de caveira, com certeza parecia ainda mais assustador do que o idiota nojento que tentava agredi-la. O que diabos é você? O homem perguntou, seu olhar examinando o smoking de Jonah e depois voltando para seu rosto de caveira. Sou o cara que está fazendo disto problema meu. Jonah disse, sua voz um rosnado baixo que mal dava para ouvir acima dos ruídos dos aparelhos de ar-condicionado pendurados do lado de fora do edifício ao lado de onde eles estavam. O homem largou o cabelo da mulher e ela cambaleou para o lado antes de recuperar o equilíbrio e deslizar para trás, feito um caranguejo assustado. O homem riu, um som tão ceboso quanto os cabelos ralos que molduravam seu rosto gordo. Jonah soltou um suspiro. Ótimo. Agora ele teria que dar um jeito naquele maldito imbecil. O Halloween ainda não chegou, garotinho. Vá para casa e diga à sua mãe que ela botou a fantasia em você cedo demais. Talvez o que está debaixo da máscara seja ainda mais assustador, seu gordo de merda. O homem estufou o peito. Sabe com quem está mexendo? Jonah deu um passo à frente, mordendo a isca. Algo violento dentro dele se agitou de repente com aquela situação. Não pelo fato de uma mulher ter estado prestes a se tornar a vítima de alguém, mas porque agora ele tinha um bom motivo para derramar o sangue daquele cara, de vê-lo estirado no chão à sua frente. Suas palmas coçavam de vontade. Se eu sei com quem estou mexendo? Jonah riu. Um valentão encebado que ataca uma mulher com metade do seu tamanho e em um beco cheio de lixo esparramado. Jonah se deu conta de que tinha os punhos cerrados e baixados ao lado do corpo e os pés separados, pronto para encarar a briga. O homem estreitou os olhos e se moveu inquieto, obviamente chocado pela ausência de medo na voz de Jonah e pelo fato de que Jonah avançava em vez de recuar. E embora o homem tivesse zombado da máscara de caveira, aquilo, e o fato de não poder ver a expressão de Jonah, tornava a coisa toda ainda mais assustadora, mais misteriosa. O homem tirou algo brilhante do bolso e Jonah deu um passo para trás. Era uma faca e o homem avançou na direção de Jonah. Vá, deu fora daqui, aberração! Aberração. Jonah olhou de relance para a mulher que ainda estava ajoelhada, encolhida em um canto, recuando um passo, fingindo que desistia de brigar. O homem baixou a arma devagar. Jonah se virou com lentidão e então girou depressa, avançando com velocidade e chutando o braço do homem com toda a força de suas pernas, as pernas que haviam corrido quilômetros e quilômetros ao redor de Windial todos os dias nos últimos 8 malditos anos. O homem ganiu. A faca caiu retinindo no chão. Jonah chutou a arma para longe e girou atingindo o homem com um punho em um único movimento coordenado. Ouviu-se o som de osso quebrando
e de sangue espirrando quando o homem emitiu um grito agudo, levando a mão ao nariz. Você quebrou meu nariz, seu desgraçado! Então, o homem avançou contra Jonah violentamente, conseguindo acertar um golpe antes de ele se esquivar para o lado e acertar um soco na barriga gelatinosa do outro, que se curvou com falta de ar. Jonah usou as pernas de novo e chutou a lateral da cabeça do homem. Ele desabou em uma poça de um líquido desconhecido e os respingos acertaram os sapatos de Jonah. Ah, merda! Jonah deu alguns passos, juntou a faca que havia chutado para longe e foi até o homem que ainda gemia no chão. Ele encostou a faca no pescoço do homem, enfiando a ponta da lâmina em sua pele enquanto o agressor soltava um arquejo e seguia a lâmina brilhante com os olhos cheios de medo, conforme Jonah a deslizava sobre sua pele suada. Chegue perto dela outra vez e eu garantirei que uma lâmina como esta seja enfiada nessa sua barriga gorda. Entendeu? O homem assentiu, parando de mexer a cabeça quando sentiu a lâmina entrando em sua pele novamente. De pé. O homem hesitou por uma fração de segundo, como se não tivesse certeza se Jonah estava mesmo falando sério, e então se sentou, foi para trás e se levantou, ofegando como se tivesse acabado de correr uns 30 quilômetros. O sangue continuava pingando do seu nariz e do ponto em que Jonah havia encostado a lâmina em sua garganta, escorrendo em volta do pescoço. Vá! Jonah disse com rispidez, dando um passo para o lado. O homem correu, pisando em poças escuras no caminho. Obrigada, senhor. Jonah se virou, voltando a atenção para a mulher que continuava ajoelhada no chão. Ela se levantou devagar, obviamente tentando se recompor enquanto ajeitava a roupa e passava as mãos sob os olhos contornados de preto. Jonah assentiu. Vá para casa, para sua filha. O que quer que tenha feito para se meter em dívida com um aproveitador feito aquele, não faça de novo. Sua filha precisa que você tome boas decisões, que a proteja. Ela espera que você escolha o caminho certo. Você está escolhendo um caminho. A mulher espancada diante dele ainda tinha uma chance de fazer a escolha certa, de dar a meia volta e ir na direção certa. Jonah sinceramente esperava que ela o fizesse. A mulher assentiu, enxugando uma lágrima. Farei isso. Obrigada. Você não faz ideia. Ela engoliu em seco. Obrigada. Então, passou correndo por Jonah e, ao sair do beco, dobrou a esquina na direção oposta àquela em que o homem tinha ido minutos antes. Você não faz ideia. Só que Jonah fazia ideia, sim. Ele sabia o que era se sentir derrotado, quebrado além de qualquer possibilidade de conserto, sem esperança, desamparado. Aberração. Só que ele não se sentia desamparado agora. Havia ajudado uma pessoa que estava mais desamparada que ele. Ah, Justin não teria orgulho do irmão? Ele riu baixinho para si mesmo. Esta foi para você, meu irmão. As palavras o deixaram triste, mas também trouxeram para o seu peito um calor inegável que ele não sentia fazia muito, muito tempo. Por um instante, ele se sentira útil, não a pessoa sem propósito que vinha sendo todos aqueles anos. Enquanto caminhava, botou a mão no bolso, sentindo a superfície lisa e sólida do celular que Myrtle havia habilitado para ele no dia anterior. Tirou o aparelho do bolso e olhou para a tela. Havia uma mensagem de texto. Clara, aonde você foi? Ele digitou depressa uma resposta. Desculpe, Clara. Tive que ir embora.
Obrigado pela dança. Merda. Obrigado parecia muito inadequado. Ou talvez fosse o motivo real do seu agradecimento que parecia errado. Obrigado por fazer eu me sentir vivo outra vez, nem que tenha sido por um instante. Obrigado por me fazer sentir que tenho valor. Nossa, isso é que saber como espantar uma garota. Não, sendo verdade ou não, ele não diria nada disso. Fechou os olhos, evocando uma imagem de Clara de horas atrás, seu vestido de festa cintilante enfeitando seu lindo corpo, fazendo com que ela parecesse saída de um conto de fadas. Seus cabelos cacheados descendo em ondas brilhantes por suas costas, a máscara em tons vívidos de azul e verde que escondia metade de seu rosto, fazendo com que seus lábios, a única parte do rosto que se podia ver bem, parecessem especialmente rosados e atraentes. Ah, como ele quisera beijá-la, provar seu... Pare, nem pense nisso. Jonah podia jurar que havia acontecido algo significativo e importante entre eles no jardim, algo que parecia muito como uma atração mútua, mas se ela havia se sentido atraída por ele, era só porque não podia ver no que ele tinha se transformado. E ele a havia observado antes de lhe revelar sua presença. Tinha visto Clara dançar com outro bailarino no palco do teatro e se perguntado se haveria algo entre eles. Por um segundo, havia pensado que o cara beijaria Clara, e uma sensação de pontadas quentes o fizera ranger os dentes. Ciúme, ele pensara. Esta é a sensação de ciúme. Mas ele não tinha o direito de sentir tal coisa. Não mesmo. Clara. Quando o verei de novo? Jonah franziu a testa, enfiando o telefone de volta no bolso, sem saber ao certo como responder àquela pergunta. A volta para casa foi como um borrão, pois Jonah passou todo o caminho revivendo cada momento que havia desfrutado ao lado de Clara. Ele ainda estava meio zonzo quando tirou o capacete, a máscara saindo junto e aterrissando no chão. Estávamos preocupados com você. Jonah praticamente deu um pulo. Minha nossa, Cecil, quase me fez ter um ataque cardíaco. Bem, então estamos quites. Em nome do Senhor, o que estava fazendo zanzando pela cidade nessa coisa? Ele apontou para a moto preta e polida. Vocês tentam me convencer a sair de Windale há anos e quando eu saio reclamam? Jonah colocou o capacete sobre o assento da moto e se virou por completo para Cecil. Não estou exatamente reclamando. Só parece um movimento repentino e queríamos saber por que todo esse segredo. Aonde tinha ido? O que teria motivado tudo isso? O que estava fazendo? Cecil franziu o senho conforme Jonah entrou totalmente sob o brilho da luz. O que aconteceu com você? Ele perguntou, estreitando os olhos enquanto examinava melhor o rosto de Jonah. Hein? O homem estava ficando gagá? Uma bomba explodiu em meu rosto. Ah, pelo amor de Deus, não estou falando disso. Você está sangrando. Jonah levou os dedos ao lábio que o homem havia acertado com seu único golpe. Quando afastou os dedos, eles estavam manchados de sangue. Ele balançou a cabeça, baixando a mão. Vi uma mulher ser agredida. Interferi. Não foi nada. Cecil olhou para ele por um bom tempo. Nada. Repetiu. Jonah se virou, indo na direção da porta. Isso. Nada. Agora vai sair à noite pela cidade em missões secretas? Jonah parou, rindo ao se voltar para Cecil.
Missões secretas? Pelo amor de Deus, Cecil, Ele jogou as mãos para o alto e as deixou cair. Cecil era um maldito enxerido. Fui ver uma garota. Aquilo fez Cecil parar de repente. Uma garota? Aquela com quem tem se encontrado no muro? Jonah suspirou. Sim. O nome dela é Clara. Ela é uma amiga. Hoje teve um baile de máscaras e fui me encontrar com ela lá. É só isso. É só isso. Virou papagaio agora? Jonah soltou o ar, passando a mão pelos cabelos curtos, sentindo os pontos com cicatrizes do lado esquerdo do couro cabeludo, onde os cabelos nunca voltaram a crescer. Eu só... estou saindo, Cecil. Estava anônimo no baile esta noite e anônimo de capacete. Então pude andar de moto e ser outra pessoa por algumas horas, ok? Clara. Cecil repetiu, obviamente focando na informação mais importante que Jonah lhe dera. Sim, Clara. Quem é ela? Jonah se virou de novo e começou a ir na direção da casa, do seu quarto. Cecil o seguiu. Só uma garota. Só uma garota. Jonah soltou um suspiro de frustração e se voltou para Cecil novamente. O velho parou de súbito. Sim, só uma garota. Uma garota chamada Clara. Cecil se inclinou e o examinou de perto. Você está apaixonado. Apaixonado? Cecil cruzou os braços. Definitivamente apaixonado. O jeito como diz o nome dela. É como se estivesse fazendo uma oração. Ah, não. O velho estava perdendo o juízo. Ou talvez fosse muito perspicaz. Jonah preferia ficar com a primeira hipótese. Mas... Ah, sim. Ele desejava Clara. Sim, ele estava apaixonado por ela. Jonah soltou um suspiro de derrota. Não importava e não admitiria a Cecil ou Myrtle o quanto estava apaixonado. Aquilo só dizia respeito a ele e a ninguém mais. Não é nada demais. Se você está dizendo... Cecil falou, erguendo uma sobrancelha em sinal de descrença. Jonah parou antes de atravessar o corredor que levava ao seu quarto. Não há com o que se preocupar. É uma coisa... passageira. O tipo de vida que levava não permitia que ele tivesse alguém de forma permanente, em particular, uma mulher tão vibrante quanto Clara. Ele havia gostado da liberdade de desbravar as ruas em sua motocicleta, mas não tinha certeza se o risco valia a pena. Em algum momento, poderia ser parado. Não tinha habilitação e teria que mostrar o rosto para o policial. Um pequeno calafrio percorreu sua espinha. Inferno! Ele correra o risco de ter problemas com a lei quando enfrentara o valentão no beco naquela noite. Não, aquela era só uma diversão passageira em sua vida sem brilho. Mas logo tudo estaria acabado. Ele mesmo poria fim àquilo. Nada valia a pena de se expor ao mundo. Ele se voltou para o velho, notando de repente que tinha muito mais cabelos brancos do que pretos na cabeça e muito mais rugas em sua pele morena do que Jonah já havia notado. Myrtle e Cecil envelheciam a cada dia. Eles não estariam ali para sempre, e se dar conta subitamente de tal coisa fez o medo explodir dentro de Jonah. Ele riu. Pode deixar que aviso se eu for sair de novo, Cecil. Diga a Myrtle para não se preocupar.
Ele não esperou pela resposta do outro, embora pudesse jurar ter ouvido Cecil resmungar. Sim, definitivamente apaixonado. Baixinho, com um tom de preocupação na voz. Jonah caminhou depressa até o seu quarto e fechou a porta atrás de si. A notificação sonora de mensagem soou mais uma vez e ele tirou o celular do bolso. Clara. Jonah, está aí? Jonah. Sim, desculpe. Já estou em casa. Ainda está no baile? Clara. Não. Chamei um carro e saí pouco depois de você. Uma sensação de alívio invadiu Jonah. Se ela chegara com o dançarino, ele não a havia levado de volta para casa. Clara. Jonah, quer conversar por telefone um pouco? Tudo bem se não quiser. Jonah hesitou. Ela sempre lhe dava uma saída e ele não achava que merecia tanta gentileza o tempo todo. Antes que pudesse responder, outra mensagem de texto chegou. Clara. Meio que sinto falta de ouvir a sua voz. Ai, aquela garota. Ele também queria ouvir a voz de Clara. Fechar os olhos e conversar com ela, como haviam feito nos últimos tempos, quando ela se sentava do outro lado do muro. Ele se jogou na cama, pôs um braço dobrado sob a cabeça e ligou para ela. Oi, Clara disse, a voz sonolenta. O coração dele acelerou ao ouvir aquele doce som pertinho do seu ouvido. Oi. Ele respondeu, imaginando como ela estaria, deitada na cama vestindo sabe-se lá o que ela usava para dormir. Uma regata, talvez, algo simples e confortável. Seu corpo se excitou diante da imagem que sua mente havia formado, e ele desejou que seu sangue esfriasse. Isso é familiar, mas diferente. Se fecho meus olhos é como se você estivesse sentado ali, do outro lado do muro, mas é um muro diferente, uma parede de pedras fina feito papel. Clara disse. Jonah sorriu ao pensar naquilo, mas quando ela falou outra vez, sua voz era séria. Sempre haverá alguma coisa entre nós, Jonah? Sim. Jonah disse, e até ele mesmo percebeu o tom de arrependimento em sua voz. Sempre haveria algo entre eles. Um muro, um telefone, uma máscara, as sombras em que ele se escondia. Clara fez uma pausa e ele sentiu que ela estava pensando em como responder àquilo, independentemente de sua intenção de aceitar ou convencer. Espero que um dia você mude de ideia. Não mudarei, Clara. Mas você também disse que nunca sairia de trás desse muro, e saiu. Havia um tom de satisfação na voz dela. Jonah sorriu. Ok, nessa você me pegou. Você é uma pessoa muito convincente. Devia ter sido advogada. Clara riu. Ah, meu Deus, não. Eu seria péssima. Minha mandíbula trava quando tenho que falar em público. É uma visão assustadora. Jonah riu, mas as palavras dela lhe causaram um arrepio de vergonha. Ela não fazia ideia do que era assustador. Se visse sua face paralisada e deformada, pensaria melhor na escolha de palavras. Jonah, espero que não se importe com a minha pergunta, mas... por que não precisa trabalhar? Quer dizer, sei que isso é pessoal e não tenho a intenção... Tudo bem, não é pessoal. Principalmente depois de tudo que ele já havia dividido com ela. A verdade é que sou rico. Ele se virou na cama, olhando através da janela para a trama escura de árvores entrelaçadas lá fora. Os Chamberlain sempre foram bem de vida, mas meu pai ganhou muito dinheiro que ele investiu com sabedoria e, quando morreu, deixou tudo para mim e para o Justin.
Quando Justin morreu, fiquei com a parte dele. Ah! Ela sussurrou, parecendo compreender que Jonah não era feliz com sua riqueza. Ele pagara um preço muito alto por ela. Eu devolveria tudo se pudesse. Ele disse baixinho. Cada centavo. Eu sei. Clara disse, e sentia mesmo que ele dizia a verdade. Mas, sendo justo, sou grato pelo dinheiro, pois me permite levar a vida de consolação que eu quero. Consolação. Aquela parecia ser uma escolha errada de palavras, já que Jonah se sentia pouco consolado, mas ele não se corrigiu, e ela tampouco o fez. Por que Windale? Por que escolher um lugar que você descreveu como caindo aos pedaços e precisando de conserto? No início foi porque era o único lugar em que eu consegui pensar para fugir dos repórteres, das câmeras, das pessoas em geral. Os Chamberlain tinham abandonado Windale havia muito tempo. Todo mundo sabia que a propriedade estava vazia. Cecil e Myrtle cuidavam do lugar quando cheguei aqui, mas naquela época eles não moravam na propriedade. Depois... não sei. Acho que ficou mais fácil me esconder aqui. Clara ficou em silêncio por um instante, e ele imaginou o rosto dela, aqueles olhos grandes e perspicazes piscando e olhando para o teto. A imaginou mordendo o lábio inferior carnudo, como já a vira fazer quando focava em algo que sua professora dizia na noite em que ele a observara dançar. E sua mãe? Ainda é viva? Sim. Sim? Ela parecia surpresa. Minha mãe mora no sul da França com um novo marido. Ah, Ela certamente deve saber o que aconteceu com você. Sabe, sim. Ele sentiu um discreto aperto no peito e se surpreendeu por ainda sentir a dor do abandono materno mesmo depois de todos aqueles anos. O distanciamento emocional dela. Eles já estavam morando em outro país naquela época. Ela voltou e ficou aqui por pouco tempo e depois foi embora de novo. E naquela ocasião, ele tomava remédios demais para a dor e por isso não se lembrava direito da breve visita dela. Foi demais para ela. A morte de Justin, tudo o que havia acontecido comigo. Demais para ela? Clara parecia incrédula. Minha mãe é egoísta, Clara. Sempre foi. Eu não esperava outra coisa dela. Aquilo era verdade e mentira ao mesmo tempo, e as duas coisas estavam tão intimamente ligadas que Jonah não sabia como separá-las. Fazia muito tempo que ele não pensava naquilo. Até agora, ele nunca havia tido um telefone, mas sua mãe sempre lhe mandava cartões postais dos diferentes lugares que visitava, e ele sempre lia aquela única linha rabiscada. Queria que você estivesse aqui. Ou, te amo muito. E nunca sabia se era para rir ou chorar. Tinha vontade de fazer as duas coisas, mas em vez disso, geralmente rasgava o cartão em centenas de pedacinhos e os observava cair dentro da lixeira. Ele nunca tinha escrito de volta. Ah! Clara suspirou. Jonah percebeu sua tristeza naquela única sílaba pronunciada em meio ao suspiro. E sua mãe, Clara? Nunca me falou dela. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Não tenho muitas lembranças, mas as poucas que tenho são boas. Tem sorte por isso. Sim, tenho. Ela deixou a frase morrer e Jonah esperou que ela reorganizasse as ideias. Sinto muito por você ser tão sozinho. Seu coração ficou pequenininho. Ele merecia aquilo.
merecia sua vida solitária. E era o que ele queria, o que tinha construído para si mesmo, apesar de alguns passeios de moto, apesar de ter ido a um baile de máscaras. Então por que as palavras de Clara, ditas com tanta sinceridade, lhe causavam dor? Haviam feito com que ele se apaixonasse. Ai, aquele safado do Cecil tinha razão sobre o maldito dinheiro. Você não está mais sozinho. Ele sorriu diante da doçura de Clara, embora o sorriso tenha deixado um gosto amargo em seus lábios. Você parece cansada, ele disse, usando a fala levemente enrolada dela como desculpa para mudar de assunto. Estou. Ela bocejou e riu baixinho. Jonah fechou os olhos e absorveu cada pequeno som que Clara fazia, como se pudesse guardar para sempre pedacinhos dela dentro de si. E tenho que acordar cedo. Posso ligar para você outra vez? Claro que sim. Ele notou o sorriso na voz dela ao dizer: Boa noite, Jonah. Boa noite, Clara. Jonah deitou de costas, deixando o telefone cair na cama ao seu lado. Ele estava exausto, mas demorou um bom tempo para adormecer naquela noite. Quando o fez, sonhou com Clara, erguendo o vestido de festa ao correr, olhando para trás com medo e tristeza no olhar. A visão se misturou com imagens turvas de becos escuros e altos pés de cana-de-açúcar enfileirados em uma plantação. Uma mulher ajoelhada em uma poça escura que refletia o brilho prateado de uma faca que se transformava em uma navalha. Havia um som estranho de batidas ao fundo que fazia seu coração acelerar de medo. Depressa! Depressa! E então viu Justin no fim do beco acenando para ele, com um sorriso no rosto, antes de sumir na névoa. Capítulo 17. Tudo parecia mais claro para Jonah no dia seguinte, como se um véu diáfano de neblina que sempre cobrira o mundo e cuja existência ele desconhecia, de repente tivesse sido erguido. Ele sabia o motivo. Era porque havia adormecido com a voz de Clara em sua mente e, apesar das reviravoltas e transformações dos seus sonhos, ela fizera parte deles. Jonah saiu para sua corrida matinal e depois ficou caminhando a esmo pela propriedade, alongando os braços e respirando o ar fresco enquanto seu coração desacelerava e o suor secava em sua pele. Quando se virava para voltar para casa, jurou ter ouvido um choro baixo. Parou, apurando o ouvido. Sim, sob a animada cantoria matinal dos pássaros, havia o som de alguém chorando. Ele avançou hesitante na direção do muro, tomando o cuidado de não pisar em nada que pudesse fazer barulho e revelar a sua presença. Inclinou-se para a frente, posicionando o olho bom perto de uma das maiores fendas. Não dava para enxergar muita coisa através daquele pequeno espaço, mas ele pôde ver que era uma mulher. Ela estava de pé, de costas para um muro, perto o bastante para que ele notasse que era jovem e tinha cabelos escuros. Por um instante, ela continuou lá, parada, chorando baixinho. Jonah se afastou, incomodado por estar invadindo aquele momento íntimo em que a mulher obviamente acreditava estar sozinha. Mas ele parou no meio do movimento quando ela começou a falar. Sei que já estive aqui antes e que já fiz um pedido, mas acho que não custa nada fazer de novo. Tenho certeza de que você deve receber muitos e... se o meu chamar sua atenção... Ela soluçou e deixou escapar um som abafado, um misto de risada com choro. Estou desesperada, não? Fez uma pausa. É que...
Eu estava pensando que talvez meu último pedido não tenha sido específico o suficiente. Você pode ser um espírito, Angelina, mas isso não significa que consiga ler mentes. Ou, bem, talvez consiga, mas... A mulher soltou um suspiro entrecortado e Jonah esperou, pois não queria se mover e deixar que ela soubesse que ele estivera ali enquanto ela abria o coração no que acreditava ser uma confissão. Sei como se sente, ele pensou, fechando os olhos enquanto corria os dedos pela pedra áspera, imaginando Clara do outro lado, escutando enquanto ela abria o próprio coração. Sentia-se um cretino por estar ali escutando a mulher, mas os pássaros haviam se calado, os soluços dela haviam parado e ele tinha medo de se afastar do muro e fazer algum barulho. Estava preso ali. Enfim, a mulher continuou e ele notou que a voz dela parecia mais embotada, como se tivesse perdido a esperança em seu próprio pedido, como se ela já tivesse se convencido de que não havia chance de seu desejo ser realizado antes mesmo de dizer qual era. O nome do meu filho é Matthew Fullerton e ele está no hospital infantil. Ele está muito doente e precisa de cirurgia, se é que há esperança para ele. Não tenho como pagar e preciso de ajuda. Só... Ela deixou escapar outro som de engasgo. Uma ajuda de $50.000. As palavras dela morreram e Jonah sentiu um aperto no peito ao fechar os olhos. Merda! Essa era a mulher que havia enfiado o papelzinho com o pedido para o filho doente? Devia ser. É isso. Ela parecia esgotada, a voz pouco mais que um suspiro. Preciso de ajuda para salvar meu filho. Jonah escutou o som dos passos dela se afastando e pressionou outra vez o olho contra a fenda, observando enquanto um carro azul desaparecia, deixando para trás apenas o silêncio. Jonah se sentou na grama, o coração tão pesado como ficara da primeira vez em que ouvira o pedido daquela mulher para o filho doente, sentindo-se impotente de novo. Mas você não é impotente, não é mesmo? A pergunta continuou vagando em sua mente e por um instante parecia que tinha sido feita por outra pessoa. De onde tinha vindo aquilo? Será que ele achava que era algum tipo de herói mascarado agora que havia ajudado uma mulher indefesa que estava sendo agredida num beco? Passou os dedos pelos cabelos, agora totalmente secos devido à brisa suave que soprava em Windale. Ah, Jonah, você é um grande idiota. Só que, desta vez, a pessoa em apuros estava pedindo algo que exigiria muito menos esforço da parte dele. Ela só precisava de dinheiro. Meu filho precisa de cirurgia e não tenho como pagar. Ele expirou. Estava mesmo pensando em realizar um dos desejos feitos no muro que chora? Ah, Justin não adoraria aquilo? Jonah se levantou, a ideia ganhando força em sua mente, a facilidade com que ele havia se formando. Ele nem precisaria sair de casa. Embora... Não, ele não queria que ligassem a doação ao seu nome. Teria que entregar o dinheiro pessoalmente. Teria que se certificar de que a mãe de Matthew Fullerton receberia o dinheiro de que precisava. $50.000. Aquilo não era nada para ele, mas seria tudo para ela. E pela primeira vez em muitos, muitos anos, os problemas dos outros ofuscaram os seus. Talvez ele ainda pudesse ser útil para o mundo no fim das contas, e não teria que esperar até se deparar com uma venda de droga dando errado em algum beco escuro. Talvez ele pudesse ser Angelina. Jonah sorriu,
sentindo a pele se esticar do lado desfigurado do rosto, lembrando a ele de suas limitações. Ainda assim, seu coração estava mais leve e o dia acabava de ficar mais claro. Raios dourados translúcidos escapavam de trás das nuvens prateadas, trazendo luz e calor ao dia que havia começado em tons desbotados de cinza. Ginny gostaria que eles pudessem atravessar a tristeza plúmbea que envolvia o seu coração. Ela lançou um olhar para a janela do quarto de hospital, onde seu filho Matthew dormia, seu garoto precioso que não ficaria muito mais tempo neste mundo. Ela não sabia como poderia seguir vivendo sem ele. Sentou-se pesadamente no banco de madeira aquecido pelo sol e olhou sem enxergar para a via onde os pacientes se exercitavam, alguns apoiados no braço de enfermeiras, outros empurrados em cadeiras de rodas. Todos estavam aproveitando aquela pausa no tempo feio para caminhar ao ar livre. Um homem se aproximou do banco e ela o notou com sua visão periférica, mas não virou a cabeça na direção dele. Ela percebeu as ataduras no rosto dele e sua jaqueta esportiva preta com a gola levantada, protegendo seu queixo e pescoço. Ele caminhava encurvado, como se fosse velho, mas algo em sua altura e constituição física não combinava com aqueles movimentos. Se ela tivesse que descrever o seu tipo de corpo, embora não tivesse olhado diretamente para ele, ela diria que era robusto. Estranho, mas deixou aquela sensação esquisita de lado enquanto o homem se sentava na beirada do banco, curvado, com os cotovelos apoiados nos joelhos, observando enquanto os outros pacientes caminhavam com seus membros quebrados e corpos doentes. Ginny sentia-se curiosa, mas não com medo. Ela estava em um local público, com uma dúzia de pessoas passando bem na sua frente, e, para ser sincera, não havia mais nada no mundo que lhe desse medo. Seu maior pavor era perder o filho, e a iminência da perda pesava sobre ela feito uma rocha enorme prestes a rolar montanha abaixo. Quando acontecesse, ela seria esmagada. Seu filho está doente? Ginny se virou para o homem, surpresa com as palavras. Ele observava a via diante deles, e ela só conseguia ver o seu perfil pesadamente coberto por gases brancas. O homem usava um boné de beisebol, então ela não podia dizer se o machucado se estendia por toda a cabeça ou se envolvia apenas o rosto. E não conseguia ver o cabelo dele, o que lhe daria uma boa pista de sua idade, embora a voz grave e macia fosse de alguém jovem. Desculpe, conheço você? O homem fez uma pausa. Ouvi você falando do seu filho. Matthew, não é? Ele está muito doente? Ginny franziu o senho. Aquele homem devia ser um paciente. Ele devia ter escutado o diagnóstico de Matthew. Talvez os tivesse visto caminhando pelos corredores. Ela também sabia muito sobre os outros pacientes só porque passava muito tempo no hospital. Ela nunca tinha visto o homem em questão, mas talvez ele tivesse acabado de passar por cirurgia, e quando se viram antes, ele parecesse bem diferente. Ginny suspirou. Todos ali tinham uma história, e obviamente ele também tinha o seu trauma. Câncer. Está muito mal. Fez-se silêncio mais uma vez, e então o homem disse: Sinto muito. Achei que tivesse ouvido você dizer que ele precisa de cirurgia. Ginny olhou para ele. Com certeza era um paciente. Só Deus sabia o quanto ela já havia falado e chorado e praticamente implorado aos médicos que a ajudassem a encontrar uma maneira de colocar Matthew no estudo que estava realizando cirurgia em crianças que tinham a mesma doença que ele. Eles vinham sendo muito bem-sucedidos, mesmo em casos avançados, e Matthew era um ótimo candidato,
Mas o seguro não cobria o tratamento experimental e ela estava longe de conseguir o dinheiro necessário para que ele participasse do estudo. Os médicos eram solidários com ela e se importavam muito com Matthew. Disso ela não tinha dúvidas, mas não havia muito que pudessem fazer além de ouvi-la chorar. Ginny não tinha uma família que pudesse ajudá-la. O pai de Matthew tinha dado-o fora assim que ficara sabendo da existência dele, e ela era tudo o que o filho tinha no mundo. E estou falhando com ele. Ginny contou tudo isso ao homem, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Ela não sabia bem por que havia aberto seu coração para um desconhecido, que obviamente tinha se ferido feio. Só sabia que não conseguia parar de falar. As palavras apenas saíam de sua boca como se tivessem sido represadas e agora pudessem enfim fluir livres. E também havia o fato de haver na voz dele uma empatia que apenas aqueles que já sentiram uma grande dor pareciam ter. Ela nunca havia reconhecido essa empatia antes, mas, agora que reconhecia, conseguiria identificá-la nos outros pelo resto da vida. A angústia fazia aquilo, aguçava os sentidos para que fosse possível ouvir e ver e sentir nos outros a tristeza não expressa em palavras. Desculpe, ela disse balançando a cabeça. Provavelmente não era isso que você estava procurando. Ele suspirou e a moça notou que havia um sorriso ali, se é que ele conseguia sorrir por baixo de toda aquela gaze, seja lá o que tivesse acontecido com o rosto dele. Com certeza você também não estava procurando por nada disso. Às vezes a vida só nos derruba. Ela sorriu, e isso a surpreendeu. Parecia que estava meio enferrujada, não sorria fazia muito tempo. Mas foi bom, como se devesse tentar mais vezes. Ela queria ser forte por Matthew. Queria que ele visse que ela ficaria bem quando ele se fosse. Independentemente de ela acreditar ou não nisso, sabia que ele ficaria em paz. Ele era seu pequeno cuidador, o garoto que assumira o papel de homem da casa como se tivesse nascido para proteger. Ah, ele seria um homem maravilhoso, um líder, uma força do bem no mundo. Ela sentia isso não apenas como uma mãe orgulhosa, mas como uma mulher que fizera muitas escolhas erradas com relação a homens e que, por fim, havia aprendido a identificar um bom porque ele fora colocado em seus braços. Já estou pensando nele no passado. Outra lágrima rolou pela bochecha dela. Preciso parar com isso. Ela sussurrou. O fato é que foi ele que me colocou no caminho certo. Antes dele, o rumo que eu estava tomando, bem, não era nada bom, digamos. Ginny fez um ruído discreto e tímido, mas o homem continuou em silêncio. Era um silêncio confortável, e ela deixou que se prolongasse um pouco, imaginando sua vida antes de Matthew, e agradecendo a Deus por ele e pela mudança de rumo que sua gravidez indesejada a obrigara a fazer. Você desejou que ele pudesse fazer a cirurgia. Ela franziu a testa. Ele devia estar falando no geral. Não havia como ele saber de sua tentativa desesperada de se aproveitar de uma lenda local que havia escutado quando criança. Sim, desejo isso todos os dias. Ele não será mais um candidato se piorar. Eu gostaria de realizar o seu desejo. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um envelope que entregou a ela. Ela pegou o envelope e olhou fixamente para o objeto, confusa. O que é isto? Continue no caminho que está agora. O homem disse, ficando de pé. Garanta que seu filho também continue no caminho certo.
Ajude-o a se transformar em um homem bom. Agora Ginny podia ver que não se enganara com relação ao tamanho do homem. Ele era alto e tinha os ombros largos, e sim, era robusto. E ainda assim parecia andar como se fosse velho e doente. Ele se virou para ela por um breve instante e os olhos dela se arregalaram. Então desviou o rosto depressa, mas antes disso, a luz do sol havia iluminado seu rosto envolto em ataduras e parecera que, por baixo da gaze, ele usava uma máscara de caveira, a artificialidade da aparência inegável devido ao marcado contraste entre áreas pretas e brancas. Ginny ficou abalada por um momento, pega desprevenida. Ela lançou um olhar para o envelope que agora a agarrava com força e o abriu. Dentro havia um cheque administrativo em seu nome, no valor de $50.000. Ela se levantou, olhando freneticamente à sua volta, procurando o desconhecido que acabara de realizar o seu maior desejo, o estranho que bem podia ter livrado seu filho das garras da morte. Os pacientes andavam e mancavam ao seu redor, mas o homem não estava em parte alguma. Havia sumido. Ginny deixou escapar um soluço de alegria e correu para o hospital, para o seu filho. Você parece feliz, Jonah. Jonah sorriu, sentado na poltrona no canto de seu quarto e tirando os sapatos com os pés. Pareço? Ele se recostou, afastando os cabelos da testa e se lembrou do que havia feito mais cedo naquele dia, da cara da mulher quando ele começara a falar com ela. No início ficara desconfiada, ele com aquele rosto cheio de ataduras, ainda que estivesse no pátio de um hospital. E ela parecia ter ficado horrorizada por um instante quando ele a olhara de frente e ela notara a máscara de caveira por baixo da gaze. Mas aquela fora a primeira vez que ele saíra de Windale em plena luz do dia, e uma proteção dupla lhe parecera necessária. Era uma coisa assustadora, ele reconhecia. Mas, caramba, tinha valido a pena ver a esperança patente nos olhos dela quando percebera o que tinha em mãos. Então, talvez ele não estivesse de fato feliz, mas também não se sentia péssimo e tinha sido muito bom dar esperança a outra pessoa. Felizinho, ele respondeu com um tom de provocação na voz. Jonah notou o sorriso na voz de Clara quando ela disse: Fico feliz em saber que você está felizinho. Jonah riu, tirando depressa a camisa por cima da cabeça e a jogando na direção do cesto de roupa suja. Jonah, lembra que outro dia perguntei se você acreditava em profecias? Lembro. Bem, perguntei porque fui a essa vidente e ela disse uma coisa que me fez pensar. Vidente, Clara? Eu sei. Também nunca acreditei nessas coisas. Mas foi... não sei, sobrenatural, acho. Enfim, ela me disse que eu buscava as respostas para um mistério e disse que era muito importante que eu continuasse buscando. O mistério da maldição lançada contra John e Angelina, você quer dizer? Aquele era o motivo que levara Clara a Windale para início de conversa. Ele se lembrava agora. Ajude-me a ajudá-la, Angelina. Isso. Ele suspirou. E quem não está buscando uma resposta para um mistério, Clara? Nem que esse mistério seja apenas... sei lá, algo do tipo: serei bem-sucedido em minha carreira, encontrarei o amor, os Mets vão vencer o campeonato. A explicação sobre como a vidente desconhecida havia acertado com relação à busca de Clara por respostas para um mistério parecia um pouco fraca, até mesmo para ele. Mas videntes eram mestres na arte de enganar. Essa era a verdade pura e simples.
Qualquer que tenha sido o método usado por ela para chegar a algo que se aplicava a Clara, não passara de acaso. Trapaça. Acho que sim. Ela alongou as palavras, obviamente não convencida. De todo modo, independentemente de as afirmações dela terem vindo direto do além ou não, ela disse com ironia na voz: não quero descartar nada, e ela renovou minha vontade de saber mais sobre Angelina e a maldição. Ok. Jonah desabotoou o jeans, deixando que escorregasse até o chão, e então o chutou para longe. Ele se sentou no colchão, apenas de cueca, e usou os travesseiros para se recostar na cabeceira da cama. Adorava a determinação na voz de Clara. Adorava aquela qualidade dela no geral, porque sabia que era por isso que ela continuava voltando para ele. Clara decidira que havia algo que valia a pena conhecer em Jonah, e porque tomara essa decisão, ela não havia desistido nem quando ele lhe dissera para fazê-lo. Ela era incrível. Tal pensamento encheu seu peito até ele sentir que ia estourar de tanta admiração por ela. Clara era bonita e elegante, e ele não podia deixar de notar essas coisas, mas até parece que ele não gostaria dela se não fosse assim. E como está indo sua busca? Bem, tenho pensado nos caminhos que ainda posso explorar. Não há muitos, mas pensei que talvez você pudesse me ajudar. O que pode me dizer sobre Astrid Chamberlain? Astrid Chamberlain? Não muito, para ser sincero. Justin é que era um grande fã da história da família. Ele poderia lhe dizer qualquer coisa que você quisesse saber. Ele ficou em silêncio por um instante ao se lembrar de Justin tagarelando sobre Windale e sobre coisas que havia descoberto. Justin havia dito que queria vender a propriedade para a Sociedade de Preservação, e Jonah não tinha sido contra na época, mas estivera tão ocupado. Sempre dizia a Justin que deixasse para depois. Dizia que tratariam da venda de Windale quando Jonah tivesse mais tempo. É claro que, em retrospecto, Jonah admitia que nunca tivera a intenção de vender. Ele tinha alguns folders com informações, árvores genealógicas e não sei o que mais. Acho que botei tudo no sótão. Eu posso pegar para você. Mesmo? Ela perguntou num suspiro e Jonah sorriu, pensando que a reação dela valia muito mais que qualquer papel empoeirado no sótão de Windale. Claro. Ela ficou em silêncio por um instante. O fato é, Jonah, que tenho a sensação de que as respostas estão todas em algum lugar. Elas estão esperando para serem reunidas, e não sei, mas sinto que é como se houvesse um constante tic-tac, como se eu estivesse correndo contra o tempo. Parece loucura? Meio que parecia, na verdade, mas o engraçado era que ao ouvi-la dizer aquilo, ele também sentira a mesma coisa. Aquele tambor que rufava em seu peito e o impelia a correr para o sótão naquele mesmo instante para buscar os papéis para ela. Ou talvez fosse apenas o seu enorme desejo de agradar aquela mulher do jeito que pudesse. E o fato era que sua capacidade era muito limitada. Não parece loucura. É uma história interessante, Clara. E as pessoas que poderiam dar essas respostas ou passar essas histórias adiante ou já morreram ou são bem idosas. Ela disse, mas Jonah sentia na voz dela que algo na explicação dele para a urgência que Clara tinha em encontrar as respostas lhe agradava. E a velha sacerdotisa que lançou o enigma que quebraria a maldição naquela festa dos anos 30, sabe o nome dela? O nome surgiu na mente de Jonah como se tivesse sido rabiscado em seu cérebro.
Na verdade, sei, por mais estranho que pareça. Essa é uma das coisas que estão nas pastas de Justin, um convite original daquela festa. Foi uma das coisas que ele me mostrou e tinha o nome da sacerdotisa no convite. Ela era a atração. Ele tinha olhado o convite de relance, com outras coisas na cabeça naquela ocasião, mas se lembrava do nome da sacerdotisa porque era incomum e havia repetido a aliteração mentalmente. Sibyl Simoneau. Clara disse o nome baixinho uma vez e depois repetiu, como se quisesse memorizá-lo. Acha que a família dela ainda está viva? Não faço ideia, mas mesmo assim, não pode sair batendo a porta de estranhos sozinha. Há gente perigosa e muitas áreas violentas em Nova Orleans. Venha comigo. Jonah soltou um suspiro. Sabe que não posso. Clara ficou em silêncio por um instante. Quem sabe eu não possa ir aí? Aqui? Sim, entrar em Windale. Eu poderia ajudá-lo a procurar os papéis. Acho melhor não. Ele fechou os olhos, odiando o fato de rejeitá-la de todo jeito. Ele já lhe dera o bolo uma vez e parecia estar fazendo a mesma coisa de novo, mas... Não, ele não podia permitir que ela cruzasse o muro que chora, que visse o lugar em que exibia seu rosto desfigurado e arruinado. Não era só que ele não quisesse que ela visse o lugar. Ali era onde ele se sentia seguro. Ali, ele não precisava se esconder. Não das árvores ou dos fantasmas ou de Myrtle ou Cecil. E não de uma bela garota que faria uma careta quando botasse os olhos nele, assim como todos os outros haviam feito. Nem mesmo a sua própria mãe havia conseguido lidar com a visão dele. Seu coração batia desanimado. Não, ele não podia convidá-la a entrar. Tudo bem. Ela disse baixinho, a compreensão em sua voz fazendo com que ele se sentisse ainda mais culpado. Mas me liga amanhã se tiver tempo de dar uma olhada nos papéis. Qualquer coisa que descobrir, Jonah, pode dividir comigo? Eu dividiria tudo com você se pudesse. Até minha alma sombria. Claro, ligo para você amanhã. Ok. Havia um sorriso na voz dela. Durma bem. Você também. Boa noite, Clara. Capítulo 18. Abril de 1861. Angelina tirou o capuz que escondia seu rosto, fechou a porta atrás de si e se virou para John com um sorriso que murchou no mesmo instante. O que foi? Que cara é essa, John? Alguma coisa errada? Ele caminhou até ela, seus passos pesados no piso de madeira da garagem de barcos da enorme propriedade de sua família. Eles vinham se encontrando ali desde que Astrid começara a dar cobertura para Angelina e a mandar à cidade para que realizasse várias tarefas fictícias para ela. Na verdade, Angelina seguia para a pequena estrutura às margens do rio Mississippi, onde ela e John passariam algumas horas juntos, em um lugar em que não precisavam se preocupar em serem pegos. Ainda havia equipamentos e ferramentas ali, mas ninguém vinha à garagem de barcos de Whitfield desde que o pai de John morrera meses antes. Ao se aproximar dela, a expressão de John era tão solene que fez Angelina sentir um aperto no peito e um frio na barriga. Ele segurou o rosto da garota entre suas mãos grandes e, por um instante, ficou apenas olhando para ela. Angelina olhava para ele, sondando seus olhos e encontrando o amor que sempre estivera presente ali. Ela soltou um suspiro contido. O que quer que fosse, tudo ficaria bem. Contanto que ele ainda a amasse, ela aguentaria qualquer coisa.
Estou indo para a guerra, Angelina. Angelina sentiu um nó se formar imediatamente em sua garganta e virou o rosto, as mãos dele deixando escapar a face dela enquanto se apoiava na parede. Quando? Ela perguntou num engasgo. Parto depois de amanhã. Seu coração ficou pequenininho de tanta dor e ela levou a mão ao peito. Depois de amanhã? Por que, John? Ele virou de costas para ela, andando enquanto passava a mão pelos cabelos. A Confederação precisa de mim. Ele falou depressa, seu tom de voz deixando os pelos da nuca de Angelina arrepiados. Havia um tom diferente na voz dele, um que ela nunca ouvira antes. Tinha a vaga noção de que ele estava mentindo para ela, ou pelo menos deixando de lhe dizer algo, e não sabia por que sentia aquilo, mas sentia mesmo assim. Ele se voltou de novo para ela. Esta guerra, Angelina, pode mudar tudo, pode libertar você. A frase foi dita num só fôlego. Depois, a boca dele se fechou, tensa, enquanto um músculo pulsava em seu maxilar. Angelina o encarou por um instante. Aquela guerra sobre a qual John vinha falando fazia meses sempre lhe havia parecido irreal, tão distante e sem relação nenhuma com o seu mundo. Mas, de repente, ela se deu conta de que não era bem assim. Mas, John, você lutará pelo Sul. Lutará contra aqueles que queriam libertá-la, que queriam libertar a mãe dela e todos aqueles homens e mulheres e crianças que voltavam das plantações suados e sujos e sem esperança, dia após dia. John deixou escapar um gemido de frustração. Eu sei, mas é assim que tem que ser. Ele fechou os olhos e inspirou fundo enquanto agarrava os braços dela, segurando-a como se fosse desaparecer a qualquer instante se ele não a agarrasse com força. Parece errado. Maldição, Angelina, parece errado. Mas eu tenho que fazer isso. Sinto muito. A dor a invadiu. Ela não tinha como evitar. Sabia que não era culpa dele, sabia que ele só estava cumprindo a sua obrigação de soldado, seguindo ordens dadas por outros homens que pensavam diferente. Era assim que a coisa funcionava, não era? Mas saber que ele estaria lutando contra a sua liberdade era como ter a alma atingida por uma flecha. Apesar de não ter escolha, saber que a arma dele estaria apontando para o peito de homens que a libertariam se pudessem, a devastava num nível além da lógica e da razão. Eu sei. Ela disse num suspiro. Porque sabia, ainda que não conseguisse sentir tal coisa. Escute o que digo, Angelina. Mantenha a cabeça baixa. Não corra nenhum risco. Só faça o que deve fazer até esta guerra terminar. Ela queria rir ou chorar, ou as duas coisas ao mesmo tempo. O que ele sabia sobre manter a cabeça baixa? Ela havia sido criada para manter a cabeça baixa. Tinha nascido para agir assim, talvez, embora aquele fosse um pensamento desanimador demais para se ter, e para agir de acordo com essa postura. Era tudo o que ela sabia ser. Tudo o que ela tinha feito a vida toda. Até ele aparecer. E agora, era ele quem lhe dizia para não correr riscos. Seria fácil, não? Agora que ele estava indo embora? O pensamento devia tê-la deixado mais aliviada. Ela não teria mais que se esconder nem disfarçar. E talvez a ideia de tê-lo dizendo a ela que mantivesse a cabeça baixa devesse tê-la irritado. Mas seus sentimentos estavam todos misturados, e o único que ela conseguia identificar era a angústia. Angelina não queria que ele partisse. Não queria uma guerra.
em especial uma que o Sul pudesse vencer. Só queria amá-lo e ser amada. Era demais pedir tal coisa? Por que a cor da pele de uma pessoa deveria determinar o destino dela, causar guerras, separação? Como a cor da pele de uma pessoa podia gerar tantas diferenças se ninguém pedia para nascer como nascia? Sem dúvida não tinha sido aquela a intenção do Senhor do Céu. Ou tinha? Me beije, John. O olhar dele percorreu o rosto dela ansioso, quente, intenso, como se estivesse memorizando cada um dos seus traços. Então, a boca dele estava sobre a dela, exigente, urgente, e Angelina sentiu que corriam contra o tempo. Porque, de fato, corriam. John a deitou no chão e ela sentiu as mãos dele se movendo por baixo do vestido e algo pontudo espetando suas costas. Não importava. Contanto que ele estivesse ao seu lado, ela dormiria no chão de terra ou sobre pedras ou espinhos de centenas de roseiras. Ele a penetrou sem dificuldade com um único movimento. Amo você. Voltarei para você, está me ouvindo? Ele sussurrou, as palavras pontuadas pelos movimentos de seus quadris. Prometa. Ela arquejou, enterrando as unhas na pele suada das costas dele. Eu prometo, Angelina. Ela guardou a promessa dentro de si, trancada num lugar seguro. Era a única coisa que tinha no mundo que era total e exclusivamente sua. Nada mais pertencia a ela, nem o seu futuro, nem a sua felicidade, nem ao menos ela mesma. Capítulo 19. Vapor saía da tampa de um bueiro próximo quando Clara desceu da calçada, olhando para os dois lados antes de atravessar a rua estreita e deserta. Era evidente que aquela não era a mais segura das vizinhanças, mas Clara estava determinada a chegar ao endereço que havia conseguido na internet, o endereço de uma loja que pertencia a Fabienne Simoneau, que anunciava a si mesma como uma sacerdotisa vodú que oferecia cura e conforto espiritual. Uma frase em fontes pequenas no fim do anúncio tinha dado a Clara esperança de fato. Descendente de uma longa linhagem de sacerdotisas vodú. Clara havia ligado para o número do anúncio várias vezes, mas só entrava um aviso dizendo que a caixa de mensagens daquele número estava cheia. Então, ela se dirigira ao endereço, torcendo para ter mais sorte. Não sabia se Fabienne Simoneau era um parente distante de Sibylle, mas, aparentemente, só havia um jeito de descobrir. Clara olhou por cima do ombro, jurando ter ouvido passos, mas a rua atrás dela estava deserta, sem viva alma. Apesar de o céu ainda estar claro, sem sombras que causassem receio, um arrepio estranho em sua nuca fez Clara estremecer, e ela desdobrou o anúncio impresso, verificando de novo o número da loja. Devia ficar logo em frente, no quarteirão seguinte. Rumou depressa para lá. John a avisara para não fazer aquilo, e, para ser sincera, ela sabia que devia ter cuidado. Coisas ruins acontecem o tempo todo a mulheres que andam sozinhas por áreas duvidosas. Mas a maldita sensação de que seu tempo estava acabando ficava mais forte, mais insistente, e ela não podia ficar parada se houvesse informação em algum lugar esperando por ela. Simplesmente não era de sua natureza hesitar. Clara segurava firme o endereço em uma mão e mantinha a outra no bolso, seus dedos em volta do spray de pimenta. Ela passou por vários estabelecimentos comerciais fechados com tábuas, uma laundromat, uma loja de molduras e uma que já tinha sido uma delicatessen. Será que aquela era uma das áreas que ainda se recuperava do furacão Katrina?
O Sr. Baptiste lhe dissera que algumas partes de Nova Orleans ainda lutavam para se reerguer, embora o desastre tivesse acontecido mais de uma década atrás. Que terrível! Será que alguma loja ainda estava aberta? Um desânimo se abateu sobre Clara pouco antes de ela visualizar aquela que procurava, com uma placa descascada, mas ainda lá. Sentiu-se mais aliviada quando viu luz saindo por debaixo da porta, embora os vidros estivessem pintados com tinta preta. Clara tentou entrar sem sucesso, então bateu à porta e enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta enquanto esperava. Ouviu passos do lado de dentro e então a porta foi aberta, revelando uma mulher de cabelos negros, longos e cacheados e com um dos rostos mais bonitos que ela já tinha visto. Ela usava calça de cintura baixa e blusa cropped, que deixava à mostra quase toda a sua barriga lisa cor de café moca. Pois não. Oi, você é a Fabienne? A mulher a examinou. Quem quer saber? Clara estendeu a mão e Fabienne a apertou desconfiada. Oi, meu nome é Clara e esperava que a loja estivesse aberta para que eu pudesse fazer algumas perguntas. Sobre o quê? Clara ouviu vozes na rua e olhou para trás. Posso entrar? Fabienne olhou por cima do ombro de Clara, apertando os lábios antes de voltar o olhar para Clara novamente. Ela suspirou. Leituras espirituais custam 150. Ah, não quero uma leitura. Leituras espirituais custam 150. Certo. Clara disse, enfim entendendo. Aquela mulher só responderia às suas perguntas se ela a pagasse. Não tenho todo esse dinheiro aqui. Aceito crédito. Clara encarou Fabienne por um segundo, seu olhar escuro e inabalável, sem um pingo de hesitação. Tudo bem, mas antes de pagar pela leitura espiritual, eu gostaria de saber se você é parente de Sybil Simoneau. Fabienne olhou por cima do ombro de Clara e apontou para um retrato na parede, próximo de outras fotografias. Clara foi até lá, estreitando os olhos enquanto examinava o retrato de uma mulher muito, muito idosa de olhos brancos e opacos que pareciam olhar direto para a câmera. É ela? Clara murmurou, um calafrio percorrendo sua espinha. Aqueles olhos! Clara podia jurar que eles a seguiram quando ela voltou devagar para perto de Fabienne, embora, mesmo em vida, eles não tivessem enxergado nada. Aquela é Sybil, Fabienne disse. Clara tirou o cartão de crédito do bolso da jaqueta e o entregou a Fabienne. A mulher pegou o cartão e o enfiou na leitora que já estava conectada ao seu telefone, entregando-a a Clara para que inserisse a senha. Clara digitou depressa, tentando não pensar no fato de que havia acabado de gastar $150 que daria de entrada para comprar seu carro. É bom isto valer a pena, pensou, embora já estivesse duvidando. O que quer saber? Fabienne perguntou, sentando em um sofá de veludo preto que já vira dias melhores e cruzando as pernas longas. Posso ter uma leitura espiritual junto com as minhas perguntas? Clara perguntou, sentando em uma cadeira de madeira de frente para a mulher. Daí seria um extra. Aquilo não fazia sentido algum, e Clara se controlou para não revirar os olhos. Não que ela quisesse uma leitura espiritual daquela mulher, que ela sentia que a havia enganado para conseguir $150. Estou interessada na história de John Whitfield, um soldado sulista, e Angelina Lorrault, uma escrava. São 2 espíritos supostamente presos na fazenda Windale. Tudo bem. Clara ficou aliviada. Fabienne conhecia a história e estava disposta a lhe dizer o que sabia.
O que Sibyl seria de Fabienne? Uma avó de 6º grau, talvez? Parente propôs um enigma em uma festa que, segundo ela, quebraria a maldição lançada em John Whitfield. A maldição que, de algum modo, também envolve Angelina e que mantém os dois aprisionados na fazenda Windale. Conhece o enigma? Refresque minha memória. Fabienne lançou um olhar para a escada que levava ao andar de cima quando um bebê começou a chorar. Mas, no momento em que o choro parou, um instante depois, seu olhar se voltou para Clara. Ou o bebê havia chorado enquanto dormia, ou alguém o havia atendido. Clara mordeu o lábio, voltando a focar na conversa. Sibyl disse que a única coisa que quebraria a maldição que a mãe de Angelina, Mama Lorraud, havia lançado em John Whitfield era uma gota do sangue de Angelina trazida à luz. Fabienne encarou Clara indiferente. Acredita nisso? Se acredito em maldições? Ou que possam ser quebradas? Ela não tinha certeza de nada no que se referia a histórias de fantasmas, ou maldições, ou enigmas que supostamente podiam quebrá-las. Aquilo tudo estava além do seu alcance. Mas não tinha mais nenhuma outra pista que pudesse seguir para obter respostas para as várias perguntas que não saíam de sua cabeça. Talvez a lenda de Angelina e John aprisionados nem fosse verdade. Talvez seus espíritos não vagassem pelo jardim de rosas, cegos quanto à presença um do outro, eternamente presos, apesar das histórias e das supostas visões, apesar do choro que ela definitivamente percebera perto do muro naquele dia com Jonah. Mas havia um motivo que fizera John trair Angelina, um motivo para ele nunca ter se casado com Astrid Chamberlain, um motivo... Não. Maldições são bem reais. Fabienne se inclinou para a frente. E toda maldição tem um ponto fraco, algo que, se for feito direito, vai quebrá-la e libertar a pessoa. Fabienne apontou para a galeria de retratos pendurados na parede. Provavelmente era isso que aquela velha profetisa cega quis dizer. Boa sorte para resolver o enigma. Clara franziu a testa. Boa sorte? Aquela velha profetisa cega? Achei que fosse parente sua. Fabienne balançou a cabeça. Eu nunca disse isso. Mas o sobrenome de vocês... Há milhares de Simoneaus em Nova Orleans. Que ótimo! Clara suspirou. Ela nem conseguia ficar brava. Clara tinha feito todas as suposições enquanto aquela mulher habilmente a convencera a pagar uma boa soma que poderia ter gastado com algo mais útil. Muito bom mesmo. Ela quase exigiu que Fabienne devolvesse o dinheiro, mas foi interrompida pelo bebê que começou a chorar no andar de cima, desta vez a plenos pulmões. Clara olhou para Fabienne. Sabe alguma coisa, qualquer coisa sobre John Whitfield e Angelina Lorraud? Fabienne examinou as unhas por um segundo, embora Clara achasse que aquele ar casual fosse fingido. Seus músculos pareciam tensos, prontos para ir até o bebê que chorava. Só o que você me contou. Parece uma história e tanto. Os ombros de Clara se curvaram e ela começou a se levantar. E você devia dar uma olhada. Ela se virou para sair. Fabienne também se levantou. Tem uma coisa que posso lhe dizer. Clara se voltou para ela. Maldições não aprisionam aqueles que não são seu alvo. O que quer dizer? Clara perguntou, o choro desesperado do bebê aumentando de volume e de intensidade, e Fabienne começou a ir na direção da escada que, obviamente, levava à sua residência.
Se a maldição foi lançada em John, Angelina não foi aprisionada por ela. Se Angelina ficou aqui, foi por causa dele, do soldado. O bebê soltou mais um berro agudo e Clara assentiu para Fabienne, agradecendo antes de sair da loja. Por um instante, ela permaneceu parada sob a cobertura da porta de entrada, as palavras de Fabienne soando em sua mente. Se Angelina ficou aqui, foi por causa dele. Mas por quê? Por que uma mulher ficaria aqui por um homem que até o momento de sua morte trágica ela acreditava que a havia traído? Ou, pelo menos, assim dizia a história. A lâmpada nua pendurada na porta de entrada de repente se apagou e Clara se deu conta de que, enquanto estivera dentro da loja, o sol havia se posto. As ruas agora estavam escuras, embora os sons, tanto aqueles distantes quanto os mais próximos, lhe dissessem que aquele lugar não era tão deserto quanto parecia. Um cachorro latiu, outro respondeu, algo como uma tampa de lata de lixo caiu no chão, alguém riu e um vidro se quebrou mais adiante na rua, incitando Clara a começar a se dirigir para o ponto de ônibus alguns quarteirões adiante. Ela havia planejado ir de Uber até a loja, mas quando olhou no aplicativo, havia uma espera. Uma rápida olhada nos horários dos ônibus lhe disse que ela poderia chegar ali mais rápido de transporte público. Presumira que era uma área cheia de lojas bem iluminadas, mas, se fora esse o caso em algum momento, sem dúvida não era assim agora. No entanto, o calafrio que percorria sua espinha a convenceu de que era melhor chamar um carro em vez de andar alguns quarteirões naquele bairro desconhecido e de segurança duvidosa. Ela parou de andar, abrigando-se em uma porta de entrada escura e tirando o celular do bolso. Está me procurando? Clara deixou escapar um grito assustado e, ao girar, viu um sem-teto jogado no canto. Ele riu, erguendo uma garrafa dentro de um saco de papel. Venha, doçura! Clara se afastou depressa da porta, balbuciando uma espécie de pedido de desculpas que seu cérebro apavorado nem registrou. O homem riu quando Clara desceu a rua correndo. Às suas costas, ela ouviu passos, o som de sapatos pisando em poças e correu ainda mais. Ei, você! Outra pessoa disse, a voz mais grave do que a do sem-teto e bem perto dela. Outro homem lhe disse algo que ela não escutou e, quando olhou para trás, viu 2 homens caminhando com um par de musculosos pitbulls. Sua pulsação acelerou, a adrenalina correndo nas veias. Clara atravessou a rua, segurando o spray de pimenta bem apertado no bolso, o medo aumentando quando os homens atravessaram a rua também, os cães rosnando. Ah, meu Deus! Onde ela havia se metido? Devia ter ficado na porta de Fabienne e chamado um Uber dali mesmo e esperado. Idiota! Idiota! Os homens estavam conversando atrás dela como se aquela situação fosse a coisa mais normal do mundo para eles, o que a apavorou ainda mais. Barulho de algo se quebrando veio de um pátio aberto perto do local para onde ela se dirigia, seguido do som de alguém xingando agressivamente, e então os cães atrás dela começaram a rosnar. É melhor ir para casa, garota! Você não é daqui! A pessoa gritou para ela do pátio. Clara correu. O ponto de ônibus bem iluminado em frente a um posto de combustível aberto ficava a apenas 2 quarteirões. Se chegasse lá, ficaria tudo bem. Não vai querer ir por ali, um dos homens falou. Ela não respondeu, não olhou para trás. Correu um quarteirão, a batida de seu coração nos ouvidos, o som de pés pisando com força atrás dela aumentando o seu terror. Ah, senhor!
Lágrimas escorriam por seu rosto e sua respiração saía entrecortada quando ela dobrou a esquina na rua em que ficava o ponto de ônibus, a do posto de combustível bem iluminado, onde um balconista poderia chamar a polícia para ela. Mas então se deu conta de que havia entrado em uma rua errada em algum momento. Aquela era outra rua escura e deserta, e Clara deixou escapar um soluço enquanto corria, tentando desesperadamente escapar dos homens que a seguiam. Recomponha-se. Você é forte. Você tem energia para correr mais que qualquer um. Uma explosão de adrenalina encheu seu organismo. Sim, seus músculos eram fortes e tonificados. Ela deixaria aqueles desgraçados para trás. Ouviu os cachorros ofegantes que a seguiam. Ouviu as unhas deles atingindo o asfalto junto ao som das botas dos homens. E Clara correu pela rua escura, onde não havia nenhum poste de iluminação. Ela deu de cara com uma cerca no fim da rua e deixou escapar um grunhido de frustração e medo, batendo com as mãos contra a corrente que prendia a cerca. Ah, Deus, não! Olhou para trás e viu os dois homens no fim da rua, caminhando devagar, os cães esticando as guias. Ei, pare! Só queremos falar com você. Até parece. Clara engoliu em seco o medo que formava um nó em sua garganta, se virou para a cerca e começou a escalar. Passou com elegância uma perna por cima da cerca e por um instante sentiu o coração mais leve, a esperança dançando em suas veias. Ela ia conseguir, e os cães não conseguiriam subir tão alto. Clara passou a outra perna por cima da cerca, seu pé tentando encontrar um lugar para apoiá-lo na cerca cheia de buracos. E então, uma sombra se moveu atrás dos homens, aumentando sob a fraca luz da lua até assomar as costas deles, absurdamente enorme. Ela arquejou e seu pé escorregou bem quando os homens se viraram para a sombra que se aproximava. O que diabos é você? Um dos homens perguntou, e Clara notou a hesitação, o medo na voz dele. Ela esticou a mão para agarrar a cerca, mas havia se inclinado demais para trás e seus dedos mal tocaram os elos de metal. Clara gritou e virou a cabeça a tempo de ver apenas o chão se aproximando dela, e então tudo ficou preto. Capítulo 20. Clara sentiu o cheiro dele. Jonah, meu apanhador de desejos. O cheiro dele estava perto do seu nariz, aquele cheiro masculino que ela havia sentido no pátio do baile de máscaras e ansiava por sentir todos os dias desde então. Ela estava dormindo e em seu sonho ele a carregava, os braços fortes dele envolvendo o seu corpo. Sua mente clareou um pouco, um pequeno gemido subindo pela garganta enquanto um medo distante atingia sua mente. Shh, ele disse. Era a voz dele. Ela não estava enganada. Podia não conhecer bem o cheiro dele. Talvez estivesse errada sobre aquilo. Mas a voz? Não. Ela reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Ela corria em suas veias e invadia suas células. Tinha se tornado parte de Clara. Pode se segurar em mim? Estou segurando em você. Ela disse, sua fala enrolada, sentindo os músculos de Jonah ao passo que seus braços envolviam frouxamente os ombros dele. Com força, quero dizer. Ele se sentou em algum lugar, segurando a garota no colo. Ela enterrou o rosto nele, a névoa se dissipando um pouco quando abriu um olho e então o fechou com força novamente, o menor sinal de claridade fazendo sua cabeça latejar. Não importa, ele disse bem baixinho, como se falasse consigo mesmo. Ela só queria dormir. Estava segura. Segura com Jonah. E só precisava fechar os olhos um pouco.
perigoso demais. O quê? O que era perigoso demais? Ela estava adormecendo, mas podia jurar ter ouvido Jonah falando com alguém. Mas os braços dele estavam em volta dela e era tão gostoso, e Clara se sentia tão quentinha. Não havia perigo nenhum. Ela dormiu e, ao acordar, ouviu uma porta de carro sendo fechada, depois outra. Alguém falava com Jonah, sua voz áspera e cheia de preocupação. E então, ela estava nos braços dele outra vez, sendo deitada sobre algo macio. "Não me deixe", sussurrou. Clara se virou, os olhos abrindo de leve, a visão embaçada. O rosto dele surgiu diante dela e seu coração bateu um pouco mais rápido quando ele se aproximou. A luz era tão fraca e ele era tão indistinto. O rosto dele chegou mais perto. A respiração dela acelerou, ossos de uma caveira ficando mais nítidos enquanto a distância entre eles diminuía. Clara expirou com força, seus dedos percorrendo os ossos da bochecha da máscara de borracha. "Não me deixe", ela repetiu. Ele podia usar uma máscara se quisesse, podia botar um saco de papel na cabeça se preferisse. Só queria que ele ficasse ali, com ela. Jonah pareceu se acalmar um pouco e ela notou quando os olhos dele se moviam sob a máscara. "Você estava me seguindo", ela murmurou, a realidade invadindo e trazendo com ela a lembrança dos homens, dos cães, da cerca. Tinha sido ele a sombra atrás dos homens que a fizera escorregar e cair. Ainda bem. A voz dele era áspera e ela viu um músculo pulsar em seu maxilar exposto. "Talvez você tenha uma concussão." Ele levou a mão aos cabelos dela, afastando os fios da testa. Clara sentiu uma pontada e sua cabeça latejou novamente. "Como se sente?" "Dolorida. Com dor de cabeça. Onde estou?" "Em Windale." Clara se sentiu empolgada, mas ainda sentia dor. Sua mente estava nublada e ela estava mais interessada no homem à sua frente. Fisicamente. Entendia a necessidade dele de permanecer oculto, mas mesmo assim, continuava distante demais por trás da máscara. Jonah voltou para as sombras e Clara afundou no travesseiro macio sob sua cabeça. O cheiro dele era mais forte ali. Ela estava na cama dele? Um tremor percorreu seu corpo pouco antes de ele reaparecer e lhe entregar um copo d'água e 2 comprimidos. Clara colocou os comprimidos na boca e os engoliu com um gole da bebida. Ela fechou os olhos enquanto Jonah se afastava e, quando voltou, ele aplicou algo frio e molhado em sua testa. Tinha um cheiro esquisito, mas Clara não fez careta. Quando Jonah tirou o pano branco da cabeça de Clara, ela notou uma mancha de sangue seca. Ela deveria ficar preocupada, mas ainda estava na cama dele, com ele ao seu lado, tocando-a. Estou segura, embora esteja levemente ferida. Não estou acostumada a bancar a donzela em perigo. O canto da boca dele se voltou para cima. Não, imagino que você esteja acostumada a comandar o show. Ele se calou enquanto tocava o corte dela outra vez e espalhava algum tipo de pomada sobre o ferimento. E achei que bailarinos soubessem saltar. Clara riu e então se contraiu quando sua cabeça latejou. Não daquela altura. Havia homens atrás de mim. Homens com cães. Jonah abriu um band-aid grande e o colocou sobre o ferimento dela, com um pouco mais de pressão do que Clara achava necessário. Os anjos de latão. O quê? Eles são uma gangue, mas do bem. Protegem as ruas de Nova Orleans, em especial bairros como aquele em que você estava. Tinha acontecido um roubo na região.
Eles queriam lhe fazer umas perguntas, só isso. Ah, isso mesmo. Ah, que bom. Agora ela se sentia de fato uma idiota. Mesmo assim, Jonah disse, a voz fazendo a pele dela arrepiar, mas não de um jeito agradável. Foi muita idiotice ficar vagando por aquelas ruas sozinha. Eu não estava vagando. Tinha ido ver uma profetisa voodoo que achei que pudesse ser parente de Sybil Simonot. Ele manteve a mão parada no ar e riu. Eu nunca devia ter dito a você aquele nome. Não conseguiu ficar parada assim que o obteve, não foi? Ele a estava censurando, mas ela adorava o calor em sua voz. Clara se sentou, encolhendo-se quando uma pontada de dor atravessou seu crânio. Não consegui. Eu disse a você, Jonah, sinto essa... não sei, essa urgência. Apesar da declaração de urgência, ela de repente se sentiu sem forças e afundou de novo na maciez da cama de Jonah, seus membros e olhos pesados. Pode voltar a caçar fantasmas amanhã, ele disse. Agora precisa dormir. Vou acordá-la algumas vezes para o caso de você ter uma concussão. Myrtle virá vê-la de manhã. Como se tivesse escutado seu nome, uma mulher idosa de pele morena e trancinhas com contas que dançavam em volta do seu rosto entrou no quarto. Clara soube no mesmo instante que aquela era Myrtle e sorriu para ela, tentando se sentar. Não, não, Myrtle disse, gesticulando para que Clara se deitasse. Ela olhou para Jonah, empurrando para cima seus óculos de lentes grossas que escorregavam pelo nariz e fazendo cara feia. Minha nossa! Você vai acabar mandando alguém para o túmulo com essa coisa na sua cara. Ela voltou a olhar para Clara, estreitando um pouco os olhos apesar dos óculos. Ouvi dizer que ele quase mandou. Você tem sorte de acabar só com um galo na cabeça. Ela se aproximou mais, examinando Clara com aqueles olhos escuros e ampliados pelas lentes, e colocou a palma de sua mão fria na testa da garota, depois encostou os nós dos dedos na bochecha dela, como se estivesse medindo a temperatura. Parecendo satisfeita, sua expressão serenou, e ela sentou na beirada da cama. Jonah se levantou, indo para a lateral da cama de Clara, onde pegou um copo vazio. Vou encher este copo para que possa beber água à noite se tiver sede. Clara assentiu e ficou observando ele andar até a porta. Seus olhos se demoraram em seu corpo alto, aparentemente sem que a concussão a impedisse de apreciar seu traseiro musculoso e seus ombros largos e fortes. Quando voltou seu olhar para Myrtle, a senhora a observava com um sorrisinho nos lábios, e Clara corou, baixando os olhos. Jonah pediu que eu viesse aqui me apresentar e dizer que estarei no quarto ao lado se precisar de mim. Clara franziu o senho. Ah, ok. Obrigada. Acho que ele pensou que você ficaria assustada se achasse que estava aqui sozinha com ele. Clara balançou a cabeça. Não tenho medo dele, Myrtle. Nem um pouco. Myrtle sorriu. E era um sorriso gentil e agradável, e seus olhos fundos brilhavam por trás das lentes devido ao que Clara achou que fossem lágrimas. Não, dá para ver que não tem. Myrtle esticou sua mão e segurou a de Clara, apertando-a delicadamente. Vou deixar você descansar agora. Vá até a cozinha de manhã e prepararei algo gostoso e caprichado para você comer antes de ir embora. Clara assentiu, mordendo o lábio. Jonah havia dito que Myrtle lhe mostraria a saída de manhã, o que significava que provavelmente ele não estaria por perto. Por quê? Por que ele só permitia que ela o visse, ainda que de máscara, na escuridão da noite? Myrtle se levantou e começava a se virar. Myrtle.
Ela se voltou para Clara, inclinando a cabeça. Clara se sentou um pouco, apoiada no cotovelo. Myrtle, como é o rosto dele sob a máscara? Ela perguntou num sussurro, como se estivesse traindo a confiança de Jonah só de fazer aquela pergunta, mas curiosa demais para deixar a oportunidade passar. Tristeza surgiu no rosto de Myrtle por uma fração de segundo. Seus olhos se encheram do amor incondicional que Clara podia ver que ela sentia por ele. É o rosto de um homem que foi terrivelmente ferido pelo mundo e acredita que não há mais nada nele para ser amado. O coração de Clara ficou tão pequenininho que era quase como se sentisse uma dor física. Myrtle deu um sorriso de partir o coração e saiu em silêncio. Clara a ouviu dizer algo logo em frente à porta do quarto e uma resposta na voz bonita e macia de Jonah, e então ele entrou no quarto. Ele deixou o copo cheio sobre a mesinha de cabeceira. Aqui está. Se precisar de alguma coisa à noite, Myrtle... Por favor, não vá embora, Jonah. Deite aqui comigo. Jonah hesitou, levando inconscientemente a mão à máscara, como se tivesse aberto a boca para falar e então a fechado. Pode ficar de máscara se quiser. Eu só queria que você ficasse. Por favor. Clara. Por favor. Jonah deu um suspiro, hesitando de novo, e então assentiu devagar. Ele esticou a mão por cima dela e apagou o abajur que lançava uma luz muito fraca, e a escuridão os envolveu. Ele se deitou ao lado dela, e por um instante, Clara prendeu a respiração, a proximidade dele fazendo o sangue correr mais rápido em suas veias. Ela se virou devagar para ele, colocando a mão em seu ombro e fechando os olhos. Sentiu os músculos dele tensos por alguns instantes, mas então ele relaxou, levantando o braço e se virando um pouco para que ela ficasse aquecida e protegida entre os seus braços, com a cabeça pousada sob o seu queixo. Clara fechou os olhos, amando como ele a fazia se sentir segura e agitada ao mesmo tempo de um jeito agradável e excitante. E ela gostava de não ver aquela máscara que o escondia dela. A máscara era perturbadora porque a encarava, inexpressiva e fria. E aquele não era o homem que a segurava em seus braços. Ele não era inexpressivo, frio. Ele era sensível e muito afetuoso, quer acreditasse nisso ou não. Sim, eu acredito, ela sussurrou mentalmente. Ergueu a mão e passou pela parte exposta da mandíbula dele, e ele se manteve imóvel. Jonah, ela sussurrou. No escuro, imagino você como nas fotos que vi na internet porque é a única imagem sua que tenho. Ele permaneceu calado, embora ela sentisse sua súbita tensão. Mas parece errado, porque sei que você não é mais aquele homem e quero que saiba que não preciso que você seja. Quero ver você. Quero conhecer você. Ela se afastou e na luz platinada do quarto escuro, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pelos cantos das cortinas leves, ela olhou nos olhos mascarados dele. Jonah deixou escapar um som abafado de sua garganta, desviou o olhar e a puxou mais para perto dele. Pode me imaginar como eu era, Clara. Fico feliz por você saber que não sou mais aquele, mas acredite em mim. É melhor assim. Clara ficou em silêncio. Ela não podia acreditar naquilo. Gostava tanto dele, gostava dele como pessoa, como homem. Ela não era tão superficial a ponto de não aceitar as cicatrizes dele. E isso não o deixava livre para mostrar a ela o seu rosto? Não tinha como ele gostar de usar uma máscara. Mas ela não podia forçá-lo a mostrar o rosto.
ela continuava fazendo isso, forçando-o quando ele não estava pronto e depois se arrependendo. Ela enterrou o rosto no peito dele. Sou insistente, não sou? Ele deu uma risada. É sim. Mas não parecia irritado, e a mão dele estava fazendo algo maravilhoso e acariciando as costas dela, fazendo com que se sentisse confortável e sonolenta. E quando os braços de Jonah a envolviam como agora, e ele a tocava, não havia nada mais importante no mundo, nem maldições, nem enigmas, nem histórias sobre pessoas que tinham morrido muito tempo atrás. Não havia cicatriz ou máscara ou muro ou qualquer outra coisa que o afastasse dela. Só havia a ternura dele e o coração dele e a voz dele. Só havia ele. E só havia ela. Quando Clara acordou, a luz do sol inundava o quarto. Ela se sentou, piscando ao olhar à sua volta. Ainda sentia uma dor fraca na cabeça, mas estava melhor e se lembrava vagamente de Jonah acordando-a várias vezes durante a noite, falando com ela por um instante com aquela sua voz hipnótica e depois deixando que voltasse a dormir. Clara se sentou na beirada da cama alta, balançando as pernas e olhando ao redor. Havia uma linda lareira entalhada na parede oposta e os móveis de mogno obviamente eram de época. O cômodo era antigo e vazio, exceto por um móvel ou outro, mas ainda assim era charmoso e elegante devido aos painéis nas paredes e ao piso de tábuas largas que rangeram assim que ela pôs seu peso sobre elas. Algo sobre a mesinha de cabeceira chamou sua atenção e ela pegou uma pasta com seu nome escrito nele em letra de forma. Clara a abriu, seus olhos arregalando de alegria quando percebeu o que era. Aquela era a pasta do irmão de Jonah, Justin, que havia reunido informações sobre os Chamberlain. Jonah tinha procurado a pasta e a deixado ali para ela. Apertou os papéis contra o peito. Por favor, pensou, esperança e empolgação correndo em suas veias. Por favor, que haja alguma informação importante aqui dentro e que eu consiga reconhecê-la quando a vir. Olá, obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.